Gritar de novo, eu já gritei na última. Muito boa noite, senhoras e senhores. Então Sejam fala muito baixo. bem-vindos a mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Eu sou o Selbit, sou o criador da Desconjuração, eu sou o narrador dessa história. O RPG é uma maneira diferente de contar uma história, é uma história contada em tempo real, com todo mundo improvisando na hora. Eu, como disse, sou o narrador dessa história, eu criei todos os problemas, enigmas, mistérios e personagens secundários que rondam esse mundo. E os meus amigos são os protagonistas dessa história. Cada um deles criou o próprio personagem e eles têm que lidar com todos os problemas que eu jogo pra cima deles, interpretar os personagens, desenvolver as relações. Muito boa noite, como é que vocês estão? Muito boa noite. Muito boa noite. Destruído, em pedaços. Ainda quebrado. Triste. ainda Acabado. quebrado. Destruir legal. Primeiro episódio de todo o Ordem Paranormal que a gente não tem o Luba. Ele apareceu em todos. Cadê o espaço aqui? Até hoje. Ah, não. Teve lá o episódio Menos do o anfitrião. isso, o mas- episódio do anfitrião é o único que ele não apareceu. Foi Verdade. o único. O Luba tinha quase tantos episódios quanto eu. O único que sobrou desde o começo do Segredo na Floresta sou eu. É verdade. A equipe original do Segredo na Floresta, que foi atrás da equipe Kelvin, só sobrou o Kaiser. Eu, Hakim, tamo aqui. Não, a equipe dos personagens, né? Dentro do universo, pô. Nós vamos passar ele na MDB, dá-lhe, mano. Nossa, Eu tô muito. eu queria muito- falar que eu tô muito triste com o fandom, mano. Por que isso? Por quê? Eu vi uma fancam ontem no Twitter que era do Segredo na Floresta. Eu chorei, mano. Mano. Eu já chorei várias. Eu chorei Eu reassistindo choro a cena todo dia que eu abro qualquer coisa. Eu chorei reassistindo a cena do Joey indo embora. Eu chorei várias vezes reassistindo o RPG. Eu só me seguro durante o episódio, mas quando eu tô assistindo, eu choro. O Selbit é o Thiago Leifert da RPG, ele fica dando tapa Yeah, nas mano. costas, assim. Não, pô, eu choro com as cenas que vocês fazem. Como assim? Enfim. Não, você tem que ficar focado, pô. Tô bem ansioso pro episódio de hoje. Tô bem. Morremos. Eu falei, mano, quem apareceu no countdown dessa semana vai morrer. Quem apareceu na miniatura é. dessa semana vai morrer. Tá todo mundo ali. Fim da desconjuração. Ai. Bom, vamos nessa então. A gente pode passar direto pra abertura. E quando a gente voltar, a gente vai estar direto no mundo de Ordem Paranormal Desconjuração. Vamos nessa. Muito bem. Muito bem. Seguinte. Depois de vocês completarem a investigação e enfrentar as aberrações que vocês encontraram na mansão endiabrada, buscando por informações do Leonardo Gomes, vocês descobriram que outro garoto também morava nessa casa quando ele foi adotado. Alguém chamado Frederico Mari. O Mari cresceu em um hospital psiquiátrico por 10 anos depois dos incidentes da casa, onde ele foi manipulado por Leonardo Gomes para assassinar os próprios pais, num transe de ódio incontrolável. Ele alega ter visto um homem de terno que foi chamado de Tirigan realizar algum tipo de ritual que mudou a aparência da criança enquanto ele assistia. Depois disso, o Fred Mari fugiu e foi considerado insano por todos que encontraram ele. Voltando para a base, no caminho, o Joey, que passou o dia inteiro com um comportamento estranho, pediu para visitar o cemitério, onde os túmulos dos antigos mentores dele, Elizabeth e Thiago Fritz, estavam. Lá, ele revelou ter feito um acordo misterioso com a seita das máscaras, perdendo completamente a identidade e a consciência para se tornar um dos seus membros.
Ainda processando tudo que acabou de acontecer, vocês não trocaram muitas palavras. E alguns de vocês foram para a base da ordem tratar os ferimentos e processar o que aconteceu. Outros foram para casa, marcando se encontrar no dia seguinte às 14 horas, na base. A noite passou, poucas palavras foram ditas por vocês. Tudo ainda tá muito confuso, tá muito forte, mas vocês estão recuperados e descansados. O Sr. Veríssimo aparentemente retornou brevemente para o seu escritório, e a Mia encontrou um documento que parecia ser importante para a investigação de vocês, jogado na mesa dele. Ela disse que assim que vocês estivessem preparados, vocês deveriam analisar as evidências e a história que vocês descobriram até agora e depois ir até o escritório encontrar ela. Kaiser, você me disse que você queria ir para a sala de pesquisa assim que chegasse na ordem. São 14 horas do dia 7 de novembro de 2020. O que você faz? Eu cheguei um pouco mais cedo, sentei, fiquei aqui no computador fumando um cigarro e eu peguei o meu celular, eu abri um vídeo no meu celular, é um vídeo que dá pra ver uma moça com um jaleco tentando encostar alguma coisa no teto. Aí em algum momento em que ela não consegue, ela desequilibra e cai no chão. Aí todo mundo em volta do bar grita. Aaah! Aí a hora que a câmera vira, tem outra pessoa me filmando de suéter vermelho. Ele fala, cara, isso foi descoladíssimo. E aí eu volto, o vídeo volta pra frente e acaba. Eu tô vendo esse vídeo em looping várias vezes. Quando você termina de assistir esse vídeo, você percebe algo estranho na sua mesa. No meio de todas as fotos dos seus amigos e família, você percebe algo embaixo do seu teclado. Um pedaço de papel sobressaindo um pouco dobrado. Quero ver o que é o papel. Você puxa e parece ser uma carta escrita à mão, manchada com o que parece ser lágrimas deixadas por alguém. Eu vou colocar ela aqui em cima. Tá brincando, velho. Posso ler? Pode ler. César, desculpa, Kaiser. Se você está lendo isso, significa que provavelmente já não sou mais eu. Já não estou com vocês. Você e o Arthur sabem que eu odeio despedidas e já derramei todas as lágrimas que tinham em mim, mas eu precisava escrever. Não vou dar conta de ler não, maluco. Eu entendo agora. A seita das máscaras, Nathaniel, eles querem proteger o equilíbrio. Nathaniel sabia que eu estava atrás dele. Nós precisamos deles também. Não temos outra chance. Seu pai era um dos meus maiores ídolos. Pra ser sincero, eu tinha inveja de você ao ver o quanto ele te amava. Ah, velho, não vou dar conta. Isso é um sacrifício por todos nós. Meu pai nem me olhava no rosto. Imagina quão idiota me senti quando percebi que você e o Arthur eram aquilo que eu mais queria no mundo. Uma família. As duas pessoas que eu mais invejava nesse mundo me ensinaram o que é amar. Calma aí, maluco. Eu não vou conseguir ler, velho. Ai, caralho. Por favor, cuida do Arthur. Ele é doce demais. E a Ivete vira você do avesso se alguma coisa acontecer com ele. Você é um dos caras mais fortes que eu conheço. E o único que me deu 2 tiros e continuou vivo. Esses vários Ws que estão aqui, você sabe porque o Joey mandava mensagens constantemente pra vocês pelo WhatsApp. www é como pessoas japonesas normalmente riem na internet. O Luciano não é muito esperto, mas é forte. O Fernando é uma boa pessoa, mas ingênuo e os inimigos podem querer tirar proveito disso. Chama pelo Luciano quando a coisa ficar feia. Eu testei isso e deu certo. Diga ao Sr. Veríssimo que eu nunca vou esquecer de suas palavras. Qualquer vontade que ainda existir em mim vai ser pra parar aqui em Matagal. Dante tem a mesma motivação que eu, usa isso. Ele é o mais forte do que parece, mas cuidado. Algo me diz que ele ainda esconde algo da gente, de vocês. A minha é muito inteligente também, se não fosse por ela... e diz pra Eren que... Eu não tenho ideia do que isso significa. Estou preocupado com a equipe. Um dia o Dante me puxou no canto e disse que precisaríamos de um líder. Nunca pensei ser bem o suficiente pra isso.
mas fiz o que precisava ser feito. Eu odeio colocar mais responsabilidades nas suas costas. Sei o quanto tem sofrido. E o quanto tenta esconder. Mas se você não tomar a frente, a equipe vai falhar. Você é melhor do que pensa. E você precisa começar a se parabenizar tanto quanto você se cobra. Estou com... Ai, caralho, velho. Estou com medo, Kaiser. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Achei que eu não conseguia mais chorar. Vou ficar devendo o bolo. Você me perguntou o que é ser um herói. Só um herói faria essa pergunta. Lute. Nossa, eu odeio vocês. Porra, foi difícil, hein? Ler essa porra, hein? Eu achei Foi fácil. pegada. Essa foi pegada. Foco. Brutal. Tô vermelho. Você ganha 2 de sanidade, Kaiser. Todo mundo pode ganhar, porque eventualmente isso vai atingir vocês também. Ok. Foi ideia do Luba, claramente, né? Foi ele que escreveu. Idiota. Ok, eu derramo mais lágrimas em cima dessa carta aí. Aí eu deixo o que sobrou do cigarro no cinzeiro que eu tenho na mesa. E eu saio da sala de pesquisa. Vou procurar o pessoal com a carta na mão. Você sai e o que vocês estão fazendo na base? Nesse ponto vocês todos já chegaram. A Erin ficou na base porque ela estava muito ferida, então ela ficou em tratamento extremo durante a noite. Dante, você ficou com os meninos, o que você fez? Vocês podem me Eu queria escrever ter mais ou voltado menos o com o que vocês Arthur e com a fizeram. Ivete. Tá. O Kaiser também foi com vocês. Vocês não conversaram muito. Vocês claramente tinham meio que marcado pra voltar a conversar quando vocês estivessem na base. Vocês podem descrever mais ou menos o que cada um de vocês fez brevemente assim e como vocês se encontraram na base principal, no centro da ordem. Eu posso falar, começar a falar? Pode ser, Arthur, vai. Tá, eu imagino que eu cheguei meio caladão também, só, tipo, devo ter visto a Ivete, dei um abração nela, mas nem falei nada Você não falou? disso que aconteceu. Tá. Ela Não. percebeu que tinha algo estranho, mas preferiu não falar. Não Eu perguntar. só tava bem chocado, eu falei que precisava dormir, e aí a gente foi pro apartamento? Ou Sim, dormir na vocês ordem foram mesmo? pra casa de vocês, vocês não tinham ferimentos graves, né? Tá, então eu só fui, arrumei lá o colchão do Dante, dei boa noite e fiquei na cama, mas eu acho que não consegui dormir por um tempo, fiquei meio pensando sobre o assunto. Ok. Erin? A Erin só chegou na base quieta e séria e se curou e tá sentada na mesa, esperando alguma coisa. Eu queria ir pra sala da Agatha, mas acho que eu vou esperar o pessoal. Fernando? Mestre, eu não sei se essa dinâmica é possível. Eu queria saber se o Luciano e o Fernando, tipo assim, enquanto eles estão em casa, eles podem conversar. Como o Luciano agora tem controle de quando ele entra ou não, tem ele controle de quando entra. ele entra exatamente, não. Ok. Ele só tem controle de quando o Fernando volta. Tá. Ele tem controle de... Tipo, ele pode voltar, mas ele não pode ir. Sim. E ele consegue enxergar tudo. Então, mano. Fernando volta pra casa. Toma um banho. E vai dormir. É muita coisa pra processar em pouco tempo. Perfeito. Vocês então se encontram na mesa principal. O Dante veio com o Arthur e com o Arthur quando ele veio pra base junto com a Ivete. Agora são 2 da tarde. E vocês veem o Kaiser saindo de dentro da sala de pesquisa com uma carta na mão. Vocês podem se colocar aqui em cima. Eu saio bem cabisbaixo. Com a carta na mão. Você não foi pro AP não, Kaiser? Então, eu tive que fazer tratamento extremo. Você fez então você ficou na base. né? Você ficou na base se tratando. Tá. Eu chego aqui. E aí, gente? Opa, e aí, tá melhor?
Eu achei que eu tava. Aí eu mostro a carta pra eles. Acho Já que ele. chega perto. Acho que ele quis se despedir com isso daqui. O que ele fez? Aí eu entrego pro Dante a carta pra ele ler. O Dante é cego. É verdade. Eu tinha esquecido. Eu entrego pro Arthur a carta pra ele ler. Tá, eu Ai, leio pra todo foi mal, mundo, foi mesma coisa, Ok, em voz alta. você lê em voz alta a carta. Chorando, nossa, cada frase o Arthur dá uma soluçada. Eu quero chegar perto do Arthur, assim, pegar no ombro dele só. Onde ele não tem o braço, né? Tá, eu abraço ele então. Vai dar tudo certo, Arthur. Eu sei que vai. Mas é foda ainda. Quando a gente começou isso aqui, a gente era em quantos mesmo? 8? Eu não sei se eu quero ficar pensando nisso agora. Não sei. Eu quero só terminar isso logo. O que ele disse Quando isso aqui que- acabar... Eu coloco a... Eu dou pra Eren a carta. É isso que você pediu? Aham. Te dou a carta. Eu tento pesquisar o que tá escrito. Tá escrito Daijobu. É, basicamente, tá tudo bem. É, vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Seguinte. Quando acabar tudo isso, eu sei que não vai acabar, mas... Quando essa missão acabar... A gente ainda vai ser 5. Pelo menos 5. Mas a gente ainda é 8 ou 9, não lembro quando você falou. Tá tudo aqui, ó. Eu coloco a mão no coração dele. A gente tá lutando com ele sempre, o tempo todo. Se a gente não pensar assim, eu vou pirar. Não é, Luciano? Não, é o Fê. É Fernando. Desculpa. Na Mas verdade é você que a não- gente. Você A não gente tá nunca errado. teve em 5, Fernando. A gente tá com tanta gente e eu encosto na mesa, assim. Desde muito antes, desde todas as pessoas que lutaram na ordem, tudo que eles fizeram, nada foi em vão, então. Eles podem não estar aqui agora, mas. Eles sempre vão estar com a gente. Nada do que todo mundo na ordem fez foi em vão. A gente só pegou a tocha de um negócio que é bem maior do que a gente imaginava. E a gente vai até o fim com isso. E eu tenho certeza que depois a gente matar o Gal, parar tudo que ele tá fazendo, a gente vai nessa seta das máscaras e busca ele de lá. Sim. Simples assim. Com certeza. Gente, ele disse que ele errou em alguma coisa. No que ele errou? Ah, eu acho que... Ele tá falando em geral, sabe? Não sei. Ele não Tipo- errou em nada. É. Kaiser, você pode me dar o arco dele? Eu tô com a mochila. Eu tô com a mochila dele, vai. Eu posso estar com a mochila dele, mestre? Tá ali tá no armário ali. Pode sim. Tá, eu vou até o armário, eu pego a mochila dele, aí eu pego o arco e entrego pra Harry. Pode adicionar no seu inventário, Harry. Arco do Joey. Deixa eu ver o peso dele. Arco pequeno. 5. Pesa 5. E se quiser pode adicionar itens importantes também. Aham. Eu vou ajeitar meu peso, tá? Eu ultrapassei um pouco aqui. Você não tem muito espaço pra levar ele com você. Mas você pode segurar ele na mão. Você só não consegue botar nessa mochila, você tá cheio de coisa já. Tá, eu vou dar uma limpada aqui. Antes de sair da base. Ok. Ô, Kaiser, Oi. eu consigo falar com você rapidinho, em particular? Sim. Pode se você preferir, na verdade. Pode ser aqui. Aí eu venho até o canto aqui. Aqui não dá pra ouvir, ó, dá. Isso, se vocês quiserem não ficar próximos pra não ser escutados, vocês conseguem ir, não se preocupa. Tá. Kaiser, eu queria saber se você tem informação de todos os agentes
que já morreram. O nome, pelo menos uma foto de todos eles. Todos os agentes costumam ter uma ficha, só que às vezes tem algumas que estão ocultas, então é difícil eu falar que eu tenho 100% de todas as fichas, mas eu imagino que eu tenha boa parte delas. Você consegue mandar pra mim? Qual ficha você quer, exatamente? De todos que você conseguir. De todos Ele os não agentes? consegue, não. Você não consegue. O de todos que morreram. Não é assim que funciona. A Ordem não tem um database acessível pra qualquer agente. Imagina se uma pessoa entra nesse database e pega informação de todos os agentes. Não, ele não tem acesso. Ninguém tem acesso a isso. Não, pelo menos de alguns. Eu Se não você quero de tiver um todos. específico, ele pode ir atrás do específico. Mas ele não vai te mandar de... Não faz sentido isso. Eu imaginei que se algum específico eu conseguiria, mas agora todos... Pode ser o o da sua equipe. O do Tristan. Da Bia. Pode ser o daqueles que eram próximos. Ok, eu não sei muito bem o que você quer com isso, mas depois eu dou um pulo na sala de pesquisa e pego pra você, então. Tá bom. Obrigado. Vamos. Depois que o Fernando termina de falar comigo, eu vou pra sala da Agatha daí. Ok. Você chega... Qual que é o dano do arco? 1d6 mais meio DX, que é o seu dano de corpo. Munição é flechas. A perícia que você usa é armas de fogo arcos. É uma perícia específica. Eu posso fazer, assim, flechas explosivas? Você pode tentar. Tá, eu vou querer fazer... Quanto de perícia eu vou de arco você tem? Você não tem? Vai ser difícil usar um arco sem ter treinado. Você vai ter, acho que a base, você vai ter 5 na sua perícia. 5, ok. Eu posso, enquanto tempo que eu fiquei na base, ter feito o dispositivo do celular ficar preso pra já não precisar pegar na mão essas coisas? Não, é ingrediente ritual, você não consegue, você tem que sempre pegar ele na mão pra usar um ritual. Ah, tá bom, beleza. Tá bom. Então, não, tá, beleza. Vocês veem o Kaiser, então, indo em direção à sala da Agatha. E quando você entra, Kaiser, você percebe que ela parece estar bem animada com alguma coisa, assim. Ela tá terminando de organizar algumas paradas. E ela tá meio... um pouco feliz, assim. Oi. A gente percebeu o Kaiser ainda, né? Sim. Tá, eu posso então ir pegar o violão e ir atrás também? Com certeza. Calma aí, eu quero falar com ela um trem. Não, mas só tô indo atrás porque eu vi você indo, pô. Tá bom, mas tá pode bom. falar, pode falar. Eu vou buscar o violão. Eu entro, eu dou 2 batidinhas na porta assim depois que eu abro. Ela... Kaiser! E aí? E aí, beleza? Beleza! Hoje é um dia muito bom. Por que exatamente? Eu tenho muitas coisas eu tenho muitas novidades, tá tudo dando certo aqui hoje. Alguma delas é sobre aquilo que eu te pedi? Ainda não, eu não encontrei, mas eu encontrei alguns outros... desde que a gente começou, desde que a gente conseguiu começar a transcender e essa sala ficou com a membrana afinada o suficiente. Pera aí, deixa eu só baixar um pouquinho a música. Aqui. Alguns agentes têm adquirido vários itens vários itens amaldiçoados e assombrados. Eu tô com um estoque novo, se dá pra dizer assim. Estoque de item amaldiçoado? Eu posso finalmente comprar e vender itens amaldiçoados. Inclusive, tem um livro que vocês pegaram há mais ou menos uma semana atrás, que vocês deixaram largado aqui. Eu nunca vi vocês usando. Se vocês quiserem, eu dou uma grana nele, hein? Qual que é o livro mesmo, mestre? Eu não lembro. É o livro Ele tá do aqui Síndico Sidney. Esse livro não tá comigo? Ué, Tá com você, a Beatriz sim. não... Eram 2 livros diferentes. Ele tinha ele tinha um livro que ele levava com ele e outro livro grandão. Entendi. O grandão tá guardado comigo.
Eu não sei exatamente por que nem ninguém usou esse livro, mas eu acredito que alguém vai querer em algum momento. Bom, se vocês quiserem, eu posso pagar uma grana nele. E de qualquer jeito, o ritual que tava nele eu tenho aqui também, só que numa versão mais forte. Uma versão mais forte? Existe isso de níveis de ritual? Existem níveis diferentes de rituais. Existem rituais que podem ficar mais fortes. E existem itens amaldiçoados com rituais mais poderosos. Eu tenho, se eu não tô enganada, aquele mesmo símbolo que eu vi no livro que vocês trouxeram pra cá, eu tenho numa faca. Faquinha com símbolinho. Você tá puxando ela ou não? Não. O livro da faca vocês já usaram, na verdade. Mas eu tenho. Ela abre. Você quer ver? Quero ver o que você tem aí. Eu tenho um monte de coisa. Ela abre tipo um rolinho de cor, assim, com alguns itens amaldiçoados. Tem 4 itens. Você vê um cristalzinho, uma faca com alguns detalhes avermelhados nela. Você vê um óculos quebrado com um símbolo na lente. E você vê um livro com um símbolo marcado dentro dele. Tá, é um cristal, um óculos, um livro e uma faca. Eu tenho aprendido algumas coisas nos últimos dias. Eu tô conseguindo entender coisas que eu não tava entendendo antes. Eu consigo explicar os rituais antes mesmo de transcender pra vocês agora. Pera, o quê? Eu consigo reconhecer o que um símbolo... Qual é o ritual dentro de um símbolo mesmo antes de aprender ele. E antes não dava? Não, antes, quando você achava o item amaldiçoado, você tinha que transcender pra entender o que ele fazia. Não era assim com vocês? Sim. Então quer dizer que você já chegou num nível que você já entende o ritual sem... Sim, legal pra caralho! É meio perturbador, na verdade. Eu também tenho outros objetos amaldiçoados que não tem nenhum ritual neles, mas eles têm alguma propriedade paranormal. Igual... Ela aponta, jogaram na mesa atrás dela. Você viu que parece ser uma camisa, um pedaço de pano meio todo estrupiado assim. Tem um pequeno anelzinho do lado em cima de uma caixinha. E tem um amuleto amarelado com alguns chips e eletrodos dentro nele assim. Na verdade, eu preparei aqui, se você quiser ver. Aí ela puxa meio que um cardápiozinho assim. E agora... Deixa eu puxar aqui. Tem cardápio de ritual, cara. Nossa senhora. Eu também tenho alguns outros itens que podem ser úteis pra vocês nas missões. Eu tenho trabalhado bastante nos últimos dias. Pera aí. Por um lado eu agradeço, por outro eu fico com medo. E agora a gente tem oficialmente a lojinha da Agatha completa. Vocês evoluíram o suficiente. Nossa, velho. Meu Deus. Mas é caro, hein? É carinho. Vocês têm agora, nos objetos consumíveis, vocês podem comprar frascos de lodo, que são esses pequenos frascos com detalhes em espiral, que tem um líquido preto asqueroso dentro que é misturado com sangue. Ao derramar o líquido em uma ferida, o local é envelhecido rapidamente, cicatrizando. Então vocês podem... São quase como pequenas poções que vocês derrubam em cima de uma ferida, podendo curar 1d6 mais 2. Assim como o ritual de cura, você, o máximo de cura possível é o dano causado na ferida escolhida. A desvantagem é toda vez que você usa um frasco desses, você perde 1 de sanidade. A pessoa que tá aplicando. Também tem pergaminhos de conhecimento. São pequenos papéis enrolados com vários sigilos de conhecimento. Quando você se concentra num desses, você recupera instantaneamente 10 pontos de ocultismo, mas perde 4 pontos de sanidade. Cada um pesa 0.2. E agora a Agatha também pode amaldiçoar munição de vocês. Você traz aquilo que o Caio já fez uma parada semelhante. Você consegue trazer balas pra ela e ela vai deixar elas com 1d4 a mais de dano de sangue. Por um valor. Além disso... Aqueles itens que eu expliquei, aquela regata, anel e amuleto, os efeitos dele estão aqui embaixo também. A regata te dá 2 de armadura a todo ataque físico que você receber, mas você recebe mais 2 de dano se tomar um ritual de sangue. O anel espiral permite que você atire 2 vezes sem desvantagem, mas o segundo tiro dá metade do dano. O amuleto elétrico faz com que se você tomar um golpe corpo a corpo,
A criatura ou a pessoa que te bateu vai tomar 1d4 de dano caótico, elétrico. Mas se for uma criatura de energia, ela se cura 1d4. E aqui são os 4 rituais Da hora disponíveis pra vocês caralho. comprarem. Isso. Da hora demais, maluco. Ah, e tem até o briefing, né? A biópsia aqui dos Tem. rituais. do Aqui tem o que cada ritual faz também. O briefing. Nossa senhora, esse daqui, Nossa. mano. Nossa. Esse daqui, mano. Nossa, isso aqui é roubado, hein? É, mano. 0/1d4. Nossa, E qual zero de que é gasto. o valor dos rituais? Que... Você pode perguntar pra Agatha. Ah, tá. Mano, mas eu tô sem dinheiro, isso que é foda, velho. Porra, eu até queria comprar alguma coisa. A não tem Agatha dinheiro. vê você observando as coisas assim e ela fica toda empolgada. Ei, vai querer alguma coisa? Legal, né? Assim, legal, não, mas eu me interessei. O problema é que eu não tenho dinheiro. Quanto você tem? Eu tenho 1000. Você não recebeu da missão, não? Ainda não, a gente tinha recebido, mas a gente saiu agora há pouco. Quer dizer, Mas a ontem, galera né? da sua equipe deve ter algum dinheiro guardado também. Vocês podem... Vocês trabalham com equipe, não? Vocês podem juntar o dinheiro de vocês e tentar comprar as coisas que mais valem pra todos. Quando eles aparecerem aí, eu vejo o que dá pra fazer. Ok, né, eu só queria te perguntar sobre aquilo que eu tinha te pedido antes. Mas tá Você tudo viu, bem. eu tô achando que eu consigo, eu não tenho... Assim que eu encontrar alguma coisa, eu vou com certeza ir correndo falar pra você. Eu também ia adorar ver, ia ser muito foda. Mas eu não tenho nada, não encontrei nada. Ok. Continua sem contar pra ninguém, por favor. Pode Aí deixar. eu vejo o Arthur entrando? Vê. Eu tô chegando. Posso chegar agora? Sim, você vê ela... Arthur, olha aqui, olha aqui! Ela começa a apontar. Olha o que eu consegui! Olha o que eu tô fazendo agora! Eu tô meio cabisbaixo quando eu chego na sala, mas depois que eu vejo a Agatha assim, felizinha, eu fico mais animado, assim. E aí, o que você tá fazendo? Eu tô com um monte de item amaldiçoado pra vender agora. Vocês podem, se vocês quiserem comprar ritual pra transcender, eu posso trocar. Eu posso comprar ritual de vocês também, se vocês tiverem. Que vilão é esse? Eu consegui aqui, ó. Eu mostro o ritual atrás do violão. Ela pega... O símbolo, Que né? O símbolo. foda! Ei, esse símbolo é o mesmo símbolo do livro. Aquele que eu tinha falado, Kaiser. Ah, o que tava com a gente? O livro do síndico Sidney tem o mesmo símbolo que esse violão. Ah. E o que significa, Agatha? Você vê que vocês têm 2 itens com o mesmo ritual. Mas peraí, me alcança isso aqui. Eu dou pra ela. Ela vem correndo aqui pra trás. Você só pega, pum, bota o violão, ela começa a passar a mão em cima. Ela... Caralho! Ela vem correndo de volta. Esse ritual é muito forte, caralho! É mesmo? É um ritual de ódio incontrolável. Mas ele é perigoso. Como assim? Consegue explicar melhor? Se você usar esse ritual, você vai entrar num transe que você vai ficar extremamente poderoso, mas você vai perder o controle. O cara vira o Eu olho Hulk, pro mano. Kaiser assim. Eu olho de volta. Eu acho que eu vou, Kaiser. Mas o que significa exatamente perder o controle? Aí eu viro pra Agatha. Quer dizer que ele vai atacar os amigos dele? Só se não tiver nada que ele odeie mais na frente. Então vai ficar tranquilo, eu acho. Qualquer coisa você pode me apagar, Kaiser. Me dá alguma coisa, uma batida forte na cabeça. Não tem Eu? problema. Se eu entrar nesse modo só. Mas sabe que eu não não dou necessariamente conta. seria você, viu? Você pode marcar isso em qualquer alvo. Desde que você saiba o ritual. Você poderia, se você aprender esse ritual aí, você pode marcar o Kaiser e ele entraria em fúria também. Legal. Eu pego o violão então e eu posso transcender já? Você sempre pode transcender. Tá O bom. ritual tá aberto pra todo mundo. Tá, então lá vou eu, hein? Você pega o ritual e você vai com o violão? Vou. Perfeito. Então vem comigo que a gente vai transcender. Let's go. Pra cá. Vamos lá. Arthur, Oi. vem comigo. Você, Sempre. então, transcende Essa música é boa demais. Queria só falar, desculpa. com o violão de ódio incontrolável. Atualmente,
você tá com 44% de exposição paranormal. Esse violão... eu tenho que te fazer uma pergunta antes desse ritual. Qual é a coisa que mais desperta ódio em você? Que você mais odeia? Caralho, velho, que pergunta pesada da porra. Eu acho que... Quando eu me sinto... Quando eu sinto que eu não consigo ajudar as pessoas, eu sinto um ódio de mim, assim. Quando eu vejo alguém também, tipo, que pode tentar ajudar e não ajuda em alguma coisa, assim, eu sinto um ódio também, assim. Parece que a pessoa não liga. Qual foi algo Acho que que um dos seus companheiros fez que você mais odiou? Que eu odiei. Eu odiei quando... Caralho, velho, que difícil essa porra. Meu Deus. É que ódio é... velho, tá. Eu É o odiei Arthur, não é o quando... Guaxinim. É o Arthur que tá respondendo. Então. Isso aí que eu tô pensando, por isso. Quando o Luciano tinha falado pra todo mundo pra gente matar a Bia, quando a gente tava lá na mansão, a gente ainda não tinha noção e tal. Não foi... foi um ódio. Eu senti ódio porque ainda tinha esperança, entendeu? Pra mim, então fiquei puto. Você presta atenção nesse símbolo que tá cravado. Esse símbolo que emana ódio, que emana um passado macabro da casa. Você sabe o que esse símbolo causou. Você sabe o que o Fred fez sobre o efeito desse símbolo. Vamos lá. O alvo do invocador desse ritual tem vantagem em todos os testes relacionados à força física, direcionado ao sentimento de ódio, incluindo combate corpo a corpo. Todos os ataques físicos ganham mais 2d6 de dano durante o efeito disso. Tá. Esse ritual custa 1/1d6 de sanidade e 8 pontos de ocultismo para conjurar. O efeito é 1d4 mais 2 rodadas. Para conjurar esse ritual, você precisa cortar a lâmina com uma lâmina a palma da sua mão, que vai causar 1 de dano em você, e sangrar em cima de um dos seus olhos, enquanto se concentra no símbolo. O seu alvo tem que estar visível e próximo a você no raio de 5 metros. Entendi. Então você corta a palma da mão, sangra em cima dos seus olhos, olha pro seu alvo, pensa no símbolo. Pensa no símbolo. E o símbolo tem que estar visível de alguma forma. E esse alvo vai ficar, pode ser você, pode ser outra pessoa, que tá no raio de 5 metros. Vai ficar por 1d4 mais 2 rodadas, com vantagem em todos os testes de força, combate e mais 2d6 em dano físico que ele der nos outros. Fechou. Você agora, como eu disse, tá com 44% de exposição paranormal. Você tá ficando extremamente forte. O seu arquétipo... Quanto de exposição paranormal você tinha antes? Antes, agora do 44, eu tinha 32. 32? Você tá passando pelo 35 e pelo 40, então. Uhum. Então você ainda vai poder escolher uma habilidade do seu arquétipo. Além do ritual que você aprendeu. Então, aos 35%, vamos lá. Você vai ganhar 1/4 da sua constituição adicionada à sua vida. Máxima e atual. Tá. Você vai ganhar mais 1 em 8 perícias que você escolher. O máximo é 18. Tá. Mais 1 em qualquer atributo que você quiser. Eu tenho que escolher um desses, é isso? Isso. Ou Não, ganho você tudo? tá fazendo... Isso tudo você tá ganhando agora. Você tá ganhando todos esses. Meu Deus. Você tá ganhando mais 1/4 de constituição em vida, mais 1 em 8 perícias diferentes, mais 1 em qualquer atributo que você quiser. Você já aprendeu o ritual de ódio. E você... Pera, esse ritual de ódio, eu acho que você precisa aprender no... Não, tá certo. E você adiciona 1/5 do seu poder a pontos de ocultismo. Ok? Tá bom. E agora, com 40% de exposição paranormal. Você ganha mais 1/4 da sua constituição de novo adicionado à sua vida. Mais um atributo da sua escolha. Não tem mais o limite de 18. Você vai aprender uma habilidade do seu arquétipo, que eu já vou te dizer quais são. E mais um kit de poder de novo aos seus pontos de ocultismo. Você upou 2. Ave Maria. Você passou por 2 barreiras de uma vez só. Você upou 2 vezes.
Nossa, Vamos lá. eu vou ter que pegar e ver direitinho pra fazer a matemática, mas Não, entendi, tudo bem, entendi. você vai upando depois. Agora eu vou te Aham, dizer só as um pouquinho. habilidades que você pode escolher. E aí você escolhe, tá? Tá. Você tem várias agora que você pode escolher. Eu vou dar um resumo rápido de cada uma e você pensa qual Tá você, bom. você vai querer. Eu vou te mandar uma foto também delas, pra você pensar exatamente qual você vai querer, tá? Fechou. Ó, vou mandar aqui. Você pode ir vendo com mais facilidade, mas vamos lá. Você pode escolher evasivo. Quando você realiza um teste de esquiva que diminuiria um dano pela metade, por exemplo, de uma explosão, você ao invés de reduzir pela metade, você anula completamente o dano. Então se por exemplo, a Erin errar uma granada e você passar pelo teste, você não toma dano. Você pode aumentar mais um de atributo se você quiser. Você pode escolher especialista. Você escolhe uma perícia que não pode ser de combate, que nunca falha, a não ser que role um desastre. Você pode escolher reflexos rápidos. Você consegue reagir até ataques surpresas. Iniciativa aprimorada. Você tem vantagem ao rolar iniciativa. Esquiva estratégica. Falhar num teste de esquiva tem as mesmas propriedades de um bloqueio. Ou seja, se você falhar no teste de esquiva, você ainda reduz o dano pela metade exponencialmente pelo grau de diferença. Gostei. E agora, as habilidades de 40%. Analisar a brecha. Durante o combate, você pode gastar sua ação principal e de movimento para analisar o comportamento do inimigo, achando uma brecha para atacar ele. Declarando essa brecha em voz alta, todos os ataques físicos ao alvo na próxima rodada vão ter vantagem. Só pode ser realizado uma vez por alvo. Ok. Entendeu? Aham. Você vai analisar um alvo e quando você vai gastar sua rodada analisando ele e você falar, ele se mexe de jeito estranho. Usem isso. Todos os seus aliados vão ganhar A gente vantagem. achar meio um ponto fraco, Isso, assim, e todos os né? seus aliados Pode vão ganhar vantagem na próxima rodada contra ele. Mira Certo. certeira. Depois de passar uma rodada inteira mirando, você vai causar o dobro de dano se o resultado for extremo. Então se você mirar Caralho. e acertar um extremo, você dá o dobro de dano do seu extremo. E epifania. Você realiza um teste de inteligência para examinar o ambiente ao seu redor, podendo encontrar vantagens variadas, dependendo do valor de sucesso. As vantagens podem variar de acordo com a situação e pode se aplicar a combate. Por exemplo, você pode ganhar dano adicional, vantagem no ataque e imobilizar o inimigo. Um exemplo aleatório. Você pode perceber uma pedra solta que vai cair na cabeça de um inimigo. Ou um parafuso solto numa porta que pode ser removido para facilitar o arrombamento. Entendi. Qual dessas habilidades você quer? Tem que ser uma da primeira dos Qualquer uma 35 e qualquer dos uma 40, dessas que eu falei. Ah, tá. É uma só Uma pra só, tudo isso. uma só pro 40, Você escolhe Tá. qualquer uma que você quiser. Tá, acho que eu vou pegar a da brecha mesmo. De dar vantagem pros seus aliados na próxima rodada. Uhum. Você sim. pode fazer isso uma vez por alvo. Você analisa a brecha, vocês aproveitam a brecha e depois a vantagem acaba. Você não pode mais achar outra brecha. Uhum. Tá? A epifania, repete rapidão, só, mais ou menos, só como Você é que é? realiza um teste de inteligência para examinar o ambiente ao seu redor. Você consegue achar vantagens situacionais que podem variar de adicionar um pouco mais de dano, pode imobilizar o inimigo dependendo do que você encontrar, varia muito do ambiente que você tiver. Não, eu quero da brecha. Analisa a brecha. Eu vou te mandar então a descrição dela aqui. Não. Fechou. Mandei. Pode acionar a sua ficha, muda os status que eu te passei e vamos voltar pra lá. Vou mudar. Show. Opa. Voltamos. Oba. Oiê! Oi. Vocês veem o Arthur desmaiando. Não, O mentira. Arthur, ele rapidamente transcende e volta mais poderoso do que nunca. Bebê. Eita, safadão. Acho que foi já, Agatha. Posso deixar o violão aqui? Pode, claro. Tá, coloca assim. Tava ocupada, né? Ele é muito bonito. Ela tá olhando pros itens no balcão dela, assim. Vocês quiserem tá. comprar alguma coisa? É louca, velho. Vocês quiserem comprar alguma coisa também? Tá disponível aqui. Eu tô encostado no balcão, esperando. Você vai comprar alguma coisa, cara? Eu não tenho dinheiro. Alguém fica colocando o tratamento lá com a Marcela na minha conta, né? Oh, não fui eu. Eu te empresto se você quiser. Por um momento eu lembro quem foi, aí eu fico cabisbaixo de novo. Safado. Se você quiser, eu te empresto. Eu tenho um pouco aqui sobrando. Não, E eu tá também tudo já bem, comprei melhor... um monte de coisa da sua conta, então se você quiser. Tá tudo bem. Eu tenho certeza que o outro pessoal vai querer também alguma coisa da Agatha. Então, quando eles escolherem o deles, eu escolho o meu. O resto do vamos grupo avisar eles tá que fazendo tem o quê enquanto isso?
Tô conversando com... Tô parado. Tô conversando com o Luciano. Tô quieta ali. Fernando, no tá o trabalho. Fernando agora. Não, Fernando. Ué, Fernando. Mas você não acha que volta a visão, não? Não acho que deva voltar. Igual a Ícaros, quando voa muito perto do sol, sua asa derreteu, eu acho que essa é a minha punição. Queria salvar todo mundo. Acho que Tá. só deve ser assim. Eu acho que o Kaiser e o Arthur estão na Ágata. Vocês querem ir também? Eu Sim. acho que vocês querem transcender, né? A gente precisa ficar mais forte, Fer. Eu só saio andando. Tá, eu posso ir lá. Eu te levo. Eu vou ajudar o Dante aí. Perfeito. Vocês chegam então na sala da Agatha. Vocês veem o Arthur voltando e deixando o violão. E vocês veem, né, o Kaiser olhando essa listinha de itens disponíveis pra vocês agora. O que tá acontecendo, Luciano, aqui? Vocês acharam alguma coisa interessante? Kaiser. Eu acho que o Arthur acabou de transcender. Você transcendeu, Arthur? Aham. Deu pra perceber? Ele acabou de transcender com... É que deu pra ver o violão ali. Ah. Não, eu transcendi. Agora ela tem um cardápio, olha. Vocês Eu querem vou comprar deixar alguma ele com coisa? ódio. Que esse cardápio de quê? Comprar? Tem... Olha aqui, tem um monte de coisa. Tem itens que vocês podem usar em eu vou ler batalha. pra ele. Tem Eu não rituais consigo novos. ver. Chega aqui, Dante. Claro. Tenta... Ele pode tocar, Agatha? Claro, fica à vontade. Ah, cuidado que tem coisa aí que machuca. Eu leio em voz alta Eu vou pro colocar Dante no tudo que tem no Dante aqui. cardápio. Ok. Eu coloco ele mais perto da mesinha. Você chegou a ler sobre o encantamento de... Os Eu li encantamentos todos, li os também? 4 rituais, li os objetos consumíveis e os amaldiçoados. Agatha, eu preciso muito desse livro. Eu também preciso. Mas por quê? Eu preciso desse livro. Porque eu preciso me defender. Você tem suas armas, você consegue enxergar por que você precisaria de um ritual pra derreter criaturas de sangue. Porque é útil. E eu tenho certeza que minha utilidade pra isso é maior que a sua. Eu tenho assuntos inacabados e eu preciso desse ritual. Pra um desses Todos assuntos. temos assuntos inacabados, Dante. Você criou uma criatura de sangue que você precisa destruir? Que eu criei. Eu pego o livro Ah, é? na minha mão. O valor desse livro, ele é um pouco carinho, viu? Deixa eu ver aqui. Ele vai ficar... É o livro. 3.500. É só botar na conta do cara. Eu tenho apenas... Eu olho pro Arthur assim, ó. Eu fico olhando pra ele assim enquanto eu tô falando. Foi Eu mal. só tenho 3.000. Eu não tenho mais como pagar o resto desse livro. Eu ajudaria, mas... Eu li o anel aqui. Eu não sei, acho que seria bom pro Lu. Ele... dá tiro, né? Quanto dinheiro vocês têm todos juntos? Eu tenho 3.200. Eu pego minha carteira assim, eu começo a ver. Eu tenho 1.960, Agatha. Eu tenho tivesse qualquer coisa, 2.900. Ela puxa a calculadora assim. Vamos lá, então, como é que é? Quanto você tem? Um de cada vez. Eu Sim. tenho 1.960. 2.900. 1960 mais... 5.600. 5.600 mais... Mas Ninguém ninguém? mais quer pagar nada, não? Eu tenho 1.100. 1.100 mais 2.900. 9.900. Tem mais algum? O Dante, quanto você tem mesmo, Dante? Você quer que eu veja? Eu Você não lembro, lembra? eu tava com mais ou menos 3.000. Aqui, eu dou meu celular pra ele, porque Eu não sei. Quanto de você tem eu na olho conta, assim. Dante? eu tenho 3.270. 2.270. Vocês estão com quase 15 mil. Se vocês organizarem direitinho, vocês conseguem comprar um monte de coisa. Caralho, 15 mil é muita grana. Tá. Ah, por mim tudo bem, se vocês quiserem usar meu dinheiro aí, não tem problema. Eu acho que vai ser bom pra todo mundo, não? O que Eu acho cada um sim. quer? Eu tô me sentindo bem mais forte agora. Eu só queria muito esse ritual. Fernando, você lembra
Você não deve lembrar do dia, né? Mas... quando eu tentei salvar aquela criança, ela se transformou numa criatura de sangue e foi nesse momento que eu vi o Léo morrendo. Eu não sei onde tá essa criatura. Eu preciso destruir essa criatura. Kaiser, Aí. não tem dinheiro na mochila dele? Até tem, mas... Você tem certeza que você quer usar? Eu acho que ele ia querer que a gente usasse. Se fosse pra gente ficar mais forte, eu acho que sim. Mas se você acha que não, eu concordo com você. Só tô falando. Não, eu também acho. Eu pego a mochila do Joe e aí eu tiro da mochila dele... Calma aí, deixa eu ver. 3.500. 3.500. Nossa. Não, já pagou pra nós, mano. Já fez empréstimo pro Dante, mano. Vocês estão com 18.330. Aí pronto, agora todo mundo consegue. Escolhem o que vocês querem aí. E o que sobrar eu vejo. Aí eu encosto aqui na parede, aqui atrás da sala. Gente, como a gente tá bastante junto, eu acho que a gente não vai receber por ontem, não vai? Vocês não querem... E se vocês quiserem, deixar todo o dinheiro... eu dou 2.000 naquele livro que vocês nunca usaram. O livro de ódio. É uma versão mais fraca. Ah, o livro do Sidney tá no armário. Eu guardei lá, eu acho que o Lu não sabe também. Arthur, Oi. você acha que vocês ainda querem manter esse livro? É o mesmo ritual que você acabou de aprender, só que é uma versão mais fraca dele. Eu posso dar 2.000 por ele. Pode ser útil pra outro pessoal, agente que precise. E aí, ouviram? Gente, Tá, Você... vocês tá vão bom. querer usar ainda o livro ou não? Eu pensei em Acho melhor usar... Eu pensei em usar pra mim, mas... Se é mais fraco do que você tem, eu posso ver outra coisa aqui no cardápio da Agatha. Não, então fica à vontade. Se quiser usar, tudo bem, mas... Enfim. Bom que ela falou já pra explicar pra vocês, eu tinha esquecido. Escolhe aí de uma vez. Deixa eu ver aqui. Eu falo de trás. Calma, eu tô lendo. Enquanto isso, o que os outros fazem? Olha ele escolhendo. Eu tô esperando todo mundo escolher. Eu tô só com o livro na mão pra perguntar. Gente, vocês não tem problema de eu ficar com esse livro. Eu realmente só... Eu tenho uns motivos pra precisar muito desse ritual. Eu Você tô quer usando ele, esse Dante? livro também, Dante. Desculpa. O que você disse, Eren? Eu acho que ele perguntou isso. Eu quero esse livro também. Se seu motivo é se proteger, eu tenho certeza que qualquer uma das coisas aqui pode te ajudar. Mas esse livro eu realmente preciso pra poder destruir aquilo que eu criei. Você nunca falou disso antes, né? Tá falando disso agora. Sim. É o mesmo ritual que eu aprendi esse, não é mesmo, Agatha? O qual, desculpa? Não, O livro que ele tá falando? Não, o livro que ele tá falando é pra outro? destruir criaturas de sangue. Ele é extremamente poderoso contra criaturas de sim. sangue, mas não é tão bom quanto as outras. Pera aí, eu vou lá pegar o livro do moço. Eu vou Você lá. vai querer vender? 2.000? Eu nem ouvi ela, já fui correndo pegar no armário. Olha pros outros. Mas, Dante, você não vai 2.000? ficar sozinha. Eu pego e A volto. gente tá aqui. E 2.000? caso esse monstro apareça, eu posso usar esse ritual nele. Mas fui eu que criei ele, não é sua responsabilidade destruir ele. 2.000? Ele foi minha Eu criação. boto o livro aqui na mesa. 2.000? Quanto é que é 2.000. a faca? A faca... Calma aí. A faca de descarnar? Esse ritual é meu! Eu criei esse ritual, sabia? É mesmo? Ela... É o que você usou nas minhas costas? Ele é muito foda. Eu sei uma versão um pouco mais forte tiro do que assim, essa ó, lá na pra eles faca. verem. Olha como é que ficou, olha como é que ficou. Eu sei, eu tava aqui. Não, eu tô mostrando pro Fernando. Nossa, Arthur! Por quê? Bom, Tinha um negócio nas minhas costas, ela me ajudou a tirar. essa faca com descarnar é uma versão mais fraca do que eu sei, mas obviamente, né? Eu criei o ritual. Eu vou ser a mais forte.
Ele custa... Quanto que eu botei? Ela puxa as folhas. 4 mil. Nossa. 4 mil? E se eu te vendo o livro por 2.500? Puta que pariu. Se o Veríssimo descobrir, ele me fode. Mas tudo bem, vai. Agatha, Tá bom, toma. Eu dou o livro pra ela. 1.500. Do- É 4 mil? Você me deu 2.500? 1.500? Ah, sim. Gente, vocês acham que eu posso Vai, ué. pegar... Sim, Fica à vontade, pô. Tá, eu vou querer então a faca e o anel também. O anel espiral? É. Esse é muito louco. Olha isso. Ela vai e coloca ele no dedo. Você vê o dedo dela, tipo, mexendo, vibrando rápido pra caralho, assim. É muito foda. Tá, esse aqui é 3 mil. Não é 2? 2 mil, desculpa. Aqui 2. É 2 mil, é 2 mil. É que a gente já tá com dinheiro junto, né? No total vai dar 3.500, certo? Isso. Tá, eu dou tudo que eu tenho pra ela, eu fico zerado. Perfeito. Então você agora tem o ritual de... Você tem a faca de descarnar e você tem o anel espiral. Que deixa você dar 2 tiros sem Bora. desvantagem, mas o segundo dá metade do dano. Tá. Gente, eu vou transcender, tá? Tá bom. Vai lá, Fer. Eu não sei se... o Lu me falou que ele conseguiu transcender, mas... Eu não sei se eu vou conseguir. De novo. Você lá. consegue. Só vai saber tentando, amigão. E eu vou pra dentro do círculo. Do cinto. Você começa a transcender, então. Deixa eu te puxar pra outra... Vem comigo aqui pra outra sala. Muito bem. Deixa eu puxar você aqui e tira o Arthur. Luciano e Fernando. Da coisa assim. E o Fernando tá errado. Tá. Vai ser o Luciano e o Fernando, só que o portete do Fernando acabou dando um bugzinho aqui. Então a gente Não vai... tem nada aqui. A gente vai só com... Vai aparecer só o Luciano, mas o Luciano e o Fernando transcendendo juntos. Bem-vindos de volta, mais uma vez. Vocês dois. E dessa vez, Fernando, você é bem-vindo aqui. Você tá agora com... Você tem quanto originalmente agora de exposição paranormal? 10% com o Fernando. 15 com o Fernando e... agora. Você tem 15% de exposição paranormal com o Fernando. E isso Ok, te dá... Com o Luciano tá 30, né? Você tá transcendendo com a faca, né? Você tá transcendendo com o Fernando ou o Sim. Luciano com a faca? Você Com escolhe. o Fernando. O Fernando quer o ritual da faca? Ah, não. Assim, ele foi transcender porque ele sabia que ele ia encontrar O ritual é bem o Luciano. poderoso. O Fernando não vai conseguir aprender. Ele vai tomar o ritual. Tá, eu vou... Não, sim, eu vou botar no Luciano. Você, ok. Essa era a ideia no início. Ok, tudo bem. É só... É que eu não sabia que o Fernando ia ser bem-vindo aqui. Você transcende e você tem essa escolha. O outro lado te permite escolher. Ele meio que te dá esse empurrãozinho e fala, se liga, só um de vocês vai conseguir. Só um de vocês tem a capacidade de aprender esse poder. Fernando, você ganha um atributo e 1/5 de poder aos seus pontos de ocultismo. É isso. E agora você tá com 15% de exposição. Calma aí, vamos lá. Muita coisa pra minha coisa. Eu ganho, então, 1/5 de ponto de ocultismo. E um ponto de atributo no que você quiser. Tá bom. Agora, Luciano, Luciano. a gente tem uma conversa. Você tá agora com 42% de exposição paranormal. Você tá ficando extremamente forte. Você tava antes com quantos por cento? 30. 30, você vai upar, você vai passar por 2 transcendências diferentes. Vai passar por 35 e por 40. Você vai upar 2 vezes. Se prepara. Nossa. Então vamos lá. O seu arquétipo é de ocultista, certo? Isso. O arquétipo de ocultista ele tem uma habilidade especial. A partir dos 40% de exposição paranormal, quando você transcende, você pode aprender um ritual e
ganhar uma habilidade de ocultista. Normalmente você escolhe ou um ritual ou habilidade, mas como você é um ocultista, você ganha os dois. Então, no 35 você vai pegar só o ritual, e no 40 você poderia ter pego outro ritual e uma habilidade. Mas agora você sabe disso. Sim. Vem comigo. Então você na verdade vai pegar 2 habilidades e um ritual. Tá bom? Tá. Você tem 2 habilidades para escolher. Vamos lá. 35% de ocultista. Você ganha 1/4 da sua constituição adicionada à sua vida. Tá. Habilidade de arquétipo que a gente já vai ver. 1/4 de poder a seus pontos de ocultismo. Eu vou anotando tudo aqui agora, Depois só você pra não manda na atrasar ficha. muito, depois Tudo eu bem, faço. isso. 1/4 de poder a seus pontos de ocultismo. Tá. E você pode trocar 2 pontos de atributo de lugar. O máximo é 18. Então você pode pegar 2 de Ok. força e colocar em poder, você pode fazer o que você quiser. Você vai escolher agora entre esses poderes. Mente inabalável. Você tem vantagem em teste de sanidade ao encontrar criaturas paranormais. Iniciativa aprimorada. Você tem vantagem de rolar a iniciativa. Camuflar ocultismo. Você ganha 2 pontos de ocultismo. Gastando 2 pontos de ocultismo, você consegue criar uma fina camada ilusória na sua pele, ocultando todas as tatuagens do seu corpo por até 1 hora. A mente inabalável teve um buff, na verdade, teve um update, acabei de ver. Tá. A vantagem em teste de sanidade é encontrar criaturas paranormais e invocar rituais. Toda vez que você for invocar um ritual, você vai ter uma vantagem no teste de sanidade. Já vou pegar nesse. Mente Então. inabalável. Vambora. Ok. Agora, 40% de exposição paranormal. Se prepara. Esse é bom. Você ganha 1/4 da constituição adicionada à vida. De novo. Você vai aprender o ritual que você acabou de transcender. E o ritual que você transcendeu agora foi o ritual da faca. Isso. Descarnar. Depois eu coloco ali bonitinho. Luciano, me descreve a maior dor física que o seu personagem já sofreu. O que aconteceu e como ele se sentiu. A maior dor física? Eu acho que a maior dor física pode ser quando teve o ritual pro Fernando entrar no corpo dele. Porque eu acho que isso abusou muito e foi muito invasivo no corpo do Luciano. Você estava desacordada por boa parte, mas sim, foi doloroso quando você voltou. Como você se sentiu? Um lixo. Você tá aprendendo a descarnar. Você descarna a pele do alvo. As informações do ritual estão ali na direita. Você pode marcar depois Sim. direitinho. Mas você vai causar 2d10 mais 2 de sangue em qualquer alvo. Mas não funciona em criaturas de sangue. Então um zumbi de sangue não sofre um descarnar. É impossível. Sim. Ele não tem como sofrer pelo próprio elemento. Você, pra invocar isso, precisa derramar sangue de humano em cima do símbolo e se concentrar. E o alvo tem que estar visível a 10 metros. A conjuração é instantânea. E agora, as habilidades de ocultista, 40%. Se você quiser pegar uma das habilidades de níveis anteriores, você pode também, viu? Tá. Concentração inquebrável. Permite ao ocultista gastar sua ação de movimento para invocar 2 rituais na mesma rodada. Ou manter-se concentrado em um ritual enquanto conjura o outro. Se tiver um ritual que mantém a concentração, um ritual contínuo, você pode se concentrar nele gastando a sua rodada de movimento para atacar outro ao mesmo tempo. Afinidade com o outro lado. Aumenta a sua taxa de recuperação de pontos de ocultismo para 2 pontos por hora, ao invés de 1. E defesa paranormal. É um novo tipo de reação defensiva. A coincidência paranormal. O invocador consegue gastar 3 pontos de ocultismo para adicionar um dado de desvantagem para um ataque físico que está prestes a sofrer. Qual você quer? Tá. Eu acho que não faz sentido eu pegar o último, porque eu já tenho o ritual de reação, que eu já conseguiria usar com isso. Inclusive, eu vou pegar o primeiro. Que a gente tem que colocar, esse ritual sofreu um buff. Ele estava um pouco mais fraco que os outros rituais, então eu dei uma adaptada, eu estava rebalanceando nosso combate, e esse ritual agora tá mais forte. Eu te passei as informações dele, deixa eu ver se eu tenho aqui. Passou. O ritual... Qualquer coisa eu leio aqui pra você. Update, Luciano, achei. Dessa vez, agora, o seu ritual de reação funciona da seguinte maneira. Quando você toma um golpe, você tem a opção de usar esse ritual como defesa se você estiver segurando um objeto tecnológico na sua mão.
Quando você usa o ritual de reação, metade do dano que ia ser causado em você volta pro seu atacante em dano caótico. Mas essa parte do dano é causada aos seus pontos de ocultismo. Então se você ia tomar 10 de dano, 5 vai pra você e 5 volta nele e você perde 5 pontos de ocultismo. Se você não tiver mais pontos de ocultismo, aí você perde esse dano na sanidade. Então, por exemplo, se você tem 2 pontos de ocultismo, você perde 2 e mais 3 de sanidade pra fechar os 5. Um exemplo. Você não usar esse ritual não gasta pontos de ocultismo, porque você já vai estar tomando pontos de ocultismo ao tomar a porrada dele. E você só precisa estar segurando o objeto tecnológico. Esse foi o update do seu ritual, ele tá um pouco mais forte. E qual vai ser a habilidade eu vou que você pegar escolheu? a primeira habilidade que você falou. A concentração inquebrável, 2 rituais numa rodada só. Uhum. Perfeito. Deixa eu só perguntar mais uma coisa. No 40% eu só ganho 1/4 de constituição na vida. 1/4 de constituição na sua vida, sim. Tá bom. Não tem nada de ponto de ocultismo nem nada, né? Tem sim, desculpa. Eu pulei sem querer. Você ganha... no 40% você também pode trocar 2 centímetros de lugar de novo. Máximo. Não é mais máximo 18. Tá. Você pode passar de 18 agora. Uhum. E você ganha 1/4 de poder a ponto de ocultismo nos 2 níveis, no 35 e no 40. 1/4 de poder. Ok. Pronto? Show. Aí eu já vou fazendo tudo aqui enquanto rola o Transcendemos. resto. Vamos voltar. Vale. Estamos de volta. Tarde. O Luciano volta. Opa. Oi, Fernando, voltou o Luciano? Foi o Fernando, voltou o Luciano. Oi, gente. Lu, Bom, Transcendeu? Sim. Como foi? Foi bom. Por incrível que pareça. Foi bom. que bom Feliz então. por você. Quem é o próximo? Antes disso, eu só quero perguntar, Eren. Eu realmente não quero que tenha nenhum ressentimento. Eu tenho muitos motivos pessoais pra esse ritual em específico. tudo bem, mas a gente é um time. E se você precisa matar alguém, a gente pode correr atrás desse alguém e matar junto. Eu só quero destruir essa criatura. A gente Posso? pode destruir ela junto. Você não tá mais sozinha. Ninguém aqui tá sozinha. Às vezes, infelizmente pra mim que já vi muita gente morrer e agora nem isso mais eu consigo, fica difícil de acreditar nessas coisas. Não tem nenhum outro ritual aqui que você acha que possa ser útil pra você? Porque pra mim esse daqui é muito importante. Ei, não necessariamente você precisa aprender um ritual pra ficar mais forte quando você transcende. Então, Vocês sabem, vocês têm algumas escolhas pra fazer. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Vocês entendem? Né? sim, eu já Sim. transcendi sem ritual e o paranormal me deixou mais forte. Infelizmente o paranormal também já me tirou muita coisa. Eu sinto que eu sou muito mais fraca que você, Dante. Muito mais fraca que o Joey. E eu queria muito esse ritual. Mas por que que um ritual de derreter criatura de sangue vai te deixar mais forte? Se a gente já lutou contra tanta coisa diferente. Eu só preciso destruir só uma criatura. É só uma criatura. Kaiser, me ajuda aqui, porque eu não sei o que falar pra ela. Mano, eu tô encostado na estante e eu só falo... Vocês acham mesmo que essa é a hora de discutir isso? Não, totalmente. A Erin mesmo falou, a gente é um time, então vocês entram num acordo aí. Não tem mais nenhum outro ritual aqui que possa te ajudar, Eren. Os rituais vão ajudar todo mundo. Eu só quero ser mais forte pra vocês. Agatha, tem alguma outra coisa que possa ajudar a Eren aqui? Eu não sei. O que você quer exatamente, Eren? E se tem uma coisa que eu aprendi, é que não é ritual que vai mostrar sua força, não. É o jeito que a gente se comporta como um time e o jeito que a gente vai ajudar uns aos outros. Não é um ritual que vai fazer você se sentir mais forte, Harry. É você confiar na gente
e a gente seguir juntos em frente. Não é um ritual. A gente já é forte junto, a gente conseguiu mostrar isso. Eu tô todo dia tentando me virar mais forte também. Mas eu não acho que eu preciso de um ritual pra continuar seguindo em frente. Vocês têm razão. Pode ficar, Dante. Eu vou fazer com cicatrização, pode ser? Quanto que é? Cicatrização, esse é bem caro, ele é um ritual bem requisitado por todo mundo. É cicatrização decente. Ele é extremamente poderoso, é 7.500. Quanta gente tem mesmo? Você reconhece, Dante, você sabe esse ritual, mas você sabe uma versão mais fraca dele. A versão... Eu não... Ah, ela descreveu o ritual em voz alta. não, então, acho que o Arthur leu pra você, ou o Kaiser, eu não lembro. Ah, verdade. Esse ritual mesmo que eu usei pra tratar os ferimentos da Eren e do Joey. E acho que de todos vocês, em algum momento. Ele é muito Só bom. que- Com certeza. Vocês Mas acham ele é que bem vale perigoso. a pena gastar 7 mil? Ah, Eu Você acho foi a que... pessoa que contribuiu mais dinheiro pro grupo, eu acho que você tem o direito de pegar esse eu ritual. não tô... E Eu não tenho problema com dinheiro, não. Ele cura lesão grave, viu? Uma coisa que seu ritual não faz, Dante. como que eu traduzo isso pra... relaxa, que eu vou manda. falar. Tá. Esse ritual pode cicatrizar ferimentos que o meu não conseguia. Beleza. Será que eu poderia ficar com esse ritual e o amuleto elétrico? Ou seria muito? Quanto dinheiro vocês têm agora? Vocês pagaram o... Foi 3.500 do Luciano, com os 2 itens que ele comprou. Vocês são com 14.830 agora. Ah, eu ia ficar É muito mais o triste. livro. O livro é 5 mil? O livro a gente comprou, vai ficar pro Dante pra Eren. Ah, o livro... vocês compraram o livro? O livro era... Deixa eu pegar aqui. O livro era 3.500. Tá. Ah, Talvez vocês queiram considerar alguns objetos consumíveis também. Esses frascos e pergaminhos podem ser úteis pra vocês durante os... É o mais popular entre os agentes aqui da Ordem. Agatha, eu tenho o diário da Fred... Do Fred e da Mari. Será que você pode dar uma olhada? O quê? Quem? Eu tenho o diário que eu peguei deles. De quem? Eu não sei o que você tá falando. Da missão que a gente foi. Ah, Eu entrego o diário pra ela. ela pega... Ela começa a folhear. Tem alguma coisa escrita em algum lugar? Não tô entendendo. Eu só queria ver se tinha alguma coisa no diário. Ah, não. Normalmente nesse ponto vocês já conseguiriam sentir alguma coisa vindo dele. Ela te entrega de volta. Beleza. Eu vou então fazer o ritual da cicatrização. Ah, são Sim, 7.500. Eu sei que é meio caro, mas eu não tenho escolha. Esses itens são muito poderosos. Tá bom. Eu só vou andando aqui. Você vai transcender então com o livro, com o cristal, né? Sim, cristal. Você então se concentra nesse símbolo do cristal e você começa a transcender. Vem comigo aqui pra baixo. K, vamos lá. Deixa eu puxar você. Aqui. Erin, você tá com quanto de exposição paranormal agora? 31. 31? Você atingiu... Deixa eu só garantir aqui. Você atingiu 40. Você vai passar por 2 níveis de exposição paranormal. Você tá com 40% de exposição paranormal. Você tá extremamente poderosa. O que significa que você vai poder escolher uma habilidade de investigadora e além do ritual que você vai aprender agora. Então vem comigo. Primeiro, nos seus 35% de exposição paranormal como uma investigadora. Você vai aumentar. Você não precisa mudar na ficha agora, só vai marcando as coisas que eu vou te mandando. Tô anotando. Tá. Você adiciona 1/4 da sua constituição à sua vida máxima e atual. Mais 1 em 8 perícias de escolha. Calma, só fala devagar. Eu vou te mandar uma foto de todos pra você já não precisar nem anotar. Eu te mando certinho aqui. Ah, beleza. Eu Tá. só vou descrever o que você vai upar. Ok. Você vai ganhar 1 ponto de atributo, mais 1 em 8 perícias diferentes. Você vai aprender o ritual que você está aprendendo agora. E você vai adicionar 1/5 do seu poder a ponto de ocultismo, além de adicionar 1/4 de constituição à sua vida.
E agora em 40% de exposição paranormal. A gente já vai entrar no seu ritual. Você ganha mais 1/4 da sua constituição adicionada à sua vida. Mais um atributo de escolha, sem limite de 18 agora. Você pode passar de 18. Você aprende uma habilidade de arquétipo, que a gente já vai entrar. E vai ganhar 1/5 de poder a seus pontos de ocultismo. Agora você vai ter essas habilidades diferentes aqui. Você vai ter analisar a brecha. Durante o combate, o investigador pode gastar a sua ação principal e de movimento para analisar o comportamento do inimigo, achando uma brecha para atacar. Ao declarar essa brecha em voz alta, todos os ataques físicos ao alvo na próxima rodada terão um dado de vantagem. Só pode ser realizado uma vez por alvo. Se algum outro investigador fizer o mesmo que você, essa brecha já foi vista e você não pode usar. Tá. Essa é a primeira habilidade de Isso. escolher? A segunda é mira certeira. Depois de passar uma rodada inteira mirando, o investigador causa o dobro de dano se o resultado do ataque for extremo. Então se você mirar numa rodada, você ainda vai ter a vantagem. Você causar extremo, você dá o dobro do seu extremo. Nessa mira certeza. E epifania. Você vai realizar um teste de inteligência para examinar o ambiente ao seu redor, podendo encontrar vantagens para rolagens variadas dependendo do momento. Então você pode achar uma vantagem para imobilizar o inimigo, achar uma pedra que vai cair na cabeça dele, ou um parafuso solto numa porta que vai facilitar o arrombamento. Você pode usar isso em diversos momentos. Mira certeira. Você vai pegar a mira certeira. Tem esses 3 só pra escolher ou tem mais? Não, tem os de 35, não são tão poderosos quanto esse. Tem reflexos rápidos, permite que você reaja a ataques surpresas. Iniciativa aprimorada, você tem vantagem na iniciativa. E esquiva estratégica. Falhar num teste de esquiva ganha as mesmas propriedades de um bloqueio. Você reduz o dano parcialmente, mesmo falhando. Aí eu preciso escolher do 35 e do 34? Não, só do 40. Não, você escolhe, 40. de todos que eu te falei, você pode pegar qualquer um. Tá bom, mira certeira. Mira certeira. Então, quando você passa uma rodada mirando, se você causar extremo, é o dobro de dano. Perfeito. Sobre o seu ritual. Ritual de cicatrização. Discente. Esse é pegado. As informações dele estão ali na direita. Essa que a gente tá vendo agora. Mas uma coisa que eu quero te perguntar. Qual é o seu maior arrependimento? E se você pudesse mudar algo no seu passado, o que seria? Falar isso, eu volta tudo na minha mente. Eu me arrependo de não ter tentado mais, de não ter corrido atrás da minha avó quando eu podia, de ter deixado ela partir. E me arrependo de ser ingênua o tempo todo. Eu mudaria... O que eu mudaria? Eu mudaria o acidente do meu pai, talvez. Se eu pudesse mudar. Você mantém as memórias do ritual de cicatrização. As informações dele estão ali na própria mesa. Você agora consegue curar 2d6 mais 2 de vida à distância, gastando 7 pontos de ocultismo. Consome meias cinzas humanas e você precisa se concentrar no símbolo e ter a ferida no campo de visão. Você pode escolher 2 feridas. Se a pessoa tomar uma facada de 5 e outra facada de 7, você pode curar as 2 ao mesmo tempo. E se isso for uma lesão grave, você fecha a lesão grave e cicatriza, desativando a lesão grave no personagem. Certo. Você termina então de transcender, voltando extremamente mais forte. Vamos lá em cima. Você conta as coisas que eu tenho que aumentar? Eu te mandei no WhatsApp, você pode ver lá. Ah, beleza. Estamos de volta, a Erin termina de transcender. Oi, Eren. Ela só pisca e volta rapidinho. Agatha, eu vou querer tatuar, viu? Vou ficar aqui esperando. Claro. Não se preocupa. Eu quero tatuar também. Vambora. Eba. Tá, eu vou conversar com o menino do laboratório lá. Renan. Né? Pra ver se ele me ajuda numa coisa. Falta alguém transcender. Sim, eu vou entrar com o livro então.
Você pode só mostrar onde tá o círculo? O livro. O livro de. Eu me aproximo de e criatura. eu ajudo o Dante. Obrigado, é aqui, Ellie. Dante. Vai lá. Tá, Ok. eu entro. Você Dentro do círculo. começa a passar a mão pra sentir o símbolo marcado no chão. A Agatha vai te ajudar, mas ela para quando a Erin chega perto. E vambora, Dante. Vem comigo transcender. Você é o último, né? Vai lá, Dante. Não falta Acho eu que falta ainda. Então o Kaiser. Kaiser, tá, ok. Vem comigo. Cansou, é? Não, tô só. Não. Eu vou Pra mim é legal pra contigo. cacete transcender. Eu tô sempre. Eu só penso que vocês ficam esperando só. Mas eu adoro transcender. Não, a gente tá curtindo, a gente tá teorizando. Vamos lá. Eu puxei o Luiz sem querer. É o Hakim. Muito bem. Eu vou. Hakim. Dante. Ele. Você começa a se concentrar no símbolo. E mais uma vez, tudo começa a fazer sentido. Você se lembra de todas as verdades e o que forma o outro lado e as motivações dele. Mas você vai esquecer. O que vai ficar é o que a gente vai falar agora. Você começa a se concentrar no símbolo de derreter criatura de sangue. As informações do ritual estão aqui do lado, não vou ser tão específico, você já pode anotar aí. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Pode fazer. Qual a criatura paranormal que você mais odeia e por quê? Mas odeio a que eu criei. Porque eu sei que foi minha culpa. Ela tá nesse mundo, foi eu que criei ela. No dia do ritual do Fernando e Luciano. A Exatamente. criatura que matou Leonardo Gomes. A criatura que surgiu da criança do hospital. A criatura que surgiu de um erro meu. Perfeito. Muito interessante, inclusive. Dante. Você tava com quanto de exposição paranormal? Tava com 35. 35? Então você vai passar agora pra 40%. Você vai, por ser um ocultista com 40%, você vai aprender o ritual e ganhar uma habilidade de ocultista juntos. Então vamos lá. Com 40%, você ganha mais um quarto da sua constituição adicionada à sua vida. Você Sim. vai aprender um ritual e uma habilidade de arquétipo, que é o que a gente tá fazendo agora. Você vai adicionar um quarto do seu poder aos seus pontos de ocultismo máximos e atuais. E pode trocar 2 atributos de lugar. Não Eu tem posso mais o máximo de passar 18. Não tem mais o máximo. Posso trocar 2 pontos. 2 pontos e não tem mais máximo de 18. Eu posso ter 20? Você pode ter 20. Tá, eu tenho 20 de poder agora então. Tem 20 de poder agora. Tenho 20 de poder agora. E isso conta pra um quarto também? Sabe o que vai acontecer agora? O que é? Você tem vantagem em todos os testes de sanidade. Nossa. Bora, senhor. Da hora. Eu tirei esses pontos. Pode colocar de- isso em eu posso- habilidade. Você, por ter 20 de poder, ganha vantagem em todos os testes de sanidade. Tá, habilidades. Onde que tá isso? Habilidades lá embaixo, na ficha. Tá. Nossa, inscrição, característica, pertence, pessoas. Vou botar em. Tá lá no final da ficha. Cara. Bem no finalzinho, lá em cima Ah, de anotações. anotações. Em cima de anotações, tem habilidades, não? Eu não tenho Botafá? Você tá na ficha certa? Eu tô na ficha certa. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou botar aqui Ah, só. tá lá em tipo, cima, é o primeiro, em cima de antecedentes. Eu tô maluco. em cima de- Ah, tem mesmo. É. Você coloca aí vantagem todos os testes de sanidade por causa do poder 20. E agora vamos lá. Tá. Eu posso tirar de quais atributos, só pra saber. Qualquer um. Não, pera. Até sorte? Sorte também. Você pode tirar de sorte. Nossa, tô azarado agora. Quantos sorte você tem? Tinha 14, vou pra 12. Ah, tá. Achei que você ia Pra ter, sortudo é. ainda. Não é bom zombar da sorte. Não, tá lá. Ok, você mudou todos os atributos que eu falei. Agora vamos lá. Você pode escolher um Mudei. desses arquétipos aqui, um desses Eu habilidades. ganhei um vida que você falou também, né? Você ganha vida, é um quarto de constituição. Tá. Dale. Concentração inquebrável. Permite ao ocultista gastar sua ação de movimento para invocar 2 rituais na mesma rodada. Ou se manter concentrado num ritual enquanto conjura outro. Afinidade com o outro lado. Aumenta sua taxa de recuperação de pontos de ocultismo para 2 por hora. E defesa paranormal. Um novo tipo de reação defensiva é desbloqueada, a coincidência paranormal. Um invocador pode gastar 3 pontos de ocultismo para adicionar um dado de desvantagem ao ataque inimigo que tá prestes a sofrer. Tem que ser um ataque físico, não vale para ritual. Entendi. Então, no caso, se eu pegar aquele de 2 rituais, eu posso continuar enxergando as criaturas enquanto Sim. os outros rituais. Sim.
Sem gastar Ficou meio pontos. óbvio a escolha. Ficou meio óbvio a escolha. Você pega concentração inquebrável. Ah, Perfeito. dale. Você termina então de transcender com essas informações marcadas em você. E a gente começa Perfeito. a voltar. Ah, tá, essa aqui. O Dante volta do transcender dele. E a dúvida que paira sobre os brothers aqui, mano. O que você tem? Não, a gente só tava se Que- perguntando, quando a gente upa um de constituição, aumenta um de vida ou não? Se for para, a cada 2 de constituição aumenta 1 de vida. Ah, então tudo bem. Vambora. Tá, então ele. Se você subiu de 17 para 18, por exemplo, aumenta 1 de vida. Se você subiu de 16 para 17, não aumenta. Ah, tá. Deixa eu ver se eu subi. Eu aumentei, no caso, de 18 Na pra real- 23. Porque você... Não, o quê? 3. Não de vida, de constituição Não, a ele vida tá falando. não. Quer? A vida não, a A constituição. Constituição. Ah, tá. Que susto. Eu falando que você tá com 23 de Constituição. Ah, Você aumentou, Não. você tava com 11 ou 12, não é? De constituição. tá. Tava tudo com, bem. tava com 11. Perfeito. Aí agora tá com 12. Ah, eu me esqueci de uma coisa, né? Eu subi de 15 pra 16, então Pode eu falar, upei, Dante? né? Posso te perguntar, tipo, aqui? Pode, não se mecanicamente? preocupa. Por aumentar o poder, eu ganho sanidade? Sim. Não, porque a sua sanidade atual, sim. Quanto que eu ganho de atual? Você ganha 5 por ponto. Suave. Nossa, velho, eu tô 6 por upei ponto. muita vida, tá maluco. 6 por ponto? 6 por ponto. Nossa, é o Regens. É o Regenera. Impossível ser o Regens. Depois que o Dante sai, ele vai se caminhando pra cá, eu levanto um pouco a cabeça, tô encostado na estante com a cabeça baixa assim. Eu dou só uma olhada em volta. Eu com as mãos na jaqueta, eu vou indo em direção ao círculo lá também. Transcender direto, sem rituais. Sem rituais, é. Vem comigo, Kaiser. Vamos O transcender. cara é muito louco. Kaiser, Eu. bem-vindo ao outro lado. Você tá Da com hora quanto de voltar disposição aqui. paranormal? 36. 36? Você agora tá com 44% de disposição paranormal. Você tá ficando muito forte. Você sente que quanto mais forte você fica, mais forte você vai ficar. É exponencial. Você também sente que você tá prestes a passar a chegar num ponto onde você vai ter mais exposição paranormal do que exposição à realidade. E esse é um ponto onde você vai ficar extremamente forte. Kaiser, você é um combatente, certo? Certo. Vamos lá. Com 40% de exposição paranormal, você ganha 1/3 da sua constituição adicionada à sua vida, 1/3 da com adicionado à vida. um atributo, um ponto de Um atributo, atributo. qualquer um que você quiser, sem limite de 18. Atributo é... Ah, tá. Não tem mais o limite de 18, pode passar de 18. Tá. E você ganha 1/5 do seu poder adicionado a pontos de ocultismo. Tá. Você agora pode escolher entre esses arquétipos. Essas habilidades de arquétipos. De 35% de disposição paranormal, essas habilidades que eu vou falar agora. Você pode escolher qualquer uma que eu falar. Lutador hábil. Você consegue usar sua ação de movimento para dar 2 ataques físicos com desvantagem, ao invés de só 1. Assim como você pode dar 2 tiros, você daria 2 ataques físicos. Reflexos rápidos. Serve pra tiro também, então. Não serve pra tiro. Ah, não? Tá. O tiro você já pode dar 2. Tá, É só um ok. ataque, tipo, se você, por exemplo, fosse forte com corpo a corpo, seria bom pra você, mas não é o caso. Reflexos rápidos. Permite que você consiga reagir até mesmo a ataques surpresas. E bloqueio perfeito. Empatar em um teste de bloqueio tem a mesma propriedade de esquivar. Ou seja, anula completamente o dano recebido, ao invés de diminuir pela metade. 40% agora. Resistente. Você desenvolve armadura natural. Todo o dano físico causado a você é reduzido em 3. Não se aplica dano de rituais. Calma, pera, você pode repetir esse? Eu vou anotar aqui. Ah. 35% eu quero esse. Não. É só um. Você só pode pegar um. Eu tô falando só posso todos e escolher você tem que escolher um desses. Tá. Beleza, tá. Resistente, você desenvolve armadura natural de 3. Todo ataque físico que você recebe, tiro, porrada, reduz em 3. Ritual, não reduz. Tá. Chamar a atenção. Como ação livre, você consegue impedir um ataque de uma criatura a um aliado, chamando a atenção dela com um teste de intimidar, garantindo que ela ataque você na próxima rodada. Só pode fazer É isso uma vez por garantido rodada. mesmo se eu falhar no teste de intimidar? Não, você tem que passar.
Tá. Você tem que dar um teste. Quais são as suas perícias de aparência? Putz, mano, eu nem sei quais que são as perícias de aparência, na real. Você tem. Mas teria que se intimidar. Qual é o seu intimidar? Deixa eu ver aqui. Natação, chaveiro. Intimidar você tem quantos? Não tô achando, mano. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Tenho 3. Você não tem um intimidar tão forte. Mas se fosse o caso de ter um intimidar bom, você poderia, por exemplo, se o seu aliado vai tomar um ataque da criatura, você pode usar essa habilidade pra impedir o ataque e ela vai te atacar na próxima. Técnica de luta. O combatente ganha vantagem em rolagens dos testes resistidos de força, mantendo o inimigo imobilizado até que o inimigo vença um dos testes resistidos. Então você consegue manter esse inimigo imobilizado até ele superar o seu teste de força. Tá. E você tem vantagem nesses testes, toda vez. Qual você pega? Aqui. Mano, eu vou de armadura. Resistente. Você tem 3 de armadura natural agora. Todo golpe físico, todo dano que eu falar em você, você diminui 3 se for físico. Tem como eu anotar isso na ficha? Que Tem eu vou habilidades lá em cima de antecedentes. Tá. Habilidade. Saque rápido. Qual que é o nome dessa? Resistente. Resistente. Armadura de Mais 3 3. para ataques físicos. Tá. É isso. Vamos Beleza. voltar. Eita! Estamos de volta. O Kaiser retorna do transcender dele, mais forte do que nunca. Ó. E o que vocês fazem agora? Eu tô indo ver o Renan. Ok. Todo mundo já transcendeu aí? Agatha. Sim. Quanto dinheiro falta? Sobrou. Segundo meus cálculos aqui, vocês compraram. Vocês estão com 7.300 ainda, eu acho. A última compra que vocês fizeram foi o ritual de cicatrização, né? De 7.500. Foi. Vocês se importam se eu pegar o amuleto elétrico? Não. Fica à vontade. Beleza. Todo Eu mundo vou já querer, pegou. Então, Agatha. Ok, Agatha. pode pegar. Ela te entrega, ela vai lá e pega. Você vê esse amuleto que parece. Era um amuleto de ouro, assim, com algumas. Ele é todo fraturado no ouro, mas ele tem vários eletrodos enrolados nele, fios de cobre ao redor, assim. Ele não é muito grande, ele não é muito pesado. Ele pesa 0,5. Eu queria amaldiçoar minhas munições também, Agatha. Ok. Vocês têm certeza que vocês não querem levar nenhum desses frascos de lodo? Eu ia perguntar sobre isso agora. Todo mundo já pegou o que queria aí? Eu acho que sim. Então eu vou querer um desses frascos de lodo aí. 1.000 cada um. Eu tenho 6. Vou querer um pra mim. Pelo menos por enquanto. Ela te entrega. Você vê esse frasco com detalhes em espiral, assim, em torno do vidro. Tem uns fragmentozinhos cristalizados no vidro do frasco, que é meio fininho, assim. Eu vou tomar isso? Tem vidro. Você não toma. Ah, não Você tomo? pergunta isso, Agatha. Não, você não toma, você tá maluco. Você tem que derrubar isso em cima da sua ferida. Ela vai cicatrizar rápido. Se você tomar isso, que você vai ficar susto. muito fodido por dentro. Tá bom, então vamos certificar de que eu não vou tomar, então. Qual que é o peso, mestre? 1 cada. Você é besta pesado, hein? Sei que é. Tá. Alguém mais vai Tô querer? pesado, cara. Acho que não. Quando vocês acabarem, eu vou estar esperando vocês lá Você vai na... levar só um? Tem dinheiro sobrando? Então eu pego um Vocês estão com também. 3.000 ainda. Tudo bem, gente? Ou vocês querem comprar alguma coisa? Eu só Compra queria sim, ver Arthur. se a Agatha tem uma corrente aqui. Claro que eu tenho. Corrente é até que É muito barata. caro. Então me vê um frasquinho também. Ela puxa uma corrente. Vai ser 20 só. Tranquilo. Eu teria um órgão humano também. Eu esqueci da última Tenho, vez dessa que vez eu tenho. Vamos lá. Esqueci. Esse aqui é o fígado, rim. Tô brincando, Como é, tanto não? faz. Eu sei disso. Você... Ok. Ele tá aqui. São 50 cada. Pode ser apenas um pequeno. Ok. Pesa 1 o órgão humano e a corrente também pesa 1. Tá. Eu vou Nossa, querer tô no limite. Eu vou querer cinzas também. Ok, é 30 cada frasco. Eu vou esperar vocês lá na sala quando vocês terminarem. Aí eu passo reto de todo mundo.
A sala principal. No salão. Eu volto na real. Eu vou no salão principal aqui, na mesa logo ao lado. E aí eu venho aqui e sento aqui nessa mesa aqui. Quanto pesa? Ah, o qual? As cinzas. As cinzas, elas pesam 0,5 cada. Tá, vou ter que fazer uns negócios aí. Agatha, posso usar um pouco da tinta que você usou pra fazer o círculo? Ah, claro, é só uma tinta comum, na verdade. Ela entrega pra você. Tem um baldinho assim no canto. Ela, tá aqui. Parece sangue, né? Obrigado. Eu acho mó da hora. Não sei. Tá. Eu quero sentar no chão mesmo. E abrir meu grimório, meu livro. Exatamente no canto que Dante é levado pelo... Dante não, desculpa. Na parte que tem o purgatório de Dante. Tá? Que ele vai pro purgatório. E que era nesse capítulo mesmo que eu lembro de memória fazer o símbolo. Você faz o símbolo de derreter criatura, né? Sim, Esse no aqui. capítulo do purgatório. Você desenha então com facilidade, porque você lembra desse símbolo. Ou você consegue usar. Você faz movimentos rápidos com os dedos assim e eles formam essas pequenas ondinhas dentro do ritual também. Tá, vou estar lá desenhando, né? Quão rápido que foi, só pra saber. 15 segundos. O desenhar um símbolo custa uma rodada, sempre. Tá, então o desenho já sai. Mas antes de sair eu quero falar, Eren, desculpa qualquer coisa e obrigado por ter me levado até o círculo. A gente tá junto, eu falei. Todo mundo falou, né? A gente se ajuda. O que importa é a gente ficar mais forte. Posso Não desenhar precisa também, se Dante? desculpar. Claro. Tá. Eu vou desenhar o símbolo também, mestre, do medalhão no papel, só pra deixar agilizado. No livro dele? Não, pegar um papel Ah, aqui, tá, na ok, Agatha tudo bem. aqui e desenhar. Pode desenhar. Você desenha o símbolo. Ah, tá Se pronto vocês aí? quiserem, eu tatuo pra vocês também. Então, eu tava desenhando pra Já você vou tatuar em entrando mim. aqui. Claro, sem problema. Eu consigo também me basear no outro, mas obrigado. Ah, Ai, é isso. Tá. ela Eu então, paro de desenhar assim. ela então começa, ela faz o procedimento e começa a tatuar vocês. Ela leva vocês pro canto, aqui na mesinha de tatuagem dela, e começa a tatuar. Primeiro a Erin. Onde você quer fazer a tatuagem, Erin? Na mão direita. Ok. Vai doer um pouquinho, hein? Pega bem no osso. Zzz, e ela começa a fazer. Ah, Agatha, eu queria te pedir pra poder fazer algumas sakuras no meu antebraço. Tem Fazer o como? quê? Isso aí não é um Flor personagem de de desenho, não? cerejeira. Zzz. Flor de cerejeira. Eu Peraí, mostro o celular, ela assim, vai, ela procura a para, ela imagem. para. Ela foi pegar o celular, ela olha no seu. Pra ser honesta, eu não sou uma boa tatuadora. Não precisa ficar perfeito. Eu só sei fazer. Ok, eu vou tentar. Tá bom. Ela então. Eu só tenho tinta preta, viu? Tudo bem. Ela então continua fazendo a tatuagem. E faz a tatuagem. Não ficou das melhores, assim. Ela realmente não é uma desenhista, ela só sabe fazer rituais. Então ela fez uma pequena. Umas flores cerejeiras pequenas, porque ela ficou com vergonha que ela não desenha bem. No antebraço, assim. Ok. E depois, até chegar a vez do Arthur. Arthur, você quer fazer onde? Eu quero fazer aqui, ó, aqui no peito, assim, mais ou menos. Abre aí. Tá. Ela, Eu tiro camiseta. quando você diz, cara, você é muito forte, como é que você fica tão forte? Você tem só um braço. Que isso, para, Agatha. Você sabe que você é foda também, né? Eu também. Se não Olha fosse essa- a gente olha essa tava aqui, perdido aqui. ó. Eu também tento. Ela é bem musculosa, Eu fico assim. apertando. Eu aperto. Desde que eu peguei esse Caralho, corpo, eu Agatha. comecei a fazer bastante exercício. Eu sou forte pra caralho também. Eu também Tá precisava maluco, ficar forte eu depois de sei. tudo que aconteceu. Ei, Agatha, consegue fazer uma coisinha também pra mim, diferente aí? Não é nada demais, não. Faz um símbolozinho, sabe, o infinito? Tipo um 8 de lado. Isso eu consigo. Coloca aí. Aonde? Pode ser embaixo do símbolo, não tem problema, em qualquer lugar. Coloca... Faz aqui, ó. Eu boto o meu pulso aqui. Toma aí. Ela começa. Ela faz um infinito certinho. Você sabe que isso aqui que significa que é nós pra sempre, né? É nóis. É nós. Eu faço assim, com o braço. Ela, eu dou um soquinho. ela dá um soquinho também. Fechou. Arthur, Obrigado por tudo. Posso te contar Ah, um segredo que ninguém sabe? Pode.
Você sabia que todas as cicatrizes que eu tenho não foi eu que fiz, né? Pera, Não, eu achei que... Como assim? Todo mundo acha. Depois, Quem que fez isso, então? Depois que eu entrei nesse corpo, eu tentei me transformar numa ocultista igual esses. Eu tentei me juntar a esses caras que fazem de tudo por poder. Entrando no submundo do ocultismo, do crime. Foi uma decisão estúpida. Eles fizeram isso com você. Eles se aproveitaram de mim. Eu fui torturada por meses, Arthur. Eu fui usada de fonte de sangue, de dor, de agonia. E foi lá que eu aprendi foi lá que eu criei o meu ritual. E foi a ordem que me salvou. Eu não fazia ideia, Agatha. Desculpa, eu não sabia. Ninguém sabe, eu não gosto de falar sobre isso. Mas Eu puxo ela e dou um abraço, assim. ela recebe o abraço. Mas você tá com a gente agora. É nós pra sempre. Pra sempre. Bom, ela fica com vergonha. Eu terminei, tá? Ficou bom. Vê se tá bom aí o símbolo. Eu vejo que eles Ficou da terminaram. hora o símbolo? Ficou perfeito. Ela sempre tatua símbolos muito Da hora. bem. Perfeito. Eu não queria atrapalhar, Valeu, eu vi que obrigadão. eles terminaram de conversar direitinho. Arthur, acho que a gente tem que falar pra ela. Tá bom. Ela vai saber mais cedo ou mais tarde. Eu acho que ela pode ajudar a gente em alguma coisa. Talvez ela saiba alguma coisa sobre isso. Sobre que houve, o pessoal gente? das máscaras. Ah, Eren? O pessoal das máscaras, você tá falando? é isso. Por que você tá falando disso? O Joey... Ele fez um acordo com o pessoal das máscaras. Que pessoal de mal. Por que você tá falando disso? A seita das máscaras, como ele disse na carta. Ele se entregou. Pra salvar todos nós. O Joey morreu? Não. A gente não sabe direito, mas ele não parecia ser mais ele depois que colocou a máscara. Por que você tá falando disso? Só te explicando mesmo. Obrigado por tudo, viu? Eu puxo a Eren. Vamos. Você sabe alguma coisa sobre isso, Agatha? Você vê que ela tá parada, assim, ela escorre uma lágrima, ela tá com um olhar confuso. Por que você tá falando disso? Porque a gente precisa trazer ele de volta. Eren. Obrigado, Agatha. Depois a gente vem aí. Eu puxo a Eren e... Eu consigo conversar com ela aqui sem a Agatha... Consegue. A Agatha ouvir? ficou parada, assim, olhando pra baixo. Tem alguma coisa estranha, Eren. Toda vez que a gente fala sobre esse negócio da máscara com alguém, desde que aconteceu, eles ficam confusos, como se tivesse sido... Sei lá, como se a mente deles começasse a ficar embaralhada. Como assim? Eu não... Quando aconteceu, a gente foi perguntar pras pessoas e foi exatamente essa reação, você não lembra? Eles ficavam, por que você tá falando disso? Por que você tá falando disso? Toda vez que a gente falava disso, a gente explicava e parecia um déjà vu toda hora. O Joey não tinha respondido a mesma coisa? Não, o Joey, ele foi diferente, eu liguei pra ele, tanto que ele me ligou, na verdade, de manhã. Pra ver se eu tava bem. Enfim, eu só tô falando isso porque tô achando meio estranho, então é melhor não falar com ninguém daqui sobre isso, só com a gente que tava lá naquela parada, entendeu? Tá bom. Tá. Eu não sei se eu tô ficando louco, eu só quis falar com você porque percebi agora, desculpa. Tudo bem, você tem razão. Ter te Pode ser puxado e isso tal. Perdoa. Uhum. Tá, vamos lá. Eles Eu passaram abaixo a alguns cabeça. minutos tatuando ali, dá uns 10 minutinhos eles saem. Kaiser e Dante e Fernando, Luciano agora na verdade, Luciano foi pro Renan, né? Você chega, o Renan tá ali, ele só não tá aqui, deixa eu puxar a miniatura dele. Mas ele tá fazendo alguma coisa no computador, assim, analisando uns DNAs. E aí? Tudo bom, Renan? E aí, Lu? Tá bem, mano? Tô bem, eu preciso da sua ajuda. Só um segundinho. Eu- 43, tudo. Aham, pode falar. Eu tô prestando atenção, eu só preciso... Você quer que eu. Não, espere fala, você pode falar, eu tô terminar? ouvindo. Eu consigo fazer 7 ou 8 coisas ao mesmo tempo. Tá bom. Eu sei que você tem essas máquinas laser, esses negócios muito loucos Impressora aí. 3D, você tá falando? Eu acho que é isso. Você consegue fazer um anel pra mim?
Eu ia pedir pra fazerem, ia em loja pra fazer, mas até ficar pronto vai demorar muito. Fazer um anel. Quer que eu modele um anel 3D pra você? Um anel com um símbolo. Qual símbolo que é? Você vê que ele... Você tem algum papel e caneta, alguma coisa? Aqui, ele abre uma gaveta e puxa 3 e volta. Eu vou desenhar o símbolo do ritual de escarnar. Ok, você desenha e mostra pra ele. O símbolo, deixa eu só mostrar qual que é de novo. O símbolo é esse daqui. E você toma um susto quando você vê que ele puxa, ele vira um monitor assim, e ele já tava modelando um anel. Enquanto ele tava conversando com você, ele modelou em tipo 3 minutos. E ele... Chupa Kaiser. Só um segundinho, ele pega, ele puxa o celular, tira a foto. O Kaiser entra, mestre, tô brincando. Segura reto pra mim esse símbolo aí. Eu pego assim, seguro. Ele tira a foto, ele manda aqui, aí você vê o símbolo abrindo no monitor já, ele escaneia o símbolo fica só um PNG assim, sem fundo, ele aplica no anel, ele aperta o botãozinho e começa a ser impresso, devagarinho. Dá uns 15 minutinhos, eu já... Aí você pode vir buscar. Mais alguma coisa? Tá bom. Só isso. Você precisa de alguma coisa? Não, tô bem, tô só resolvendo umas paradas aqui. Tá bom. Obrigado, viu? É nóis. Eu saio Ele não fala é nóis, ele nunca falaria é nóis, ele fala de nada. É nóis, ele não falou nem fudendo. Eu falo, é nóis. Ele... valeu. E ele nunca falaria é nóis, quebrei o personagem aqui. Ô, mestre, enquanto a Eren e o Arthur estavam lá atrás, eu posso ter conversa com o Kaiser? Pode. Lógico, vou até tirar aqui os pessoas. Não precisa não, mano. Não, só pra ficar visível. Ai. Kaiser. Eu Mas- falo isso do... Não, até babei. Tô arrumando, tipo, uns documentos na mesa, assim, os documentos que a gente tem. Eu tô meio que separando eles, com um cigarrão na boca. Depois eu queria Pouca pedir coisa. um favor pessoal seu. Você mexe bastante com esses eletrônicos, né? Eu tento. Você conseguiu achar a planta da casa e várias coisas do nosso orfanato na internet, certo? Sim, não é muito difícil, mas... Você acha uma fatia de um bolo de coco no meio dos seus documentos, ô Kaiser? Esse é um pedacinho de bolo de coco, assim. Ficou tem um bolo de coco aqui, por algum motivo. Eu gostei desse bolo de coco, mas esquece, desculpa. No meio dos documentos? Tinha uma fatia nessa mochila, assim, tava mexendo na mochila, um bolo de coco. Um bolo de coco que a Ivete fez há uns dias atrás. Nossa, olha o bolo de coco. Bolo de coco, ele mesmo. Pode crer. Eu deixo no canto da mesa, assim. Não é amarronzado? Não, um bolo de coco mesmo, um bolo de coco bem gostoso. Agora pode continuar, Kaiser, desculpa. Era você que Esse tava bolo falando, tava cara. bom. O que foi? Não, Desculpa, me enfim. distraí. Eu também, desculpa. Senti um cheiro estranho, mas enfim. De coco. De coco. Ele é alérgico. Eu vou apertar o mestre. O cara bota o nome de bolo. Vamos lá, vai, continua a cena. É um bolo de cocô, mano. Tá. Enfim, Kaiser, você... Eu sempre tive uma curiosidade. Tudo que eu sei do orfanato parece que é mentira. Então, eu não sei o que mais eles estavam mentindo sobre mim. Eu queria que você procurasse algum tipo de registro de adoção, não de adoção, desculpa. De quando eu entrei no orfanato. Eles me falaram que eu entrei no orfanato porque meus pais não tinham dinheiro pra pagar a minha cirurgia. Eu nunca cheguei a pensar sobre isso, mas agora vendo que tudo é mentira, eu queria saber se você tinha alguma informação sobre quem eram meus pais de verdade. Tá bom, pelo que eu vi, esse orfanato tem muito... Pelo menos o histórico dele, tem muito documento que teve rasurado e tem muita coisa meio estranha sobre ele. Mas eu posso tentar procurar. Eu vou poupar o Tudo bem, tempo. né? Você realmente já. Você secou a internet e a maioria dos documentos estão todos censurados. Parece bem a censura da ordem. A censura, aqueles documentos todos censurados, todo preto. Não é a censura distorcida. Tá. Gente, foi mal, mas eu consegui pegar tudo que eu achei e todos estão rasurados. Parece que a ordem rasurou os documentos, não sei muito bem. Não, tá tudo bem, só não custava nada tentar. Obrigado, Kaiser. Você, Eu inclusive, não falo nada, você achou os documentos, né? Você lembra que você achou várias informações apagadas do orfanato a mando de um senhor veríssimo.
Tá. Eu lembro disso aí. Eu só vou continuar arrumando os documentos até o pessoal chegar. Organizando eles na mesa, assim. O pessoal eventualmente chega. A Erin e o Arthur chegam. O Luciano também chega mais ou menos junto com eles. Eu já saio colocando o diário. Eu tentei organizar da maneira mais cronológica possível aqui pra vocês. Ali atrás daquele painel cheio de documentos na parede da ordem, tem todos os documentos que vocês encontraram até agora na investigação. É isso que o Kai já tava arrumando na mesa, eu presumo. Ah, mas onde que tá todos os Lá na documentos? direita, Aqui tudo embaixo. lá na direita. Aqui, né? É. Tá, tô vendo. Mano. Tem muita O coisa. Diego não viu, eu acho. Chega todo mundo aqui? Chegam todos na mesa. Sim, Vocês veem o sim, Kaiser todo mundo na arrumando mesa. assim, tentando organizar o máximo que ele pode. Vocês podem Coloca a sentar, mão. sei lá. Eu chego já colocando a mãozinha no ombro no Kaiser. Meu amigo, não. Vocês não vão sentar? Você Eu rolou o quê, olho pra né, Erin gente? e pro Luciano. Oi, desculpa? Quem tá rolando? Pode ser. Não, eu rolei as perícias que do. Ah, tá, você tá do upando, Transcender. você tá upando, é verdade. Eu tô Façam upando, isso, sim, upem as aproveitando. perícias depois, quando vocês puderem. Foram só quatro perícias. As Só, perícias que vocês têm consegui marcadas, aumentar duas. Ah, é verdade. Isso, vão fazendo isso. Mas foquem no roleplay por enquanto, depois vocês podem fazer isso, tem intervalo Era rápido, também. já acabei aqui. Sobrou quanto de grana da Agatha? Sobrou, no geral, vocês ficaram com 2.300, com os 2 frascos que vocês compraram. Um pro Arthur e um pro Kaiser. Pesa alguma coisa isso aí, mestre? Cada frasco pesa 1. Tá bom, obrigado. 2.300? Gente, essa grana aqui fica com quem? Que Qualquer, sobrou? qualquer um. Pode ficar contigo, Eren. Tudo bem? Tá bom. Ou você quer dividir? É que tanto faz. Tá, Eu acho que qualquer coisa não vocês importa falam comigo. com quem vai ficar. Eu acho que a gente pode deixar com uma pessoa só. Se a gente precisar, a gente pede pra ela. Tá comigo então. Ok, vocês vão ficar em pé? Eu me Senta aí, sento pessoal. aqui. Vocês Mas acharam. Vamos. eu posso ter pego uma das granadas que tava na van e tal? Pode, pra poder pode. mexer? Aham. Vocês acharam Seguinte. algum documento que tivesse alguma resistência que a gente ainda não foi? Espera, falando sobre o documento, a Mia não tinha documento pra gente? Sim. Ela tinha? Quer que eu vá A falar minha com falou, ela indicou que ela tem um documento, mas ela sugeriu que vocês dessem só um resumo de tudo que vocês têm até agora pra estarem a par da investigação, e ela tem um documento novo que pode ser interessante, que parece estar conectado à investigação de vocês. Tá, E é isso que o Kaiser tava fazendo agora. Eu termino de arrumar o último documento assim, aí eu tô, tipo, meio que no meio do cigarro. Eu pego, eu dou uma tragada muito forte, assim, eu dou uma baita de uma tragada, dá pra ver até o cigarro, tipo, queimando, assim. Eu fecho o olho, eu solto um monte de fumaça pra cima. Fica até um pouco meio constrangedor, assim. Uhum. Ok, então vamos lá. A gente foi parar nessa casa porque a gente descobriu que o Leonardo Gomes um dia foi adotado. Isso depois da gente ir pro orfanato. Chegando nessa casa, a gente descobriu que outros moradores que estavam lá estavam também envolvidos nisso tudo que tá rolando, nessa tal desconjuração, e certamente eles estão envolvidos com Kian. Não é à toa que eles estavam com o Leonardo Gomes lá. Sim. Descobrimos também que Leonardo Gomes mudou de aparência. Ele antigamente parecia ser uma outra pessoa totalmente diferente. A gente não sabe como que isso aconteceu. Além disso, descobrimos mais uma pessoa que estava envolvida nisso tudo, que é o Álvaro, que morava na casa da frente. Pelo que a gente sabe dele, ele esteve numa missão numa tal de uma escola Nostradantes. E ele estava muito envolvido com o Leonardo Gomes. O que me intriga é que na ficha do Leonardo Gomes diz que um homem tinha demonstrado constante interesse de adotar o Leonardo Gomes. Eu tava pensando se tinha alguma chance de ser o Álvaro. Eu imagino que seja também. Descobrimos também que o Virgílio foi o último possível receptáculo de Kian. Nisso todo mundo concorda. A gente, claramente, eles estão precisando de receptáculo, estão passando meio que o espírito desse Kian de corpo para corpo. Vocês concordam com essa teoria? Sim. E isso me deixa um pouco nervoso com o Tim, ele fala com o Tyrion, ele falou. Esse acha Tyrion que- ainda é um mistério pra gente. Tá. O que você acha, Arthur? Não, tá certo, eu também acho que é um mistério, só tô preocupado com o Tim ser alguma coisa escolhida, sei lá, por esses malucos.
Se fosse pra eu chutar, o Tim tem alguma ligação com o Álvaro. Afinal de contas, o Álvaro morava na casa da frente, não é? Será que ele é filho Eu dele? confirmo no documento, mestre. É na casa da frente onde mora a Eduarda Sim. hoje? Sim. Tá. Então, se o Álvaro morou naquela casa e aquelas crianças também moram lá, a Eduarda consegue se comunicar com aquelas entidades. O Tim consegue ver esse tal de Tyrigan também. Eu acho que de eles têm alguma forma conexão. eles estão envolvidos com o Álvaro que também morou lá. Não sei se tem alguma relação sanguínea ou... Não sei, não tem como saber. A gente não tem como, não sei, tirar essas crianças de lá, alguma coisa assim, porque se elas estão envolvidas com quem tá fazendo tudo isso acontecer, elas não estão seguras. Mas o que você quer que a gente faça? Chegue com a van e peça pra eles entrarem? Como que a gente faria isso? Eu não sei, eu não sei como funciona. Eu tô preocupado realmente com eles, eu não sei o que fazer. Mas o máximo que eu posso fazer agora é pedir pra o Hugo tomar cuidado. Kaiser, Oi. eu tava vendo esse papelzinho da mansão do condomínio azul, do anúncio. Você já tentou procurar algo sobre esse número? Não exatamente, eu acho que não. Mas... Não acredito que vai dar alguma coisa, mas eu vou anotar aqui. Aí eu pego uma folhinha e anoto, tipo... Pesquisar... Número anúncio. Teste de inteligência, Arthur Dante. Let's go. Cara. Nossa, é muita aba aberta. Fracassei. Pode ver nós aqui. O pai tirou bom, hein? Vocês Tá já bem. fizeram isso. Você escreveu esse número no seu celular e deu como imobiliária fachada. Gente, mas eu não sei qual o número. Mestre, que ele tá clicando, que eu não vi o documento. Não, mas Eu falei que era do anúncio. É que ele falou que era do anúncio e você lembra que quando você estava na casa, vocês acharam esse eu anúncio, lembro você do colocou no anúncio, tá. celular e já estava registrado como imobiliária Ah, fachada. verdade. Gente, eu já coloquei esse número no celular do Cid, que eu uso, e deu como se fosse uma imobiliária fachada. Essa mobiliária aí, ela tá em todo lugar, é impressionante. Sim. Com certeza tá envolvida. Arthur, dá mais ideia de inteligência pra mim como investigador. E Erin também. Mais um fracasso aí na conta. Foi mesmo. Bom, Erin, você percebe que na ficha do Álvaro tem algo indicando que ele estava associado com uma empresa imobiliária. Onde é que tá a ficha do... Lá embaixo à Ah, esquerda. tá. Achei. gente, a ficha do Álvaro aqui tá dizendo que ele tinha alguma coisa relacionada com essa fachada aí. Com essa imobiliária, mas ele era sócio, ele... Registros de cadastro no governo indicam que estava associado com uma empresa imobiliária, mas prestava serviço como educador. E mais tarde como diretor da escola Nostradamus. Deve ser a mesma. Ok, então a gente tem que descobrir mais sobre esse Álvaro, tem que descobrir mais sobre essa imobiliária. Se a gente fizer isso, a gente descobre uma coisa em comum entre os dois. O que eu acho que a gente pode fazer... A gente conversou com aquele Fred, ele parecia traumatizado com tudo que aconteceu. Não acho que ele possa ajudar muito a gente agora. Ele já fez o que ele pôde. Eu acho que o próximo passo é a gente tentar achar a relação entre o Álvaro e a imobiliária e essa tal escola. Será que vale a pena a gente ir até ela? Eu acho melhor a gente... E até a escola? Pro Sr. Veríssimo, sei lá, e ele dá um veredito. Sei lá, às vezes ele tem alguma opinião. E tem a parada que a Mia tem que mostrar pra gente também. Vamos esperar o que a Mia tem pra dizer. Esse Álvaro ainda tá vivo? Pelo que eu vi... Calma aí que Ele eu tô é de lendo o 62, documento de ele- novo. Última linha. Álvaro Se ele Augusto tá cometeu vivo, ele tem- suicídio antes de ele que os agentes pudessem interrogá-lo. Ah, sim. Ele se suicidou. Entendi, então, eu acho que... Você acha que essa escola tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que outros agentes foram encarregados de lá. Com certeza a Ordem deve ter feito alguma coisa pra ter certeza que a escola não tenha mais nenhum traço de ocultista. Eu acho, Não, não sim, sei. Eu acho que só entendo. tá conectado mesmo. Não sei se ainda tá. Mas é que o que me deixa preocupado é que, e se quando os agentes foram, eles não sabiam sobre a tal desconjuração? Esse assunto não tá aí, tem, pelo menos, não que a gente saiba, não tá aí tem muito tempo. Verdade, Mas mudaria não. muita coisa, é isso? O quê? Você acha que isso mudaria alguma coisa?
Se a gente voltasse naquela escola e procurasse alguma coisa especificamente relacionada à desconjuração, talvez eles tenham deixado passar alguma coisa. Vocês ouvem um latido vindo de trás e o Lupe vem correndo, dá oi pra quem tá mais perto, que é o Kaiser. Ele bota as patinhas na mesa assim e vocês veem a Mia saindo de dentro do escritório do Veríssimo e caminhando em direção a vocês. Oi, pessoal! Eu faço carinho Oi, Mia. no Lupe. Vocês veem que ela tá um pouco agitada. Desculpa, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aparentemente meu pai voltou pro escritório dele ontem, mas ele passou super rapidinho. E quando eu tava tentando organizar as bagunças que ele sempre deixa, eu encontrei isso daqui. Eu dei uma olhada por cima e parece que de algum jeito deve estar conectado com a investigação de vocês envolvendo aquele Leonardo Gomes. Aqui. E ela entrega um diário que tá todo bugado, que eu botei aqui no meio, peraí. Eita, me matou o diário. Eu vou botar lá na direita, lá bem na direita. Pode botar, vou botar. Ela entrega esse caderninho preto com uma inscrição no canto. Inclusive, eu queria até ficar pra poder conversar com vocês e tentar entender um pouco isso melhor, mas eu tenho um sentimento... Eu preciso checar uma coisa. Boa sorte e qualquer coisa vocês podem mandar mensagem. Algum de vocês tem meu número? Eu acho que eu tenho. Deixa eu dar uma olhada. Você tem? Eu tenho, mestre. Tá. Ok. Eu tenho. Vem, Lupe. Eu preciso... A gente conversa em breve, eu acho. E ela sai Tchau, obrigado, Mia. com um pouquinho de pressa. Abre pra gente aí, Kaiser. F. Eu vejo essas letras e eu automaticamente pego na minha mochila esse desenho aqui. Só porque tá aqui do lado mesmo, aí eu falei, tá ok. Aí eu peguei e coloquei aqui. Tá. Como que abre? 2? Pode apertar 2, talvez dê uma bugadinha, mas vai abrir. 7/6/2005. Estudo sobre Leonardo Gomes. Não, tá difícil de ler, Dá mano. um zoom com o botão no meio do mouse se precisar. Então. Não, eu tô fazendo isso, mas tá... petitinho. Uhum. Uma das crianças que resgatei de um... De um quê? Trauma. Trouxa? Quer que eu leia? Quer que eu leia? Quero. Porque não tô conseguindo enxergar, Um cara. trauma Você vê o paranormal. Kaiser... trauma. Talvez o Kaiser precise eu acho que botar é isso. óculos, é trauma. Acho que se eu apertar Só de Alt leitura. fica melhor. Se eu apertar Alt fica melhor. Pode ser acho. também. Uma das crianças que resgatei de um trauma paranormal terrível parece ter sido envolvida novamente com esses malditos ocultistas. Apesar de mais... Eu passo o diário pra ela. Falou língua portuguesa aí, mano. Tá muito difícil de ler, cara. Letra de médico, letra de médico. Uma das crianças que resgatei de um trauma paranormal terrível parece ter sido envolvida novamente com esses malditos ocultistas. Apesar de meus inúmeros esforços para Censurar. Pra censurar e apagar Censurar. as informações do pequeno de todos os sistemas burocráticos para que não fosse rastreada, parece que o outro lado insiste em perseguir os desafortunados. Eu vou aumentar um pouquinho pra ficar mais fácil vocês lerem assim. Dale. Pronto. Pronto. Louco. Nice. Nossa, Melhorou melhorou tudo pra pra caralho. tempos. Let's go. Leonardo Gomes, após ser adotado por um casal que agora se encontra desaparecido, retornou com uma aparência completamente modificada. Efeito impossível de ser atingido a essa magnitude sem influências paranormais. Ao dialogar Ao jogar com o menino, deve ter sido mistype, eu não entendi também. Ao dialogar com o menino... tá. Desculpa, Ao dialogar com ele, vírgula. Com eles. Tá. Com ele, vírgula. Ao dialogar com ele, o menino ainda parece ser a mesma criança que conheci e lembra de todos os momentos que viveu comigo e com os residentes do orfanato Santa Menefreda. Então por que sua aparência se tornou idêntica à dele? Kian, um dos maiores mistérios indecifrados da Ordem, mais uma vez voltando para nos assombrar. O jeito doce e gentil das palavras dele... Ninguém seria monstruoso o suficiente para fingir e manipular tão bem, seria? Eu teria coragem de matar uma criança? Que besta. Ô, louco. Eu- Tem outra página, será? Eu viro a página. Quer dizer, Tem. a Erin tá com... Ó, tem muita página. Abençoado sejam as informações. Glória, Senhor. Arnaldo Fritz. 16... 15...
A Erin tá muito abalada com o Joey ainda. Ela tá. E ela é americana, ela tá tentando achar os números. Desculpa, gente. 15/6/2007. Com um culto tão poderoso, como um culto tão poderoso conseguiu ocultar sua existência com tanta eficiência? Usando todos os recursos que adquiri como agente em tantos anos, são raríssimos os resquícios encontrados sobre Kian e essa ordem da desconjuração. Os achados recentes revelam que Kian parece vestir sempre o mesmo rosto, como se usasse um ritual para manter sua aparência. Tá puxando aqui para uma coisa embaixo escrita. O egocentrismo e a arrogância de se auto-intitular um deus talvez o façam acreditar que sua aparência é Divina. divina e por isso sempre se transforma nela novamente? Isso me assusta, considerando a situação atual de Leonardo. Pedi ao padre Ronaldo para ficar atento e me informar de qualquer transtorno. Outra página. 8/9/2008. Americano lendo errado, né? Americana. Nossa. Come on, Os gringo. Os rituais conhecidos como passagem sempre envolvem de alguma forma a separação e a conexão de elementos. 4.000 anos atrás, os sumérios acreditavam que os deuses An, céu, e Ki, terra, se uniram para criar um filho equivalente a Deus. Esse mesmo filho o separaria em seguida. Kian talvez não seja seu nome original, mas o nome que escolheu. Os achados sempre parecem conter Mencionados os termos. Mencionados os termos. Invólucro do conhecimento. Receptáculo passagem. A barreira. Kian sabe. Ordem da desconjuração. A origem de Kian? Quem são os integrantes da Ordem da Desconjuração? O que Kian sabe? Sempre existe um Tirigan. O último escrita. E mais uma página. Nossa, eu tô em Marne. Tem uma imagem aqui com símbolos. Tudo começa pela dor. Tá arriscado dor? Sangue. O sangue é o fluxo. Algumas coisas sem um espaço. Outro lado. Tudo tem um começo e um fim e o tempo riscado. E a morte leva todas as coisas. Comunicação. Saber tudo. O caos. É impossível. Infinito. Kian desconjura a realidade do outro lado. Tirigan desconjura Kian. O caos. Ingênuo? Virtuoso. O destinado? Marcado. Sangue. Os definham. Gal. Sal. Executa. Converte-se. Marcado. Objetivo é alcançado. Kian converte-se marcado. A desconjuração. Kian. Meu Deus do céu, mano. Não parece ser tipo uma profecia, sei lá. Parece. Essa página vocês conseguem deduzir que ele estava tentando traduzir os símbolos que estão nessa imagem. Uhum. E alguns trechos estão faltando, que ele não conseguiu traduzir. Será que a gente consegue traduzir com alguma coisa no computador, Kaiser? Essa aí é a língua da... A língua da Suméria? Isso, é uma escrita Sumérios. cuneiforme. São a língua mais antiga registrada na humanidade. Eu posso É escrito. tentar, usando a internet, mas eu imagino que vai ser difícil. Não existe ninguém que consiga traduzir isso, que fale essa língua. Eu também posso Que- procurar algum especialista. Tem mais? Ou não? Você voltou à página? Voltei. Ah, tá. Eu voltei só pra tirar. Não, só pra saber se tinha mais, eu não sabia. Eu vou jogar Tem esse mais bolo não, de... né? Eu vou jogar esse pedaço de bolo de coco no lixo, acho que Depois ele tá não tá bom pra rasgado, mestre, é isso? Depois tem uma Deixa eu última só ver página rapidinho, rasgada, um segundo. exatamente. comer. Tem O uma Kaiser vai última jogar página que o tá bolo de rasgada. coco no lixo, eu tenho que ir ver tem. meus pão de queijo, não queima. Ok, Mas vai lá. humilde, mano. Deixa eu só virar aqui rapidinho. Eu acho que... Arthur, o seu telefone começa a tocar. Ah, meu Deus. Quem tá na ligação? Eu Hugo. consigo ver? Pessoal, eu tô com uma ligação aqui, eu posso atender rapidinho? Vai Sim, lá. claro.
Fala, Hugo. Alô, Arthur? Alô? Arthur? E aí? E aí, como é que você tá? Desculpa te incomodar. Tem alguma coisa errada. O quê? Eu não sei o que tá acontecendo. Aqui na frente da casa do Cassiano. Pode contar. O que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Você ouve uma batida no fundo da ligação. Cassiano, a arma? O que tá acontecendo? Desligou a ligação? Desligou. Meu Deus do céu. Que foi? Gente, o Hugo falou que tava alguma coisa acontecendo lá na casa e eu ouvi uns barulhos e ele desligou. Ok, então vamos. Eu venho aqui no armário, eu pego umas coisas, minha arma e tô indo pra van. E aí eu vou correndo pra van. O que Eu aconteceu? também. O Hugo... O Luciano volta do banheiro. O pessoal, o Hugo me ligou e parece que tá acontecendo alguma coisa com eles lá, a casa, Que? alguma coisa, eu não sei te explicar. Calma aí. Vamos pra O que van. aconteceu, Arthur? Vamos lá agora. Vamos, O Hugo vamos. me ligou, ele Alguém- começou a me falar que tinha uns barulhos e de repente um barulho bem alto aconteceu e ele desligou. Karen, me Ok, ajuda, por favor. tá. Eu- Calma. Eu te... Tá. Eu preciso ver o Renan muito rápido. Já volto. Eu saio correndo pro... Eu vou Você com o passa Dante, correndo. Eu levo Ah, tá. E, e o anel já vou tá com impresso em cima do balcão, assim. Ele tá virado de costas e o anel tá em cima do balcão. Renan, tá tudo certo aqui? Sim, pode pegar. Ele tá digitando. Eu preciso ir correndo lá. Obrigado, viu? Sem problema. Qualquer coisa manda mensagem. Mestre, São crianças, Kaiser. eu achei o Joey, ele tá atrás da geladeira. Esse tempo todo. Aqui! Fudendo. Deixa eu deletar aí. Que vacilo, Ele mano. tá mesmo. Era só ignorar, vamos lá, vai. Caralho. Vocês então, o Kaiser aí e o eu Arthur vão volto. correndo até a van. Eu tô desesperado, mano. Eles são crianças, Kaiser. Eles são crianças, mano. Vai dar tudo certo, Que Arthur, eles a gente vai chegar a tempo. Eu tô Relaxa. sem... Eu tô sem promote. Tudo bem, deixa eu botar aqui. Deixa eu me colar aqui também, né? Mano, eu vejo que o Arthur tá meio que desesperando, eu coloco a mão no ombro dele e falo, relaxa, a gente vai chegar a tempo, eu prometo. Agora são 18 horas no universo. Coloquei lá, Eren. Do dia Colocou- 6, certo? Do dia beleza. 7. Do dia 7? É. Hã? Não, pera, hoje é dia 6, desculpa, é dia 6, eu viajei. É dia 6, tá certo. Ui. Eu chego na van aqui. Vocês querem que eu dirija? Dirige aí. Vai lá. Puta, eu sou um péssimo motorista, velho. Quer que eu Eu, dirija? eu sei dirigir, mas... O Fer é melhor. Ah, então me dá licença, eu passo por ele, eu sento e eu vou dirigir essa porra. Você então entra no carro e vocês fazem o quê? Vocês todos estão preparados, pegaram as coisas de vocês? Eu fico tentando ligar pro Hugo. Sim. Mandando mensagem, tô mandando um monte de mensagem pra ele no WhatsApp. Nada mano. chega, E nenhuma aí? chega. Ele não tá Ô, mestre, Kaiser. tem algum tipo de fita na van? Alguma coisa assim? Fita durex, você diz? Tipo fita durex, Tem, alguma tem, coisa assim? Tá. Eu quero pegar a minha arma, o rifle, e eu quero, aonde eu seguro ali pra atirar, eu quero colocar o celular ali e enrolar com fita. Ok, não vai contar como segurar. Como bota a mão não, só. velho? Bota a Olha mão o... Fui mó stonks, mano. Você tem que pegar ele na sua mão. Vai ser uma ação, vai ser Bota aqui, ó, no Mas é gatilho. porque ele vai estar... eu vou estar segurando ele a todo momento. Aí você vai puxar a arma, vai pegar o celular na sua mão, isso é uma ação. Ai, cara. Você não vai burlar o tinha sistema. pensado- Você não vai burlar Mano, o sistema. eu tinha Você pode- pensado, você pode o andar- anel vai... Você pode grudar o celular na sua mão e você vai ter desvantagem em todos os tiros. Não, eu tinha... Você não Mano, vai tinha burlar o tão sistema. stonks. Você não vai burlar o sistema, Tão Luiz. estou- O bagulho tem que Mano, estar não é, balanceado. não é burlar o sistema. Não é burlar o sistema. É ser inteligente, Cara, cara. o cara virou Olha o o Chris do aí, nada. mano. O cara virou o Chris do Bloco Sistema. O Kaiser, então, Enquanto a gente tá na- ele vai pro volante, ele liga o carro e ele sai em disparada. Tá, Beleza. eu... Sim, eu vou dirigindo meio inconsequente, mano, eu vou rápido. Tô bravo. Tá, Eren, Você- me empresta a faca, por favor. Eu dou uma das minhas adagas pra ele. Tá, eu quero, enquanto a gente tá nesse caminho todo, pra preparar pra o que é que tem lá, começar a raspar uma parte da corrente pra ficar uma hora pontuda, que só apertar sangue em minha mão. Ok. Você consegue. Tá. Dale, eu devolvo a faca pra ela. Ah, eu vou tentar colocar o celular bem visível pra mim, pra poder, tipo, só encostar nele, tipo, botar ele aqui, né,
Peguei um negocinho de guardar o celular aqui. Só pra encostar nele pra poder fazer o ritual. Ok, tá? ainda vai contar como uma ação. Sempre conta como uma Não, ação. sim, Mas sim, é só, ação. é só esteticamente, claro. Tá. O style. O Kaiser, então... Eu vou... Opa. Eu vou colocar só as munições Tá. na 12. E Tudo bem, isso- eu tô com 3 granadas ainda, né? Sim, você tem 3 granadas e 2 delas não funcionam. Isso. Eu tinha pego uma pra ficar mexendo na mesa. Tudo bem. Será que eu posso ter, Dá um tipo, teste de engenharia pra mim. Ah, ajeitado? você não falha, né? Não faz. Você sabe qual é a que funciona, então. Na real, você acha que todas funcionam. Não conta. Você sabe que essa que estava na sua mão funciona definitivamente. Tá. Enfim, Então, vamos lá. tá. O Kaiser sai disparado, o carro acelera. O Kaiser... Cara, eu preciso de um teste de direção de você, se você quer ir bem rápido. É foda. Você não vai ter um acidente, a não ser que tire um desastre. Mas é só ver a velocidade que você chega. Dirigir automóveis, né? Uhum. Tem 4. Pra cacete. Você não tem consegue ir tão rápido assim. Você às vezes raspa em uns carros estacionados. Você sai em disparada em direção ao condomínio azul? Em Sim. canadense? Perfeito. Vocês então saem em disparada e a gente vai pro intervalo agora. E aí quando a gente voltar, Dale. a gente Onde descobre que é? o que tá acontecendo com Nossa, as pra um crianças também, do condomínio velho. azul. Você Tadinha machucar das o crianças, nervoso. cara. Van Tô Aert, nervoso, 5 velho. minutinhos, estamos de Van volta. Aert. Vamos!
Estamos de volta. Estamos de volta com Ordem Paranormal Desconjuração. Deixa eu só ver se tá tudo certinho. Perfeito, é pra estar certinho, deixa eu garantir. Calma. Vem pra cá. Players, certo. Seguinte. Vocês então... Eu pedi pra todos os players apertarem B pra não verem mais o mapa. Só pra deixar claro, eles não estão enxergando mais nada, assim como ninguém. Quase apertei de novo. Não aperta, não aperta. Mano, o Seguinte. Calango falou pra apertar B, eu fiquei triste, que eu achei que ele tá me zoando, velho. Vocês saíram, quando a gente voltou no intervalo, em disparada ao condomínio azul. Vocês receberam uma ligação das crianças que moravam lá na frente, vocês até criaram certa afeição, que pareciam estar assustadas com alguma coisa. Um barulho alto foi escutado e a ligação foi desligada. Vocês saem o mais rápido que conseguem. O Kaiser tomou a frente, pegou o volante e partiu em disparada. E no caminho até Canadense, que demora cerca de 40 minutos, algo parece inexplicavelmente estranho. O caminho todo para Canadense devia ser muito mais movimentado a essa hora, mas a estrada tá praticamente vazia. O céu tá fechado com um clima bem nublado, o dia tá anoitecendo. E quanto mais vocês se aproximam da cidade, com mais neblina o ambiente parece ir ficando. Até que vocês finalmente chegam no limite da cidade. Tem um desvio pro condomínio logo na entrada de Canadense, mas olhando pra dentro, numa das ruas principais da cidade, ela parece completamente deserta. Vocês seguem dirigindo até a entrada do condomínio azul. Uma grande entrada com o nome escrito em letras grandes lá em cima. E a cancela para entrar no condomínio fechado tá abaixada. Só que não tem ninguém na janela da guarita. A neblina tá tão forte que agora só é possível distinguir alguns contornos de casas com a intensidade atual dela. A gente parou na cancela. Vocês estão parados na cancela e vocês não conseguem ver ninguém dentro da guarita. Eu puxo o freio de mão, eu vou procurar alguém dentro da guarita. Você sai do É uma carro? guaritinha, né? É uma guarita, é. Eu puxo o freio de mão e saio do carro. Você sai do carro e quando você abre a porta, você percebe algo estranho. Tem sangue no chão. Puta que pariu. Gente, a gente já chegou? Mano, tem sangue no chão. Como Pô, assim, sangue? é uma poça de sangue. Pô, Tem ou sangue ou- que leva pra dentro da guarita. A gente já tá na frente da casa deles? A gente tá na guarita, Dante. Só que tem sangue indo até a guarita aqui. Rastro de sangue. Que? O Arthur. Arthur? Eu, na mesma hora que foi eu mal. olhei, Tem uma neblina estranha, Dante, também. eu uso o meu ritual de enxergar a aura. Na mesma hora, eu seguro o celular e coloco a mão e já uso. Pra ver se vejo alguma coisa. Ok, você pode fazer o teste do ritual. Você não consegue ver nada nas proximidades, não. Mas é inevitável sentir. Sucesso. O ambiente é pesado. A membrana tá distorcida, violentamente, numa área enorme ao redor de vocês. Essa neblina não é uma neblina natural. Eu não... Você não entrou na guarita ainda, você só viu o sangue, Kaiser. Eu vou ver o que aconteceu. Aí eu desço do carro de vez mesmo agora pra entrar dentro da guarita. Você olha pra dentro da guarita e você vê sangue pra todo lado. E deitado no chão, jogado, cheio de facadas, buracos, sangues, cortes, tem o corpo do Alceu, o guardinha gordinho de bigode, que foi o que recebeu vocês a primeira vez que vocês chegaram aqui. Ele tá com a garganta completamente cortada e o corpo dele completamente esfaqueado. Tadinho. No painel cheio de sangue, tem um botão grande escrito levantar cancela. Os monitores das câmeras mostram algo estranho. Todas as câmeras estão distorcidas de uma forma bizarra que você nunca viu antes. E cheias de Puta que ruído. Pariu.
Puta, cara, eu vou tentar entrar o menos possível dentro da guarita e apertar o botão de levantar a cancela. Você aperta e a cancela começa a subir. Sua mão fica um pouco manchada de sangue. Eu fecho a porta da guarita, deixo fechada a porta, aí eu volto pra dentro do carro. Tá E tudo eu certo, nem falo Kaiser? nada, eu só o porteiro morreu. Esfaquearam ele. Aí eu já começo a dirigir pra dentro do condomínio. O Arthur tá desesperado, mano. Ele tá com cara de. Mano. Ele tá com regalado assim, tá ligado? O compartilhar Você da casa das começa, crianças. você volta a dirigir. E mesmo com as janelas fechadas, o ar nesse lugar parece denso. Como se tivesse uma aura pesada pressionando o ombro de vocês pra baixo. O ambiente inteiro. Parece que a gravidade tá dobrada, tá tudo pesado, tá tudo sombrio. As ruas do condomínio, enquanto você lentamente dirige, estão completamente vazias. Vocês não conseguem enxergar praticamente nada com a densidade da neblina. A névoa é tão densa que você é obrigado a consideravelmente baixar a velocidade para não acabar batendo ou atropelando alguma coisa sem querer. Você vai seguindo a sua memória de onde era a casa. E finalmente, fazendo a curva que entra na rua em que a mansão endiabrada se encontra, aonde as crianças estavam, vocês começam a perceber algo. Tem silhuetas de pessoas caminhando pelas calçadas, ainda irreconhecíveis pela neblina que está muito espessa. A princípio, são só algumas poucas pessoas dispersas, o que não seria totalmente estranho. Mas quanto mais você segue em frente, mais essas silhuetas vão se tornando uma multidão. Dezenas de pessoas caminhando lentamente pelas calçadas, em uma das neblinas mais fortes que vocês já viram. Mano, fodeu, Dá um teste de velho. escutar, por favor, todo mundo. O Dante consegue ver alguma coisa pelo ritual dele? Não. Eu escuto? Todo mundo? Pera, Todo calma, mundo? eu já digo. Todo mundo dá um escutar, por favor. Normal. Fracasso. Nossa, eu tirei normal Bom, também. Arthur consegue 18 escutar. eu tirei. Você consegue escutar baixinho, Desastre. através das janelas fechadas. Keon. pessoal, Das eles silhuetas. estão chamando o Kian, pessoal. Eles De quem? novo. Pessoal, vocês não estão vendo as silhuetas ali, ó? Ah, silhuetas? Eu acho que eles estão falando Kian. Vocês percebem agora o jeito que elas andam, a forma delas na névoa. São dezenas de existidos caminhando nas ruas, nas calçadas. Vocês vão se aproximando lentamente nesse ambiente pesado. E de repente, algo estranho acontece. O carro para bruscamente, sem você ter pisado no freio. Como se vocês tivessem atingido algo em baixa velocidade. Vocês todos levam um leve empurrãozinho pra frente. Que isso, Kaizen? Eu sei lá. Você bateu? De repente, vocês conseguem escutar sons vindo da parte lateral do carro, que começa a balançar. Tem alguma coisa Eu olho no levantando o carro. Eu olho no retrovisor. Gente, Você não consegue ver nada, a névoa é muito espessa. É difícil manter o equilíbrio. Quando o carro começa a lentamente se inclinar pra direita, vocês todos vão virando junto com o carro. Todos os objetos que estão com vocês caindo, arremessados pra parede, junto com vocês. O carro, a van enorme com todos vocês dentro, começa a ser virado completamente de ponta cabeça. Com todas as janelas se estilhaçando ao redor de vocês. Eu preciso de um teste de destreza, de todos. Pelo amor de Deus, Ai, mano. Deus. Eu fracassei. Normal. Quem fracassou, Extremo. toma 1 ponto de dano dos vidros, os cacos, caindo em vocês. A van tá completamente de ponta cabeça. Tá tudo de ponta cabeça. O carro não consegue mais andar. O motor parou. O motor tá girando, mas vocês não conseguem
fazer nada. Vocês estão, né, de ponta cabeça no carro. As janelas são No meu todas quebradas ao extremo- redor de vocês. Com o meu extremo eu consigo arrumar um jeito de sair mais Você consegue fácil? sair, você consegue pular pra fora do carro, assim, no meio enquanto ele tá virando. Tá, enquanto eu saio, eu falo, gente, sai da van! Rápido! Que E aí eu porra saio, é eu essa? saio da van. Vamos. Eu vou A tentar ajudar Erin quem já tiver coloca a machucado. máscara e eu vou apertar o dispositivo pras meninas lá. No meio, isso aconteceu em tipo, menos de 5 segundos, assim, o carro virou super rápido. Você tem que pegar a coisa lá de dentro. Vocês começam a se arrastar pra fora do carro. O Kaiser sai com um pouco mais de facilidade, começa a se levantar. E quando vocês começam a se arrastar pra fora do carro, é visível que, além dos cacos de vidro, a estrada inteira parece estar coberta de sangue, como se inúmeros corpos tivessem sido arrastados e mutilados. O sangue parece formar um enorme desenho no chão. Vocês começam a se levantar no meio da névoa. E vocês conseguem ver, além de todas essas silhuetas ao redor de vocês, Nervoso, maluco. vocês conseguem ver 2 silhuetas paradas, se sobressaindo no meio da estrada. Uma delas enorme, com 4 braços, sem dúvida a que foi responsável por ter virado a van inteira com vocês. E a outra, vocês podem olhar o mapa agora. Não, você tá de sacanagem. Um homem Nossa senhora. de cabelo amarrado, um sorriso perturbador, completamente manchado de sangue. Ah, não. É o Henry, um dos scriptas que vocês enfrentaram no orfanato. Sem camisa, segurando esse brutamontes de 4 braços por uma corrente. Caralho, maluco. Finalmente, a minha hora chegou. A minha função na desconjuração, a minha vida toda. Ele olha para os próprios braços, cheios de sangue. Por esse momento. Que inveja de vocês poder experienciar isso a todo momento. E mesmo assim vocês lutam para acabar com isso. Eu posso saber o que você tá falando? Foi tão difícil me conter a primeira vez. Mas agora, vocês estão todos aqui. As peças estão todas no lugar certo. O dia final da desconjuração chegou. As nossas correntes foram finalmente removidas. Nós não precisamos mais seguir a ordem da desconjuração. Nós somos a ordem da desconjuração agora. Melhor se não se conter mesmo. Eu já começo, eu dou um passo pra frente. Ele vai acabar agora e eu já começo a mirar nele. Ah, Gaspar. Parece que você ficou cego também, não? Olhou onde não saber que é devia, ele eu pela presumo. voz? Não se preocupa. Logo você vai perceber que a realidade não precisa ser enxergada pra ser vista. Por que você tá fazendo isso tudo? Por quê? Por que você tá seguindo o Gal? Você não era assim. Falando nisso, você não vai me apresentar pros seus amigos novos não, Gaspar? Afinal, eu e o Padre Ronaldo aqui conhecemos você há tanto tempo. Lembra do que ele fazia comigo? Como eu aparecia com hematoma e todo mundo fingia que não sabia? Foi lá que eu aprendi a apreciar o gosto de sangue, Gaspar. E o Kian, ele me ensinou a apreciar a dor. E agora, é ele quem sente a dor. Não é, padre? Vocês veem essa figura completamente desfigurada, com os olhos costurados, a boca costurada com linhas grossíssimas. Além das tatuagens que são visíveis no corpo inteiro dessa criatura, tem várias marcas de corte e cicatriz ao redor do corpo todo, como se em algum momento todos os membros dele tivessem sido arrancados e costurados de volta. Na verdade, Ronaldo nem é o nome dele mais. Sabe, alguns de nós preferem usar outro nome. Mas acho que você já sabe disso, não é? Dante. Não consigo entender por que você faz essas coisas. Sim, a gente sofreu no passado, a gente tava sozinho no passado, mas
isso não é desculpa pra o que você tá fazendo, porque você tá matando tanta gente inocente. Por quê? É isso que a gente precisa fazer pra existir, Dante. Sabe qual é o novo nome do padre? Tá escrito aqui em cima, ele aponta com a faca na cabeça dele. Mas eu acho que eu prefiro que ele mesmo se apresente pra vocês. O Henry vira e enfia a faca dele com tudo na costela dessa criatura, que começa a jorrar sangue. A criatura começa a agonizar desesperadamente, tentando murmurar alguma coisa, mas impedido pelas costuras na boca dela. Vamos! Fala a porra do seu nome! Ele fica enfiando a faca de novo e de novo. O sangue não para de jorrar. Uma poça de sangue começa a se formar. E a criatura se contorcendo de dor, tentando pronunciar alguma coisa. Ela vai ficando cada vez mais agressiva. E o sangue que antes estava só jorrando pro chão começa a escorrer ao redor do corpo todo dela. Por baixo do sangue, vocês veem as tatuagens do corpo todo dele começando a brilhar cada vez mais forte, enquanto os músculos parecem se distorcer, como se crescessem pulsos violentos, se transformando numa aberração cada vez maior. As linhas de costura parecem ter se fundido com o próprio corpo dele, que agora tá ficando colossal. E finalmente, arrancando de forma brutal as costuras da boca, ele revela dentes enormes num grito devastador. Essa criatura, que já era assustadora antes, começa a se transformar num demônio incontrolável. E começa a avançar, tentar avançar pra cima de vocês. O Henry segurando ele, tentando segurar pela corrente. Até que eventualmente o Henry solta as correntes. E ele vem partindo furiosamente pra cima de vocês. Teste de iniciativa, todo mundo. Olha o tamanho dessa porra, mano! Maluco! Você tá maluco, tio? Você esquece, tio. Esquece, velho. Fudeu. Wipa. Eu tirei normal. Nossa, velho. Vamos. Tirei 20. Calma aí. Tirei fracasso. Ai, meu Deus do céu. Ô, mestre, Vamos isso lá. aí é uma criatura de sangue, não é? Se você acha que é, eu não sei. Da hora, mestre, que eu vejo da Vamos lá. criatura. Você vê uma forma vermelha enorme, Dante. Tá. E vamos nessa. Extremos. Tirei 20. Primeiro Kaiser, então. Bom. Arthur. Normal. Eu. Luciano. Quem tem destreza maior? A Erin, provavelmente. Não mudem os bonecos de Tem vocês por 14. enquanto. Deixa eles como estavam. foi mal. Tá. 14 e quanto? Eu tenho 10. Então Erin, Eu depois diminuí minha Luciano. destreza. Erin e Luciano. Normal? Foi isso. Fracasso. Dante. Graças a Deus. Cara, achei que eu tá isso não, velho. Tô com medo. Vamos ver. Tá, mestre. Eu tava com a granada que eu sabia que funcionava e eu deixei ela junto com as outras na van. Tá na van. Mas eu tava pintando ela também, lá na Tudo bem. base. Vamos E lá. eu deixei e elas estão juntas. Tá, mas elas estão dentro da van. A van tá virada do lado de vocês. Beleza, beleza. Vamos lá. O primeiro é o Henry. Ele dá a risada. Isso vai ser divertido. E ele sai caminhando pra trás. Ele dá um mortal de costas. E fica de pé em cima da van, assistindo. Ô, louco, forte, menino. Enquanto ele se transformava, agora é o Kaiser. Vou dar um tiro no rapaz. Bora, Kaiser, velho. Normal. Pode dar o dano.
6 de dano. 6 de dano. O seu tiro entra nele e ele ainda tá vindo com tudo pra cima de vocês. Próximo é o Arthur. Tá. Eu quero... Não tem nenhum negócio de eletricidade por perto, né? Nem fudendo. Não. Só a van vale? Não. A van negócio vale que ela tá da com Erin. o motor ligado, sim. Não tem um óculos da Erin? Não vale como fonte de Tá, então eu eletricidade, é um dispositivo eletrônico. vou pegar meu diferente. celular, mestre. Eu posso já dar com o celular? Porque eu tava Pode, ligando pro pode, Google, não? pode. Tá, então eu vou vir aqui e vou fazer o rebirth na arma da Erin. Ok, você tá O segurando, meu você pode ritual. narrar o seu ritual? É, aquele negócio de sempre. Eu chego perto, começa a sair umas faíscas assim, de onde tem a fonte de eletricidade, vem pro meu celular, tipo, fica na minha mão assim, eu toco na arma com o olho verde e tudo, as faísquinhas, e aí a arma dela fica com umas caveirinhas assim, que dá um dano adicional. Por quanta rodada? É um D4, você pode lançar aí? 4. Show. 4 rodadas você Caralho! vai ter um D6, um D4, um D6 a mais de energia. Vamos lá. Show, fracassei com um teste de sanidade. Quanto aí que eu é pego o seu sabor teste? Deixa eu ver aqui. Não, tu tirou um 100. Um D4 ou 0? Um D4? É. 2 de sanidade. 2. Show, beleza. Agora é a Erin. Vamos lá de previsão do tempo. Energia. Você já tá com Ah, ativado, tá, você energia. tem um ativado. Não posso ativar com outra Você coisa? não, você não pode mudar, não. Você pode até, eu vou deixar, mas você não pode arremessar. Hã? Você não pode usar arremessar, não. Só você pode usar não, pra eu outra quero- habilidade. E sim, eu quero usar Tá. o de espingarda. Você vai querer prever os seus próximos 5 tiros, então, vai. Sim. Pode rolar. Bom. Bom. Bom, Normal. normal, Extremo. Bom. bom, E o último extremo pra fechar com chave de ouro. Normal. normal. Não, tá Tamo ótimo. junto, Tá tamo ótimo. São 5 tiros Let's certeiros aí que você go, vai ter. Erin, caralho. Nossa, com a arma bufada. Você pode. Vocês veem, a Erin se concentra então, E né? eu- Ela pega o celular, mas aí você tá sem a arma na mão. Você vai ter que pegar a arma na mão de novo, depois de novo. Você não pode fazer esse ritual Ué? com a arma na mão. Ah, eu não posso só segurar... Não dá pra burlar. Tá. É um ingrediente, Beleza. tem que pegar ele na mão. Eu já tentei, Não tem querido. problema. Tá bom. Pega o celular na mão, então. E eu me concentro, assim. E abro os olhos, assim. Aí tá em verde meus olhos, Tá. brilhando na máscara. Essa contou E como uma celular das também. rodadas da arma, tá? Hã? Essa foi uma rodada da roda? arma. Uma Ah, tá, das do 4 dano. do dano adicional. Tá. Agora Não, faz sentido. é o impacto. Tá. Ele vem como Relaxa, um relaxa. monstro enorme pra cima do Kaiser que tá bem na frente. Ele. Kaiser, você vê Quando essa ele criatura- vem, Ele. Ele vai te dar um soco com cada braço. tá. Nossa! Enquanto ele vem, eu falo, pode vir! Pode vir! Ele é 2, 3 vezes maior que você. Kaiser, Mas eu falei mesmo assim. o Impap se tem foda. 4 braços enormes. Por consequência, ele vai atacar 4 vezes na mesma rodada. Você pode só esquivar e bloquear os primeiros 3 e pode tentar contra-atacar o último. Eu não posso esquivar dos 4? Você pode esquivar dos 4, sim. Mas se você quiser contra-atacar, você só pode contra-atacar o último. Não, vou só esquivar. Normal primeiro, Tá? fracasso segundo, Ok. extremo no terceiro Ok. e normal no quarto. Você desvia de 3. Mas o primeiro te acerta em cheio na cara. Uf! Você quase cai no chão. Você toma 10 de dano. Menos 3 da minha armadura, Menos 3 da né? sua armadura. Sempre tira. Você toma um puta de um socão na cara. Você sente que, mano, isso ia te matar. Mano, esse soco podia ter quebrado seu pescoço se você não tivesse mais forte por ser paranormal. Tá. E ele para na sua frente. Luciano, Ô, isso é sacanagem, velho. Mano, eu vou dar... Puta que merda, velho.
Tá, eu sinto que ele é um bicho de sangue, cara. Eu vou dar 2 tiros nele. Pode dar. Vocês têm vantagem porque ele é enorme, viu? Eu esqueci de falar isso. Ah, então Nossa. eu rodo 2 Relaxa, vantagens. acontece. Sim. Normal no primeiro tiro. Ele tem um corpo 3, você ganha vantagem no tiro. Então se eu der 2 Normal no tiros, eu vou segundo ter tiro. vantagem nos 2, Sim. então. Os 2 foram normal, mestre. Pode dar o dano. Os dois? Nos 2, sim. O primeiro foi 8. 18 no total de dano. 18? É. Vocês sentem que, mano, ele nem tenta esquivar. É quase como se pra ele... Ele é a dor. A dor faz parte de quem ele é. Ele não reage, ele só tá... Ele é um demônio na frente de vocês. Vocês não conseguem discernir se isso machucou pra caralho ou se ele nem sentiu. 18. Certo. Eu preciso de um teste de sanidade de todos vocês. Mestre, eu esqueci de tenho... dizer. Eu também? Teste de sanidade pra todos vocês pela criatura. Eu tenho mente inabalável. Sanidade, você ganha vantagem. Sucesso. Tá. Tá, eu preciso rolar sem ter Fracassei na visto ele? primeira. Sim, você tá vendo a aura dele. Ah, fechou. Eu fracassei nas duas. fracassou? Quem fracassou toma 2 pontos de sanidade só. Fosse só... De 2 em 2 nós zero. Mas vocês não perdem a rodada, vocês já estão começando a se acostumar, mas essa porra é assustadora. Tá. Ela é realmente... Nossa, esse bicho é assustador. Não, Vamos nessa. ele é. E essa música ainda? Vamos nessa. Luciano, você deu 2 tiros e tirou 18. Mano, você entra no peito, você cria buracos nele, mas ele continua inabalável. Dante. Tá, eu quero usar o saque rápido de ingrediente pra pegar corrente já com a mão. Perfeito. E quero pegar a corrente, fazer já, apertar naquela parte que tava... em que eu já tinha calibrado e isso eu quero falar, desculpa, padre. E quero botar a mão que tava com a corrente, tá sangrando em cima do ritual, sentir o ritual e só falar, Brute. E aí o sangue começa a escorrer pela corrente e quando eu falo Brute, começa a ficar quente, sai fumaça do meu sangue. Escorreu. Perfeito. E você... Isso é o... de criatura de sangue, né? Criatura de sangue. Tá, eu preciso que você faça um teste de poder. Pra ir contra a constituição dele. Tá, tirei um bom. Você tirou bom? Pode dar o dano. Sim. Tá, 4d10 mais 5. No! Tá. Tá, 10 no primeiro dado. Peraí que eu tô tirando munição aqui. 10 no primeiro, Foi uma 5 boa no compra. segundo. Uma boa compra. 3 no terceiro. 18. E 8. Então 18. 26 mais 5, 31 de dano. 31 sangue. de dano. 31 de dano, sim. Ah, deixa eu rolar a sanidade, né? Não, o Júlio caiu. Deixa... ele voltou da turma, ele voltou. Nossa, Nossa, eu jurei que tinha sanidade aqui. acontecido alguma coisa louca. 31 de dano, Fracassei né? na sanidade. Quanto que é? Qual Fracassei na dado? Qual sanidade. dado? Um D4. Um D4, eu tiro aqui. Sim. 3. Nossa, só me foda com sanidade, né? Você sente essa fúria, essa angústia, esse ódio por essa criatura crescendo dentro de você. E isso toma conta da sua mente. Você deu 31 de dano. Tem 31 de dano. Que besta. Tá. Vocês, mano, vocês sentem que isso... Vocês veem a carne dele cozinhando, meio que se contraindo e voltando. Ele... E ele, mano, ele fica puto. E começa a vaporizar sangue de cima dele, assim. Agora é o Kaiser. Ele tá corpo a corpo comigo? Ele tá corpo a corpo com você, sim. Ah, enquanto eu falo isso, enquanto eu faço isso logo depois de fazer, eu quero falar, ele é uma criatura de sangue. Tá. Todo mundo vê. Então, já que ele é muito grande, já que eu tô corpo a corpo com ele, se eu der 2 tiros, eu vou ter vantagem nos 2, né? Sim. Então eu vou dar 2 tiros. O primeiro, tirei bom, agora com a vantagem. Ok, foi bom. O segundo, fracasso, aí a vantagem. Bom também, 2 Tá. bom. Como... Tá. Vamos ver. Ele vai poder te dar um contra-ataque, tá? Ai,
Porque você tá atacando ele de frente. Vamos lá. Qual foi o primeiro ataque? Foi bom ou normal? Foi bom, os dois bons. Tá. Você pode dar os 2 danos. Nice! Ali. Nice, caralho. O dano que o Dante causou naquele ritual machucou ele bastante. 3 de dano. 3 de dano, 6 de dano, vai se fuder. Não é Eu possível. tirei 3 em 4d6. Eu tirei 6. Você acerta 2 tiros e ele só continua intacto na sua frente. Arthur. Tem ação de movimento ainda? Não, você tirou já. Não, você pode se mover, você pode tentar se mover sim. Você não gastou. Nessa Vou mexer, não, rodada, vou Vai ficar aí? eu quero puxar minha faca, a faquinha que eu tenho de Ok. sobrevivência. Que é um objeto importante. Tem que falar isso ou nem, né? É legal falar caso a cena seja importante, mas pode fazer. Não, é uma faca que eu comprei pro meu irmão, tipo, na época que ele tava, tipo, sei lá, de aniversário pra ele tem um símbolozinho dos Galdérios e tal, era Tá. pra incentivar ele a querer entrar pra gangue. O que você faz? Daí ficou pra mim, depois que ele morreu. Eu consigo sacar e... Não consigo atacar, né? Não. Porque eu tô sacando agora. Tá, mas eu quero chegar mais perto dele, então. Posso Você chegar vai pra mais- cima. Mais perto possível. Pode chegar Tá. sim. Vocês podem. Esses, Posso ir? ó, Mestre. como ele é enorme, vocês podem tipo, ficar os 3 em corpo a corpo aqui tranquilo. Fala, Luciano. Fechou. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu tô com a faca no meu inventário ainda. Ah. Quanto ela pesa? Só pra eu botar o peso aqui que tá 0. Alguém pode me informar aí, Arthur, alguém que tem uma faca no Imagina inventário? que seja como é que é? Faca Um ou pesa 2? 2. É 2, é. 2, tá bom. 2, Valeu. 2. Vamos lá. Arthur fez isso então. Essa é a sua ação? Pegar a faca e. É. Erin. Eu vou pegar a minha shot e eu vou andar pra perto dele também. Aqui. Ok, você chega em corpo a corpo? Eu posso atirar? Pode atirar, sim. Você quer Sim, estar corpo a então corpo pra ter pode vantagem? Eu já tô aqui. Eu tô perguntando, você vai ficar corpo a corpo pra ter vantagem? Vou. Tá. Pode atacar. Mas como funciona a vantagem quando... Pera, a- você já- acabou de já sacar a sabe? arma, Eu saquei então e você não andei. pode tirar. Ah, então, beleza. Então eu não vou ficar corpo a corpo, eu vou ficar... Mas ela já tem corpo a ela já tem os tiros pré-programados, não? É, já então, tem como um... Isso não funciona tem a nada a ver. vantagem? Ela só rola Não, não, É que ela mais acabou. um Gente, dado? ela gastou a ação dela pra pegar a arma. Não, é pro próximo. Não, eu tô Não, falando não, que eu é quero tirar. porque... Tá, tudo É. bem. Sim. Mas ela não pode atacar aqui de qualquer jeito. E agora é o empape. Ele vai dar 2 socos no Kaiser e 2 socos no Arthur. Tá bom. Nossa, é. Eu consigo Esquivar, contra-atacar bloquear ou um contra-atacar? só, né? Só pode contra-atacar o Tô último. esquivando. Eu Ai, vou esquivar o fracassei. primeiro e contra-atacar o segundo. Um foi bom, o outro eu fracassei. Você tentou O esquivar? primeiro foi bom. Esquivei. Tá. E Arthur? O meu primeiro foi bom, Tá. o esquivar e agora o contra-ataque. Calma aí, deixa eu achar aqui a luta. Extremo. Nice, Vamos lá. pô. Ali. O Kaiser, o seu primeiro foi bom e o outro fracassa. Meu primeiro foi fracasso e o outro foi bom. Você toma os 2. Nossa. Ai, Kaiser, Foi cara. muito bom jogar com vocês, gente. Não é possível. 19. Tô falando sério? Eu tirei o valor máximo. Eu tirei o valor máximo em um e no outro eu tirei quase o máximo. Meu Nossa, cara. 19 menos 3. Isso te deixa em lesão grave? É mais da metade da minha vida, É metade né? pra Exatamente cima. a metade. É exatamente É metade deixa lesão metade. grave. Nossa, Não é cara. possível o empate, velho. Você toma, mano, 2 em cheio. O braço de cima segura a sua cabeça e o da frente te esmaga, cara. Você sente todo o seu crânio, mano, se segurando pra não estourar nesse soco. E aí ele te larga pro lado. Você cai no chão. E ele vira no Arthur. Ele acerta o primeiro e o outro você contra-ataca, Arthur. Certo. Você toma 4 no primeiro. Ok. Deixa eu tirar já. Na moral, cara. Tem base pra desse. Não é possível, velho. Tá, o meu ataque saiu da bem 10, faca velho, é um D4 Eu tô mais rindo 2. de triste. Ah, Kaiser, você tira. Você tirou com a armadura, né? 3 de armadura de cada golpe. Tirei, Então tá com tirei. 15. Então não. Ah, não, calma. De cada golpe não. Eu tirei dos Não, tudo. conta como um só, desculpa. É o dano da tá. rodada. Ah, então eu tirei.
O meu dano do contra-ataque é um D2, não, um D4 mais 2 mais DX, mas eu acho que o DX, O DX eu não é zero, tenho porque você não nada, né, tem que é o corpo, dano é. extra. É. Cara, você Então, não tirou conta mestre, como lesão grave? Ah, Se eu é que são tirei dois da minha gol- é que- armadura- Não, é que são 2 golpes. Você tira 6 de dano, viu, Kaiser? Eu acabei de confundir aqui. Você tira. Ah, o quê? Cada golpe é 3 de armadura que você toma. Então são Ah, 6 tá. que você aguentou. Então, então, ele aí, tá lesão então aí é grave? menos da metade daí. Então menos da metade você não tá em lesão grave. Tá. Então ele Uma tá em notícia pé lá boa. ainda? Ele tá de pé ainda, pode ser. Mas aconteceu essa cena, mas ele tá de pé. Mano. Falta, Kaizinho. Eu dei 6 de dano, então. 6 de nele. dano. Realmente shield. É. Perfeito. O moleque é gigante, velho. Luciano. Nossa senhora, fala comigo. Eu quero virar pro maluco que tá lá. Em O cima do impacto, negócio. você vê que ele tá, mano, ele tá se divertindo, assim, ele tá de braços cruzados. Rindo pra caralho. Mestre, eu quero pegar o anel do que tem O anel espiral? o ritual de Ah, não, De outro. descarnar? Descarnar. que o Renan fez. Aham. E eu quero passar ele no chão, no sangue do chão. Ok. O sangue tá relativamente fresco. Eu quero passar no sangue do chão. E dá pra fazer o ritual Você consegue. agora? Mas ele não E eu tá em quero alcance. fazer. Ele não tá em Não alcance? tem alcance. É 10 metros. Ele tá bem mais longe que isso. Ele tá uns 20 metros de vocês. Eu vou vindo como quem não quer nada. Assim. Tipo assim, vou falando com ele. Você tá rindo aí, né? Você tá achando divertido tudo isso, não tá? Luciano! A gente tá aqui pra ver o sangue jorrar, não tá? Vai dar uma merda isso. Eu tiro a arma de perto de mim, assim. Eu tiro de. Eu só fico com. Você vai pra cima dele, ok. Indo reto pra ele. Essa foi sua rodada. Luciano, o que você tá fazendo? Você guarda a arma. Ok. E eu quero ficar. Eu consigo ficar a 10 metros dele, tipo, cara a cara? Não, porque seu movimento não tá em 10. Tá. E se você vai caminhando pra não alertar ele, você tem que vir até aqui, mais ou menos. Tá. Essa foi a sua rodada, perfeito. Próximo é Kaiser. Dante. É ele. De novo. Perdoa, padre. E, de novo, Brute. Aperta um pouquinho mais. Teste de poder E contra a sangue constituição dele. fervendo. Normal. Normal? Ok, Sim. pode dar o dano. Eu tirei um 2. Deixa eu rolar aqui. Tá. Primeiro foi 9. Tá. 9. Segundo foi 7. Terceiro foi 4. Então deu 21 até agora. E o último foi 9. 35 de dano. 35. Nossa! Deixa eu rolar a sanidade aqui. Deus Você abençoe percebe o Dante. que dessa vez parece que não afetou ele o tão forte quanto da outra. Você vê o sangue evaporando dele, mas ele tá... Mano, ele tá... aguentando. Ele tomou um dano, mas não foi nem perto do que foi outra vez. Entendi. Agora é o Kaiser. Mestre, se eu gastar uma rodada, quantas balas amaldiçoadas eu consigo colocar no pente do M4? As 10. Pera, As 10? as que a Agatha amaldiçoou? É, aquelas que tá comigo tem desde o começo do Tá. jogo. Essas são de sangue. Eram de Tá. sangue, não eram? Eu não lembro, acho que era. Eram balas de sangue, ela amaldiçoava com sangue. Tá, então eu vou dar a volta. Eu quero meio que flanquear ele e ficar meio afastado, assim, mais ou menos aqui assim, ó. Tá. E aí eu vou... Aí eu vou fazendo isso, vou pegando as balas e vou colocando no pente do M4, as balas Você amaldiçoadas. consegue fazer isso, essa foi a sua rodada. Tá. Arthur. Eu quero usar minha ação pra fazer o símbolo nele, mestre. Aquele lá, aquele, tá ligado? O do medalhão. O seu primeiro ritual. É, isso. Você consegue. Você aproveita o momento que você contra-ataque. E no seu contra-ataque, você já agilmente... E você faz um símbolo nele, como sua ação agora. Perfeito. Eu consigo, então... Você vê sangrando isso aqui não é bastante. contra-ataque, né? Eu posso, então... eu posso, Não. então, Isso conta com como sua ação. Eu só deixei no mesmo ataque pelo roleplay. Mas essa foi sua ação de sim. agora. Tá. Eu não posso nem tentar me afastar Você um pode pouquinho, se afastar, então, porque você eu pode ia se tentar afastar, abrir você a... pode se Eu afastar. tenho que abrir a mochila e tal. Beleza. Vou afastar. O Perfeito. mestre tinha pedido pra Agatha pra amaldiçoar as balas, a gente não chegou a ver isso, né? É porque ela não fez.
Você tinha mencionado, mas vocês não chegaram a fazer. Erin, é você. Tá. Eu vou atacar Corpo a corpo ou não? corpo a corpo. Então você dá um passinho pra frente. Você tem vantagem. 2 vantagens. Ah, não, você não Ela tem já não, porque rolou os dados. os ataques já estão valendo. Você então foi gasta... isso que eu perguntei da outra vez, bombom que a gente normal. perguntou. Foi isso. Então, você acerta, pode dar o dano. Aí eu vou rodar o 4d6 aqui, aí você roda pra mim o mais. 1d6 a mais de energia, né? Deu 8 aqui. Vamos lá. 8 tudo? Primeiro. 8 no primeiro. 4d6, 8? Como assim? Como que um 6 deu 8? Deu 2, 3, 1, 2. Ah, você tá, somou tudo, entendi. Foi um valor alto. Foi tudo somado, foi tudo somado. velho. Mas Tô bem, tá. Deu 8 mais 4 de energia, Relaxa, a 12. próxima vai. Você No primeiro. Esse no primeiro. Você vai dar 2 tiros. Vou. Então você anula uma das vantagens. Agora é o então eu segundo vou dar tiro. um Não, tiro tudo bem. só. Tá, pera, agora você. Calma. Eu não quero anular vantagem, não. Mas você acerta de qualquer jeito. O seu ritual você acerta. Você gasta 2 roladas e você acerta os 2. Tá. Aí pode dar o dano do segundo agora. Deu 12 no primeiro. Tá, entendi, beleza. 11. 11 mais 4 de novo, 15. Então deu 12 e 15. Você deu 26. 7. 27. Dá-lhe, porra. 27. Dá não. 20... Tá certo, 27. É, tô louco. Você deu 27 de dano, você dá... Você dá 2 tiros. Quantas balas cabem na sua 12? 5. 5, tá. Foram 2 balas agora. Já tirou aqui. Você acerta as 2 em cheio no peito dele, abre um buracão. E você vê, quando você acerta as balas, saem uns raiozinhos verdes que esquentam e queimam um pouco a carne dele. Rasgou, caralho. Eu tô com meu amuleto, né? Sim, 27. Só tem mais uma rodada depois dessa do meu ritual. Essa foi, não é? Tá. essa foi a última. Tem mais Aham. uma depois dessa. Essa foi a 3, deixa eu marcar. Pronto. É. Já foi todos aqui. Agora é o empape. Ele vai agarrar a Erin com 2 braços, com um dos braços, vai agarrar o Kaiser, que tá passando por ele, com o outro braço, e vai arremessar os 2 pra longe. Vai dar um passo pro lado e socar o Luciano. Então vamos A lá. gente toma dano? A gente toma dano pra ele jogar? Então vamos lá. Primeiro, teste de esquiva de Kaiser e Erin. Ah, tá. Coitado! Bom, Bora, Luciano. Normal. Vamos atacar esse bosta. Ok. Ele pega vocês 2 e arremessa. O Kaiser, ele arremessa pra longe aqui, lá no meio de todos os existidos. E a Erin vai em direção ao carro. Erin, você toma 4 de dano. Você bate com tudo nas costas. E Kaiser, você toma... Eu não posso fazer uma destreza pra ver se eu pouso? Não, você não toma dano por causa da sua armadura. Mas você é arremessado e vocês 2 caem no chão. E agora, Luciano, você vai tomar 2 socos. Teu cu? Eu posso usar o ritual de reação? Pode. Tá. Eu vou usar 2 vezes então. Tá. Com o. Concentração. God. Então você vai peitar os 2 golpes e vai pegar metade do dano e devolver metade pra ele nos seus pontos de ocultismo. Isso. Nos 2. Puta que pariu. Esse que é o foda, né? Eu só posso esquivar, né? Você pode contra-atacar o último. São 2 golpes, você pode contra-atacar o segundo. Tá, eu vou. Putz, aqui não adianta. Tá, eu vou só usar o ritual no primeiro e eu vou contra-atacar no segundo. Então vambora. O primeiro, você toma 5 e perde 5 pontos de ocultismo. Tá bom. Você vê, quando você dá esse golpe, você toma e você vê os raiozinhos queimando a mão dele quando ele te acerta. Então ele toma 5 também. E o segundo, você vai contra-atacar? Rola aí. Vou. Deixa eu só achar aqui. É porque como deu o negócio lá, ficou todo confuso. Aí, achei. Eu fracassei. Você toma o segundo. Você toma 5 no segundo também. Ok. Ele acerta o primeiro, você tenta se aproveitar pra contra-atacar com o segundo e pum, você toma um socão na cara. Agora é o Luciano. Ixi, acho que não atualizou.
foi. Ô, mestre, não teve nada com o amuleto, não? Que eu tô segurando quando ele me encostou? Não, porque ele não te atacou. Ele te jogou pra Tá. longe. Beleza. Tá, ô mestre, eu ainda tô de pé, né? Você tá de pé, sim. Eu quero tentar correr até até os 10 metros aqui perto do cara. E fazer o ritual De descarnar. de descarnar. É. Teste de poder pra mim, por favor. Você não é maluco, velho. O Luciano é pirado da cidade. Ele é pirado. Eu tirei pirado. 20. Eu tirei 20. Nice. Descarta esse merda, falei nada. Carne, velho. Tira a carne dele, faz Tora tequila. ele, Pode dar o tora dano? ele. Pega ele, frita ele, faz puro. Pode dar o dano? Dá o dano aí. Faz purinho. É 2d10 eu vou jogar aqui. 10 no primeiro Tá. e 4 no segundo e 14. mais 2, então é 16. Você começa a descarnar a pele dele. E você vê ele... Isso! Continua, por favor. Você tá gostando, né, o seu desgraçado? Ele tá gostando. A sanguista do caramba. Na Nossa, velho. Cara, biruta. Está sendo melhor que eu imaginava. Ele dá uma risada enlouquecedora. Agora é o Dante. Tá, eu ouvi Calma o aí que eu barulho tenho de que um tirar a sanidade, tuf, a né, Eren mas- meio que gritando, né? Quando ela tomou o tuf. Uhum. Sim ou não, mestre? Você Tipo, ouviu o quê? Você ouviu a Erin sendo Ouvi, tipo, um arremessada. barulhão e era gritando. É, sim. Tá, eu vi um... Eren, você tá bem? Eu tô? Mestre. Não sei, você que sabe. Tô, né? Não, Você tomou, não foi lesão tomou uma dela. pancada, uma pancada. Eu levanto. Aham. Tô bem. Não levanta ainda que Eu não é já sua tava- rodada. A sua rodada vai ter que se levantar. Eu ia folhear tá. pra curar, então já que eu vi que Ela eu tô fala no bem, chão, eu... então. Eu viro então em direção ao bicho de novo. E... De novo. Ah, queima logo, Brute. Quantos pontos de gotismo você tá agora? Eu ainda tenho 23. Manda ver. O cara Gasta farmou. tudo! Tá, rolar poder primeiro, né? Pra rolar contra ele, isso. Sim, tá. Normal de novo. Tá, pode dar o dano. Tá, deixa eu rolar também aqui minha sanidade. Com vantagem. Ah, sucesso. Não tomo nada de sanidade. Pode dar o dano. Tá, deixa eu ver. 3. 4. Esse 7. deck tá foda. 8. 15. 3. 18 mais 5, 23. 23 de dano. Você sente mais Porra, uma vez bom. que ele consegue resistir boa parte do seu dano. 23, blá, 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 tá. É foda. Ele tá... Mano, por onde ele passa agora fica uma poça de sangue. Ele tá jorrando sangue. Ele sempre teve, mas agora ele tá... Parece que ele tá começando a ficar bem feliz. Começando a ver que ele não tá mais tão inteiro como ele tava antes. Kaiser. Eu tô aqui, né? Eu tô de pé? Sim. Eu vou dar um tiro nele. Pode dar. Um só, com vantagem, né? Com vantagem, sim. O primeiro foi fracasso. Bom, o outro. Você deu bom, pode dar o dano. Foi 9 de dano, mais o que tem da bala. 9 de dano mais o que tem na bala. É porque a bala é amaldiçoada agora, né? Tá. Então 9 mais um D4 aqui. Tá. Ok. Você acerta e tira isso aqui de vida. Acerta bem na Visualmente- cabeça dele, assim, passa e tira um pedaço da cabeça dele. Mas Visualmente acontece, tipo, a bala amaldiçoada, ela muda alguma coisa você não consegue visualmente? enxergar, ou é tudo Não dá? jorrando sangue, é muito rápido, essa criatura é enorme. E é o Arthur. Certo. Eu quero abrir. Eu imagino que eu já tô com a guitarrona lá, com a caixa no chão, assim, tiro o meu. Como é que é o nome? Arame farpado. Eu coloco, seguro assim a ponta com a boca e vou enrolando com a mão, segurando com a mão aqui também, vou enrolando assim no meu braço. E aí eu pego assim, passo a mão no chão, no sangue. Eu puxo, eu enfio a mão assim e passo no sangue, fecho o olho e falo, distopia. E quando eu abro o olho tá vermelho. E aí você pode falar o que faz isso, se acertou ou não. Vamos lá, teste de poder, por favor. Tá bom? Pelo amor de Poderoso. Deus. Bom, Bom, você Tá aí.
Você segura, você faz, né, esse seu ritual com o arame farpado no seu braço. Você enfiou, né, o seu braço enrolou ele no próprio arame farpado. Seus olhos brilham em vermelho. E você vê a criatura. E ele vai perder a rodada dele. Toma esse distopia aí, Ele tá paralisado. Ele parece que ele amoleceu e ficou paralisado. E vocês vão ter todos uma vantagem nessa próxima rodada que ele tá paralisado. Ele tem desvantagem de constituição, mestre? Ele não tem desvantagem, você não sabe. Não. Arthur é bardinho, mano. Eu tenho vantagem de suporte. poder. Arthur bardo. Tá, eu vou levantar. Ah, peraí. É o Henry. Ele desce Seu e vem maldito caminhando. malfeitor. Você vê o sorriso dele todo vermelho de sangue. Ele vem caminhando na sua direção. Ele vem até aqui. Continua. Faz mais. Agora é a Erin. Eu vou levantar. Nossa, mano. Coitado, velho. Coitado, velho! Mexeu quem tava quieto. E eu vou. Eu digo mesmo. Eu vou virar pro Kaiser. E vou usar o ritual de cura nele. Muito longe. É? Você chega mais perto. Então eu chego mais perto dele. Você e tem que uso. guardar sua arma e pegar os ingredientes. É uma ação. Tá, então eu uso depois. Eu vou chegar então perto do bicho aqui. Essa é a vou sua dar última mais rodada tiro. com a energia na arma. Tá, eu vou dar Let's tiro go, nele. Eric. Pera, não, desculpa. Sua rodada foi Olha anterior, esse quando você levantou. Você não tem mais... É, então. Você levantou agora, foi sua ação principal. Agora você pode se movimentar, mas você não pode atirar. Ah, tá. Então chega um pouquinho perto aqui. Ok. Acabou sua energia na arma. É um empape, mas agora não, o Arthur segurou ele essa rodada. Luciano, Foda. Monstro Vem, seu supremo. desgraçado. ele tá vindo Você caminhando quer pra você, vir? sangrando e sorrindo. Como você quer lutar? Ele tá só caminhando em direção a você com um sorriso. Eu quero puxar a arma. Você puxa a arma, você tem saque rápido? Não. Então essa é a sua ação. Meu Eu puxo a arma e eu quero ir um pouco pra trás. Enquanto ele tá vindo, eu tô indo pra trás. Pra eu ter tempo de puxar a arma. Quando você dá uns passos pra trás, ele para e começa a virar. E caminhar pra trás pra voltar pra van. Tá bem. Eu só olho ele fazendo isso. E eu quero virar pro monstro aqui só. Dante, Eu vejo a aura do monstro de alguma forma diferente ou nada, mestre? você só vê essa massa enorme vermelha no formato dele. E ele batendo em olha coisas, aí. arremessando coisas, você não sabe o que tá acontecendo direito. De novo. Aperto de novo a corrente. Sanguezinho pra... Pegando fogo e dá-lhe brute nele, mano. Manda ver. Poder. Tá. Poder. Por favor, senhor. Dá um extremo aí, vai. Extremo! Pode dar o dano. Ó, senhor Over! Obrigado, senhor Over! O programador tá mudando os dados, velho. Deixa eu ver o que é que... Ah, que custo, né? Pra cacete na sanidade. Quanto Deixa eu que pegar é? aqui minha sanidade. Um D4. 4. É, a que custo, meus amigos? A que custo? Ai, tudo. Tem um molho. Tá. 8. 4. 3. 15. Então 15. Essa eu vou adicionar Mais no 2, Spotify, pode ter 17, certeza. 22. 22 de dano. 22. É um dano bom. Mais 5? Mais 5. Mais Não, cinco. 22 Não, com mais 22 5. já tá somado. Já tá, 22 tá, somado. 22, blá, 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 tá, vai dar isso aqui. Perfeito. Esse acertou com tudo. Esse aqui doeu. Esse aqui evaporou. Kaiser. Ele voltou a se mexer. Tá, Você eu deu vou- o D4 do meu? A rodada do Henry, ele sobe. Ô, mestre. E você vê que ele dá uma lambida assim no sangue dele que tava escorrendo e volta a assistir. Hein, Eu mestre, vou- no meu, Roda um no meu D8 você deu pra meu mim. D4? Porque o meu ritual segura até 4, né? Você Sim, eu dei o você deu D4, cai é. 1. Ah, tá. Roda um D8 pra mim, por favor, mestre. Da sanidade que eu fracassei. 5. Beleza.
Nu. Eu vou caminhando pra frente. Enquanto eu vou caminhando pra frente, eu coloco a minha M4 bem nas lembrado. minhas costas. Ela tá pendurada pela cordinha. Eu coloco Tá. ela nas minhas costas. Daí eu pego o frasco de lodo. E meio que eu jogo ele. Tipo, eu olho pra cima e meio que eu jogo ele na minha cara, assim. Ele arde um pouco, cicatriza, a sua cara inteira envelhece um pouco assim. A sua barba cresce um pouco do lado. Porque você envelheceu a sua cara. E você recupera. Pode rolar. Quer que eu role? Eu rolo aqui. É quanto? 2 É D6? um D6 mais 2. Um D6? Um D6 mais 2. Então, D6? 2, 4. Você recupera 4 de vida. Arthur. E gasta o lodo. Opa. Tá. Eu consigo fazer o ritual ainda, mestre? O símbolo tá sangrando nele? Tá sangrando, sim. Tá, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu... Morre logo, desgraça! E coloco a mão no sangue, passo distopia e miro nele de novo. Teste de poder. Teste de poder. É. Olha o 20 do Arthur. Fracasso. Não adianta. Você vê que não foi efetivo dele dessa vez. Ares. Vamos E pra dá o teste de porrada, sanidade pra ver se fudeu. você perdeu, né? É verdade. Quero atirar. Corpo a corpo ou de onde você tá? Corpo a corpo. Você vai pra cima dele, beleza. Chega mais perto. Quantos, Eu perco quanto, mestre? qual é o dado? 4, né? Não, é 4. Qual o Qual dado? dado? Qual o dado, Arthur? É um D4. 4. Eu já tinha tirado 4. Então foi igual. Aaron pode atacar? A Erin não pode vantagem. dar 2 tiros? Pode, se ela quiser. 19. Isso E é aí tem extremo, a é última bom? O que isso é? 19 de dano. Eu já tinha tomado. Não, já tava normal antes. Tava normal, tá, seria bom. normal, beleza. É. E agora você tem que atacar, acabou suas roladas. Eu tô atacando. Então, agora você tem que rolar os ataques. Mas ela deu esse. Ela gastou a última rodada pra dar esse Essa era 19 de normal, dano? isso. Você deu 2 tiros ou 1? Você deu um tiro vou só, dar né? 2 tiros. Tá, e o segundo você ataca. O primeiro não? O primeiro não, o primeiro você acertou, o segundo você ataca. Você rola Rola o ataque, o tiro. Ah, tá. Não, mas eu tinha dado 2 tiros antes só. Sim, mas os Faltam 2 três. tiros tinham Sim. vantagem, rolou 2 roladas pra cada um. Ah, tá bom. Beleza, desculpa. Vamos que eu sou lerda. Fracasso. Tá, o segundo você erra, então dá o dano do primeiro. Foi 19 o primeiro? Aham. Você dá um puta de um dano. Você arranca pedaço do braço dele assim e você vê as costuras segurando o pedaço do braço pra que não caísse. Ele tá ficando machucado. Foi um bom dano. Ele tá ficando! Finalmente, né? Tá ficando. Ah, e o Nossa, cara dando ele 4 de tá vida. Já foi Aaron. 300 de vida. O mestre é um babaca. 4 socos em você. Eu quero esquivar Esquivar, os 4. bloquear ou contra-atacar. Esquivar os 4. Vamos lá. Tá. Pode rolar 4 vezes. Normal. Tá. Fracasso. Bom. Extremo. Bom. Tá. Ele acerta 2. Os 2 Vale, primeiros. tá safe. Vamos lá. No primeiro, você toma 6. E no segundo, você toma 10. Você toma 16. Ele pega você, segura você, ele levanta você e pum, pum, te dá 2 socos, você vomita sangue e você tá com lesão grave. E cai no chão. É o Luciano. Eu grito, solta minha irmã! Eu quero dar 2 tiros nele. Manda ver. Normal no primeiro Tá. e extremo no segundo. Boa. Pode. Não, pera, isso foi a vantagem do primeiro. Agora mais um. Extremo no primeiro. Ah, tá. Agora vantagem no segundo. Normal no segundo. Mais uma. Você rolou 2 vezes? Rolei. Lembrando que quando ele te deu os golpes, ele tomou um pouquinho de dano, tá? Mas não foi nada muito. Por causa Sim. do amuleto, né? Sim, ele tomou um choque. Mas ele ainda assim te deu um puta dano. Então é 12 mais...
Eu, 18. 18 de dano. Assim que ele solta a Erin caída no chão, você você acerta esses 2 tiros nele nas costas, cria um grande buraco e ele vira pra você. 18. O amuleto Na hora é que um ele D- vira pra mim, eu posso pegar... Eu já fiz minha ação, né, tia Cat? Dante. O amuleto é um D4 de caótico elétrico, né? Eu sei isso. A cada ataque? Sim. Eu rodei. Tá. Nossa, Dante. Ah, mano. Tô aprendendo a letra. Não se muda time que tá ganhando, né, véi? Faz o brutinho Eu vou pra lá. mim, faz o brutinho pra mim. Faço o brute, eu vou fazer o brute, eu vou. Roda poder pra mim. Ah, mano. Eu Por favor, gosto do queima, seu brutinho. filho de uma puta. Bom. Bom, ok. Pode dar o dano. Tá. Eu não tenho mais ocultismo pra usar essa porra, tá? Deixa eu ver. Sanidade. Sucesso, não gasto nada de sanidade. Tá. Primeiro, 2. Se você quiser rolar tudo junto, você pode criar um ataque pra rolar tudo junto. Dá? Dá, você vai em ataques e coloca, né? Verdade. 4 então deixa eu fazer D10. isso agora, pera aí. Aí vai tudo de uma vez. Pera aí, escolha. 4D10. Pronto, vou botar aqui. Adicionei aqui já. Mais 5 se quiser. Aí ele já soma também. Sério? Vou botar como garrote. Tá. Eu tirei 19. 19 de dano no total, né? Você É. acerta mais uma vez, causa um bom dano. 19. Tá. Você vê a carne dele meio que se desfazendo assim e evaporando e queimando. É terrível. Ele tá meio que borbulhando já. Agora é o Kaiser. Vamos me aproximar mais e dar 2 tiros. Manda Calma, ver. eu quero me aproximar o suficiente pra ter vantagem nos 2. Tá, você fica corpo a corpo com ele. Pode ser. Vai. Normal primeiro. Tá, normal no primeiro. E. Ué! Eu tirei 20, foi bom? What the fuck? É bug, é bug. Deve ter bugado, mas foi. Deixa eu ver aqui. Estranho mesmo, não devia ter bugado, mas é extremo. Tá, então extremo no segundo. Não entendi porque Normal rolou no isso. primeiro, não. extremo no Você segundo. tirou de corpo a corpo, de tiro mesmo? Foi, armas de fogo, rifles e espingardas. Oxi, que foi isso? Eu não entendi também. Então, o meu arma de fogo teve uma hora que ele tava vazio. Tipo assim, ele não tinha nenhum número. É, aqui também. Aí eu tive que dar É, 5. não, às vezes tirar tá, não no sei, D9, mas Mas você relaxa, tirou 20, eu vi o relaxa. valor, eu vi o valor. Tá. E aí? É o dano dos dois? Dano, ou só ó, do o primeiro você rola o dano, o segundo é extremo. Então, primeiro. Nossa, velho. Foi 2 de dano. 2 mais 2 mais 12, 14. 14, beleza. Mais o da bala. Mais o da bala. Ok. São nos 2 tiros que soma, Você acerta em cheio, assim. E você acerta meio que perto um do outro. Pum, pum, o buraco abre ainda mais. Ele tá começando a ter um buracão no peito dele, assim. Que tá começando que fica tentando se fechar, mas ele não se regenera a tempo. Agora é o Arthur. Tá, eu tô com... Eu vou continuar ainda com, eu acho que o arame no braço, porque eu acho que até tirar, acho que demora, eu acho. Mas eu vejo a Eren tomando essa porrada aqui, eu tô com a faca na mão, eu vou pra cima. Tá? Pra ficar na frente. Posso atacar ele Pode. aqui? A faca mesmo? Se foda. Ele vai contra-atacar. Nossa. O cara tem a faca AK-47, mano. Desastre. Ele te acerta em cheio. Você toma 10 de dano. Ai. 10. Nossa, Tá. Eu tô tirando muito um valor máximo hoje. Não, relaxa. Você tomou um puta de um socão. Você veio tentar tirar a Erin, pum, você tomou um puta de um soco pra ficar esperto. Erin, é você. Você tá deitada em lesão grave. Tá, mas Ah, eu posso ficar na frente dela, né? Sim, Certo. Eu vou. Posso levantar? pode levantar, é uma ação. Tá, eu vou levantar então e vou. Me afastar. Vou ficar junto com Perfeito. com o Dante. Kaiser, você que acabou de dar um puta no dano nele, ele meio que vira dando um soco no Arthur assim e vai te dar mais 4 socos. 4 socos em mim! F.
Não, olha assim, não, Fracasso. papai. Aham. Bom. Normal. E extremo. Tá. Ok. Em esquivar extremo, né? É. Eu vou tomar 3 e vou nessa, mano. Você toma 26 de dano. Tirando 6 dos 2 golpes que ele te acertou. Não, desculpa, tirando 9, porque foram 3 golpes que ele te acertou. 26 menos 9, 15. Não, 17. Você toma 17 de dano. Nossa, Tá firme, tá firme. Oi, ia ser em mim não, essa não chega bosta. a ser lesão grave Pô, ainda. Que armadura Não, boa. pera, eu de tirei. comprar, Não, hein? desculpa. É 29, você toma 20. É, então agora é Porque lesão grave. eu esqueci de adicionar. Eu esqueci de Mano, se ele adicionar não tivesse o comprado a adicional armadura, do ele ia de terceiro berço. soco. Mano, que bicho Ia. roubado, Você morreria sem maluco. armadura. Você teria morrido Puta instantaneamente. que pariu. E você tá com lesão grave. Tá. Você toma. Mano, ele pega. Ele te segura com o braço que errou. E ele, ao mesmo tempo, te amassa com 3. E você quase cospe o seu estômago pra fora. Você sente seu interior inteiro ser amassado, comprimido. Luciano, ele tá segurando ainda. Mas eu tenho vantagem ainda, né? Você tem vantagem. Eu vou dar 2 tiros. Não tenho muito o que fazer. Ah, calma aí. O poder Normal do no extremo, primeiro. mano. Que loucura essa porra dessa luta. Tá foda, velho. Normal no segundo. 2 normais. Alô? 12 no primeiro, vambora. Tá. Pode, ele tá dando nele, tá dando É, tiro. 18 de novo. 18 de dano? É. Tá. Você vê o Kaiser sendo segurado, cuspindo sangue, prestes a morrer. Mano, você vê que tá causando dano. Ele quase dá uma desmaiada e volta. Agora. Calma, deixa eu ver quando ele tá. Tá. Agora é o Dante. Mestre, uma pergunta. Eu usei o ritual de enxergar lá atrás, tá ligado? Aham. Na hora da portaria. Eu recuperaria 1 de ocultismo até agora? De jeito nenhum, você tá usando ele ainda. Ah, então foda-se, velho. Eu vou... O último ocultismo que eu tenho, eu vou sacar as cinzas humanas, vou folhear, botar no livro de rotura, que é ritual de morte, numa criatura de sangue, Tá. tá? E vou castar. Você tem que estar mais perto, você tem que Coloco... chegar mais perto. Tá, eu vou chegar mais perto. Eu vou andar assim, um pouco mais perto dele. Assim, e vou usar o ritual de morte. Coloco as cinzas, meu braço fica todo preto. Eu estalo, falo rotura. Pode dar o dano. Tá, primeiro eu tenho que rolar sanidade aqui, que esse daqui machuca a sanidade, viu, papai? 1 de dano de sanidade só. Tá. Sucesso. Foda. Sucesso. Nice. Tá, tô zerada de ocultismo. Deixa eu fazer uma bind aqui também pro bagulho, posso? Pode. 2d8? 2d8, velho, de dano de morte. Dano de morte. Tá, morte. Tá. Vou botar como arco. Em homenagem ao Joey. 13 de dano de morte. 13, 26. Tá. Mais. Tá. Você definha ele, a carne dele vai emagrecendo, ele já não tá mais tão forte quanto antes. Ele tá meio que quase voltando àquela forma original dele, mas ele ainda tá de pé, brilhando, É mais possível, fraco. Mano? Que porra é essa? Ele tá Esgotou o estoque do pai. definhando, mas ele tá ainda peitando. É o Kaiser, que tá com lesão grave sendo segurado. Você vai ter que fazer um teste de força pra tentar sair da garra dele. Porra, ele podia ter me soltado, hein. Força. Fracasso. Ele continua segurando. Tá bom. Nossa, na real. Ai, cara. Eu consigo ajudar, tentar Arthur. ajudar ele a sair? Mestre. Ele tá sendo segurado por 3 braços, assim. Você pode tentar. Mas o bicho é muito forte. É o Goro. Você pode andar. Ou você pode fazer qualquer outra coisa. Aqui. Tentar, não tem o que fazer. Eu quero. Não. Eu vou tentar usar os meus últimos pontos também pra fazer o ritual. Vou pegar o sangue também de novo. Colocar Tá. perto aqui mesmo.
E vou tentar lançar o ritual de novo do... Ah, tá, do distopia. Tá, me dá um teste de poder. De poder. Vamos lá, meu senhor, abençoado seja. Fracasso. Você tenta, você acha que vai conseguir porque ela tá mais fraca, mas ele aguenta. Nada acontece. Erin, Eu vou chegar mais pra perto aqui do Kaiser e vou fazer o ritual nele. você não tá, você precisa ver a ferida. Eu vou pegar... Ele tá com os braços fechados. Tá bom, então. Então eu venho pra cá e atiro no bicho. Ah, se você vier pra cá, você consegue ver a ferida. Ele tá de frente. Você consegue tentar se concentrar na ferida pra curar. Tá, então eu vou curar. Pode dar um teste. Bora, Eren, caralho, let's go. Foda, maluco. Teste da de puta. sanidade, né? É isso, pra conjurar o ritual. É o de cicatrização, né? Decente, fracasso. Um D6 de sanidade, você perde 3. Tá. Pra Beleza. curar a lesão grave, você tem que fechar a ferida que ele tomou. Então tem que curar... Você não vai conseguir fechar a lesão grave. Não, mentira, na real. Você não vai conseguir fechar a lesão grave agora. A sua cura não chega em 20. Quanto de cura deu? Chega sim. Pera, mas na verdade, deixa eu só dar uma olhada no sistema que eu acho que você consegue fechar assim, dependendo do que você fizer. Quanto de cura dá? Faz a cura primeiro. Você roda pra mim, por favor. É 2d6 mais 2 de vida. 4, 3, 7, 9. Você não cura. Não chegou nem na metade. Ah, mas eu curei ele um pouquinho. Você curou 9 de pontos de vida do Kaiser, sim. 9 de vida? É. Porra. Já ajudou pra caralho, maluco. Melhor que nada. Nossa Nossa, senhora, eu demais, tava Você com dois, precisaria, maluco. chegar na metade da ferida pra pelo menos curar a lesão grave, mas Tá. você não chegou. Foi por uma, mas não chegou. A ferida era de 20. Padre Ronaldo tá puto, mano. Tá encapetado, véi. E agora... é ele. Mas eu não narrei, tá bom? Você tava aqui. Pode narrar. Tá. Eu pego a meia cinza, né? E Isso. eu sopro. Tipo, eu sopro. E aí elas podem ir brilhando em verde, assim? Verde não, tem que ser preto. Tem que ser preto? Tem que ser preto. Tá bom. Então ela vai brilhando em preto e eu falo... Black hole. As cinzas formam, elas vão até a frente e se desfazem no ar e começam a ferida enorme interior do Kaiser, né? Porque não era de fora, era de dentro, era uma hemorragia interna que tava rolando. Como você sente seu organismo aos pouquinhos se restaurando, Kaiser. Mas você ainda tá bem machucado. E é ele. Vamos lá. Ele vai dar 2 socos no Kaiser, um no Arthur e um na Erin. O que eu posso fazer nessa situação? Você pode Teste de esquivar ou força? bloquear, ele vai te soltar e te dar 2 socos. Ah, então vou esquivar. 2 socos em mim? 2 socos em você, um no Arthur e um na Erin. Ok, vamos lá. Fracassei no O primeiro. Over tá me tiltando, tio. Tirei bom no segundo. Vamos lá, e Erin? Esquivar, bloquear ou contra-atacar? Fracasso. Vamos ver. Aham. Quanto você tirou no segundo? Eu? Tá. Arthur fracassou? Erin fracassou? Jesus amado. Vamos. Ele Novos acertou personagens estão sendo criados. Todos. Tá brincando, velho. Ele acertou Mas o todos. menino tirou bom, mestre. O menino tirou bom, Ele tirou mestre. 10. Mas então é igual. Kaiser. 10, já garantido. E o segundo ataque. 16. Menos 6, 10. 1 de vida. Puta que pariu. E é aqui. Maluco, meu coração vai levar o... eu vou infartar, velho. Arthur. Vai eu e meu personagem morrer junto. 8 de dano. E Erin. Você tá com lesão grave, Erin? Tá. Você tem que estorcer. Tá. Você vê ele. E a última visão. Uma mão enorme.
esmaga a sua cara e você desmaia. Você tá morrendo. Ops. Você cai pra trás, morrendo. Liga o estado de morrendo. Ah, desculpa, não, você não tá morrendo ainda. Você não morreu, você não perdeu. Essa não foi a lesão grave. Então você tem que fazer teste de constituição pra ver se você entra em morrendo. É aquele sistema que eu tinha mencionado mais cedo pra Sim. vocês. Então agora, cadê o... Aí, pronto. Erin, você não tá morrendo ainda, mas você precisa fazer um teste de constituição agora. Normal. Você ainda não tá morrendo. Eu tô inconsciente, né? Você Pode tá colocar inconsciente. Inconsciente sim. Morrendo não, ainda. E lesão grave também. Lesão grave também. Cara, quanto de vida tem esse filho de uma puta? Que porra é essa, mano? 500 de vida, velho. O Mano, eu tô próximo sentando minha mão na pulpa. é o Luciano. Vai, Luciano, acaba essa história pra Mano, gente. eu vejo isso tudo acontecendo. Bota um ponto final. Caralho! E eu vou dar 2 tiros nele de novo. Nossa, mano, que cacete. Agora vai ser 20! Ah, foi fracasso o primeiro tiro. Normal o segundo. Dano? 6. 6. É. Mano, ele tá definhando, ele tá à beira de um colapso. Ele já tá. A tatuagem dele tá apagando e voltando, e ele já tá tomando a forma original dele. De novo. Ah, só que ela tá sem as costuras, né? A gente tem as costuras aqui, mas ele já tá voltando a essa estrutura normal dele. Né? Mas ele não tá morto ainda. Ele tá quase. Tá. Mas ele tá fodido, todo arrebentado, cheio de buraco. Agora. Deixa eu ver quem é. Dante. Não tem ocultismo. Dante. Pra pegar a arma, eu preciso... Sacar. Você Mestre. não precisa. Eu não preciso o quê? Não, só pode falar o que você quer fazer. Eu posso sacar a arma e dar um tiro nele? Não. Foda-se. Você pode ir Tá. pra cima e dar um soco. Eu quero ir pra cima e bater com a corrente, eu posso? Pode. Eu tava segurando? É um corpo a corpo. Eu quero ir pra cima e bater com a corrente. Tem um zero me de corpo acerta, a hein, corpo, caralho. velho. Eu tenho um 0 de corpo a corpo. Eu tô com muita raiva, velho. Eu tenho alguma vantagem por estar muito puto, velho? Ele tá cercado por 2. Ele tem a vantagem que ele tá morrendo também. Ah, como é que é corpo a corpo? O que é que rola? É lutar, é briga. Lutar. Briga, é lutar, briga. Ah, eu tenho um 5 em lutar, mano. Vamos ver. Tu me mata, caralho. Eu tirei um sucesso bom com a corrente. Dante, Quanto será que dá? como você quer matar ele? Oh, yeah! Yes! MVP, velho. Nossa, eu quero correr, quero pegar a corrente. Só tô vendo uma aura, velho. A corrente tá cheia do meu sangue. Eu jogo posso ele no ajudar chão. ele no golpe, que eu tava na frente aqui? Pode. Nossa. Me usa de eu quero- apoio. Eu quero sair correndo, eu quero usar O o cara arco tá de apoio, caído. eu quero... Ah, Tá, então eu vou dar um pulo pro lado. Eu vou ver ele vindo, mano. E eu falo, Tá. só vai, eu dou um pulo pro lado, assim. Nossa, eu quero pegar a corrente, eu quero olhar no caso a aura dele e falar, descanse, Padre Ronaldo. Trá! Bater com a corrente na cabeça dele. A sua corrente enrola ao redor do pescoço dele e você arranca a cabeça dele fora com a força da corrente, que o pescoço dele tá todo arrebentado já. E ele cai Nossa, morto cara. na frente de vocês. Nossa, imagina essa cena do cara caindo, assim, os... Nossa, que O zica. Kaiser tá Foi- sangrando pra caralho e a Erin tá morrendo ao lado de vocês. A gente vai entrar agora numa Ainda rodada... não tá morrendo. Ah, não, tá morrendo, é verdade. Erin, faz um teste de constituição pra mim. Normal. Fracasso. Tá, você tá morrendo. Rodada de socorro. Vocês precisam... Cada um vai ter uma chance de tentar curar a Erin de alguma maneira. Ah, Tem que usar... Caralho, Socorros, caralho, Erin! Ritual, eu não tô... Eu não sei o que tá acontecendo. Tá frasco todo de mundo bem? lodo, o que vocês tiverem, vocês podem tentar usar pra curar ela. Tá. Alguém tem alguma coisa? Alguém tem alguma eu coisa? Posso usar O medicina, que aconteceu? mestre? Ou medicina demora muito? Medicina né? demora muito. Eu Tem tenho que que ser usar primeiro primeiro socorros só. ou frasco de lodo. Tá. O que aconteceu? A Erin tá muito machucada. Eu pego o frasco de lodo, então. Pego o frasco de lodo no meu... O que você no meu- comprou?
Aham. Tá, você é o último que sobrou, né? O Kaiser usou já? Sim. Tá. Você vê a Mestre, cara dela eu quero- sangrando muito, Se assim, foda, se toda foda, tá arrebentada. com ela. Eu quase. quero tentar dar primeiros socorros antes. Eu tenho enquanto um eles kit. estão vindo. Eu tô abrindo Você o kit vê ele de correndo socorros com o enquanto frasco isso. já, tudo meio que ao mesmo tempo. Você pode dar primeiros socorros. Eu tô chegando, eu tô Pode dar chegando. primeiros Tá. socorros. Eu pode- posso? Pode tentar dar. Eu tô Eu tirei abrindo o bom. frasco assim. 19 foi bom. Bom, você não consegue estabilizar a lesão grave. Tô te pegando o kit de primeiros socorros e já indo pra onde tá todo Harry, mundo. calma. Harry, calma. Luciano, me ajuda a achar onde tá a Arthur, ferida você dela. aplica o lodo? Gente, eu posso tacar o lodo? Hora que... Tô tremendo, mano. Eu tô segurando um lodo tremendo, assim, o frasquinho. Hora que eu escuto Pera, você- o Dante... Você tirou bom? É. Você tirou bom, né? Quem? Não foi normal, foi bom que você tirou, né, Luciano? foi bom. Você começa a conseguir estabilizar ela assim. Você não cura a lesão grave, mas ela não tá mais morrendo. Sim. Ela tá com 0 ainda inconsciente. Você começa a botar um monte de pano pra cima, você pega do kit médico do Dante, assim, e começa a aplicar em cima, segurando o sangue que tava jorrando na cara dela. O sangue tá... O machucado tá no rosto, Dante. Tá, eu rolo primeiros socorros. Isso com vantagem. Por causa do kit. Ok. Enquanto isso tudo tá acontecendo, Kaiser, você Eu tá guardo, muito então, o fraco, frasco. caído no chão. Você só sente a sua cabeça ser levantada pelo cabelo. E você começa a ser arrastado pra trás pelo Henry, que chegou por trás de todo mundo. E ele bota a faca no Eu seu vejo pescoço. isso? Não, que você tava ocupado com a Erin. Ninguém viu ele chegando. Primeiro eu tirei um desastre aqui, eu fracassei nos primeiros socorros. Tudo bem, mas Com o vantagem. Luciano tinha segurado já. É, ele já estabilizou. Tá, eu tô... A Erin ainda tá com 0. Eu não sei... Não tô conseguindo Eu tratar guardei o ferimento da frasco Luciana. agora, quando... Eu não tô conseguindo tratar o ferimento da Luciana. Eu não tô conseguindo ver... Desculpa. Eu... Cuidar do Kaiser também. Me dá a mão, quero pegar a mão do Dante e colocar no rosto dela. Eu posso falar de novo, mestre? Não. Primeiros socorros? Então... Luciano, eu não vou conseguir. Caralho, a gente precisa voltar pra base. E o Kaiser? Vocês ouvem ele gemendo. Vocês olham pra trás e vocês veem o Kaiser sangrando assim, com a faca do Henry no pescoço dele. O Eu Henry dá levanto e risada. miro nele. Não peguem a lanterna sempre, só cuidado pra não pegar a tá, lanterna. tá. Foi um showzinho legal. Teve bastante sangue. Mas tá na hora. Ele dá uma lambida no sangue do Kaiser. De eu provar um pouquinho de sangue de vocês também. Kaiser, você sente a lâmina no pescoço. Você vê de onde ele arrastou todas as fotos, as lembranças que você tirou com todo mundo. Fotos escondidas com seus amigos. Você sente o corte, a lâmina parece tentar sugar o seu sangue. O que vocês fazem? Solta ele! O que é que tá Não é ação acontecendo? ainda de ataque, é só o diálogo. O que é que tá acontecendo? Ah, quietinhos. Ele tá segurando o Kaiser! Isso aqui tem que ser um show bonito de se assistir. Solta ele, Henry! Solta Calma. ele! Cuidado com o que você deseja, hein? Me leva no lugar. Henry, por favor. Eu coloco a arma assim no coldre e levanto a mão. Pelo desespero de vocês. Solta ele! Não teria graça. Diz adeus pro seu amiguinho. E ele puxa. E quando ele vai puxar, vocês ouvem uma voz. Henry, espera. E vocês veem saindo do meio da névoa atrás uma silhueta encapuzada de um homem forte, segurando uma marreta, arrastando. Ele vem caminhando. Deixa eu fazer isso. Elian? Bruno? Tá. Mas... deixa eu, hein? Vai ser melhor se for eu. Ô, mestre, eu posso Ele ir pegando solta o minha cara. Glock? Você pode. Ele só, tipo, o Bruno chega do lado. E ele solta o Kaiser. Kaiser, você tá caído no chão, morrendo. E você vê o seu amigo de infância caminhando na sua direção. Ele tira o capuz. Ele tá arrastando uma marreta e o capuz cai no chão. É uma marreta enorme. Você tá deitado olhando pra ele de cima, assim. E quando ele vem caminhando pra você,
você começa a ter flashbacks da sua vida. Você vê o seu amigo de infância caminhando até você na sua direção. Você lembra de um dos momentos mais felizes da sua vida, quando vocês ainda eram criança. Vocês passavam as aulas de educação física, dias chuvosos. O professor da 8ª série sempre fazia os alunos jogar a partida de xadrez em duplas quando estava chovendo, uns contra os outros. Só que nem você nem o Bruno gostavam de xadrez quando vocês eram crianças. Então vocês sempre, ao invés de jogar sério, vocês combinavam uma pegadinha. Vocês sempre tentavam formar dupla com outra pessoa e jogar um contra o outro. Só que nas partidas, o desafio que vocês tinham era ver quem ia perder primeiro. Então sempre vocês ficavam fazendo jogadas erradas de propósito, deixando a dupla de vocês confusa, enquanto vocês dois ficavam rindo, escondido, que nem besta. Tempos mais simples, tempos em que você era feliz. O professor uma vez descobriu isso, e como castigo fez vocês dois jogarem uma partida de xadrez na frente de todo mundo, um contra o outro, e quem perdesse ia ficar suspenso. O Bruno percebeu o quanto o César ficava desconfortável com todo mundo olhando ele. Ele já percebia naquela época o pânico que você sentia de ser observado. E ele começou a sacrificar várias peças, fazer jogadas extremamente burras, de propósito, só pra você perder rápido. Você lembra dele sorrindo, enquanto todo mundo ria dele. E perdia de propósito pra você. Foi nesse dia que ele se transformou no seu melhor amigo. Você vê o rosto sorridente da Bruno criança se mesclando e se transformando no olhar sombrio desse Bruno que te olha pra baixo, com um olhar vazio e cego, segurando uma enorme marreta. Você tenta falar alguma coisa? O que tá passando pela sua cabeça agora, Kaiser? Sei lá, mano, eu só falo o nome dele só. O que vocês que estão assistindo falam? Eu posso correr pra tentar fazer alguma coisa? Não posso Você fazer com porra certeza nenhuma? pode correr. Eu tô Mas- com a Glock. É tarde demais, Arthur. Bruno, No meio do caminho, você começa a correr, você grita. o máximo possível que posso, mano. Você tá parado na frente dele. A marreta já tava levantada pra cima da cabeça. Mas o mestre, eu tô com a minha Glock, eu quero dar um tiro. Pode dar o tiro, Luciano. Eu fracassei. Você erra o tiro. O mundo parece em câmera lenta, Arthur. Você vê a marreta descendo. Mestre, eu tenho meu anel. Você vê o sangue manchando a marreta. E olha em choque. Enquanto o corpo do Henry cai na frente de vocês. Vai se fuder, velho. Você acha engraçadinho? É engraçadinho? Eu sabia. Vocês veem o Bruno se abaixando. Kaiser, você tá bem? Clara, agora, pelo amor de Deus! Vocês veem surgindo como se fosse do ar uma mulher teleportando e se abaixando. Ela começa a realizar um teste de cura. Kaiser, você cura 16 de vida e cura sua lesão grave. Porra, maluco. Eu te amo, cabeludo! Eu tô chorando aqui, maluco. Não dá não. Nossa, velho. Né, velho? Porra. Aí, viu? Vou te falar. O corpo do Henry cai desacordado, cheio de sangue da marretada que ele levou de surpresa do Bruno. Você tá bem? Por que você tá aqui? Eu não tinha escolha. Alguém mais precisa de ajuda? A Clara olha ao redor. O que aconteceu? Eu tô em choque, mano. Sério. Ela aqui, Eu tô em ela choque. aqui. Eu começo a apontar pra Erin. Ok, ela vem correndo até você e começa a realizar um ritual. Na Erin também. Erin, você cura 5, 8, 13, 16 pontos de vida. Mano, ela é muito roubada, velho, essa mulher, mano. Cura lesão grave? Cura lesão grave, sim. Ela acordei? cicatriza. O Bruno te estende a mão pra te levantar, Kaiser. Eu pego na mão dele. Ele te levanta e te dá um abraço.
Então, por enquanto, eu não dou o abraço de volta. Você tá em choque. O que tá acontecendo? Hoje é o dia final da desconjuração. As rédeas se soltaram. A gente não tem mais que seguir o plano do Kian. Por que vocês estavam com ele desde o início? Eu não consigo entender. Por que estão todos no orfanato com ele? Eu fui um dos primeiros scriptas a aceitar o processo da desconjuração, como eles chamavam. Isso? As tatuagens, ele olha pro corpo dele, do meu corpo, me deram um poder extremo. Eu segui diversas ordens do Leonardo cegamente, sem nunca questionar. Afinal, ele sempre sabia como fazer as coisas darem certo. Não era nenhum ritual, não era hipnose, não era nada. Ele era simplesmente muito mais inteligente que todo mundo ao redor dele. Erin, você começa a se levantar. Você é levantada por esse olhar gentil da Clara, mãe da Beatrice. Que olha pra você com preocupação. Você tá bem? Tô. Não se preocupe. Moça, Obrigada. Você vê essa mulher que ela parece mais jovem do que ela é. Quando você chega mais perto, você vê as rugas. Ela tem cerca de 40 e poucos anos. quem são vocês? O que você quer dizer com o Leonardo deu as ordens? Depois do que aconteceu no orfanato, ele simplesmente... Ele era muito inteligente, ele parecia gentil, ele manipulava todo mundo com um ar de graça, de bondade. O Leonardo era sempre perfeito, ele sempre parecia perfeito. Ele falava muito pouco, mas quando ele falava, era sempre as palavras certas. Eventualmente, o nome Kian começou a surgir entre nós, os scriptas. Eu nem sei quem começou a chamar ele assim, não sei nem de onde esse nome veio. Ele nunca pediu pra ninguém chamar ele assim, mas mesmo assim, ele nunca pedia ou fazia nada diretamente. E mesmo assim, ele conseguia tudo que ele queria. Ele Mestre, sabia. Pode falar? Eu quero pegar a M4 devagar. Eu aponto pra barriga do Bruno. Ele olha pra você. Ele é cego, né? Ele tem o olho meio branco, mas você consegue ver que ele te vê. Desde o começo. Vocês estiveram um passo na nossa frente. Isso é parte do plano? Eu não sei, César. Eu não sei. O Kian... Ele sempre teve os seus preferidos. E ele tomava muito cuidado com pra quem ele revelava os planos. Ele nunca confiou em mim, eu era só um músculo. Talvez ele soubesse que ainda tinha uma faísca de bondade dentro de mim. Eu não tinha escolha, eu tinha que seguir as coisas que ele falava depois que me transformei num scripta. Era a ordem da desconjuração. Se você tá falando a verdade, por que o Gal tem o Léo preso na corrente? Isso não faz sentido. Por que ele estaria preso se ele que tá arquitetando Eu não isso tudo? sei! Eu não sei. Os planos do Kian, ele revela pra poucos. Ele obviamente não falou nada pra mim. Ele não falou nada pra maioria de nós. Só o Gal sabe o que ele tá fazendo. O Gal tá preparando o final. A gente não sabe o que ele tá pretendendo fazer, mas ele tá com as crianças. O Anthony pegou elas. O Tyrigan. O Kian sempre usava crianças como fonte de medo. O olhar inocente de uma criança é poderoso demais. Elas provavelmente foram levadas pro salão da passagem, aqui embaixo. Embaixo do chão. A Clara vem caminhando em direção a vocês. A Erin também, cambaleando, assim. Eu vou ajudar a Erin, na verdade. Eu vou, tipo, segurando ela. Eu era da Ordem, assim como vocês. Os achados do Arnaldo Fritz. A Ordem tinha derrotado os scriptas com tanta facilidade que eles foram arquivados como se fosse qualquer outro culto. Mas era exatamente esse o plano do Kian. Tudo que ele faz, o que ele sempre fez, foi orquestrar, manipular todo mundo sem que eles sequer percebessem. Mas eu aponto a arma pra ela. E se ele estiver manipulando vocês agora? Ele tava manipulando vocês esse tempo todo. Ele tava manipulando a gente esse tempo todo. Mas o final da desconjuração, as rédeas saem. É por isso que o Henry queria matar vocês agora. Porque não tinha mais nada segurando ele. As funções estão sendo cumpridas. As peças estão nos lugares. Seja lá o que isso signifique. Como é que a gente vai saber que vocês não estão enganando a gente? Tudo que vocês fizeram foi enganar a gente.
Eu sei. Dante, Eu não sei se eu tô sendo enganado ou não. Dante. O quê? Ele acabou de esmagar a cabeça de um amigo dele. Amigo? Você acha Amigo? que ele tem alguma noção de amigo? Um aliado, desculpa. Eles não têm noção de nada. Olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles fizeram com... Olha o que eles fizeram com a Nina. Mestre, eu quero vir até o Henry aqui e ver se ele tem alguma pulsação. Do que você tá falando da Nina, Dante? Gaspar? Vocês não... Do que você tá falando da Nina? O que teve a Nina? Ela foi morta no orfanato. Ela foi torturada pelo Gal no orfanato. Eu fiz coisas que eu me arrependo muito, Gaspar. Eu tava sendo manipulado, eu era só uma marionete. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu era só o... Eu só seguia o que era dito. Em que momento a marionete consegue ser manipulada ao ponto de matar, torturar pessoas? Como que você foi manipulado a esse ponto? O Kian sabe. Como? Ele sabe o segredo, Gaspar. Aquele segredo que a gente não pode saber. Ele sempre soube. Todos que lembram do segredo se tornam existidos, mas ele sabia. Ele conseguia enlouquecer uma pessoa com só uma frase, sem ritual, sem nada paranormal, só contando um segredo. Dante, de uma coisa eu sei. Eu não sei o que é que segura. Eu não sei quais são as correntes que guiavam a gente. Mas eu sei que a gente tá livre delas agora. E a Clara... Vocês não entendem. Eu sempre fui da Ordem. Eu tive que me juntar a eles. Pra salvar a minha filha. O Arnaldo... Sua filha? O Arnaldo tinha descoberto alguma coisa sobre o Kian. O Arnaldo tinha se tornado obcecado com o Kian. E ele parecia estar muito próximo de solucionar o mistério. Foi nesse dia que ele foi até o orfanato, confrontar o Leonardo, tentar parar ele de alguma forma. E como resultado, o incêndio que matou o Arnaldo e destruiu o orfanato aconteceu. Eu estava muito próximo de descobrir o que ele tinha descoberto, mas a minha filha, a menina doce que o próprio Arnaldo tinha apresentado para mim, foi capturada. O Kian tinha falado o segredo para ela. E a minha única escolha foi entrar no jogo desse psicopata, para tentar salvar ela. Eu fiz o que foi possível, eu tentei proteger ela ao máximo que eu pude. Eu me tornei mais uma das marionetes dele. Eu me tornei uma scripta. Esses textos, eles nos controlam. Eu não sei explicar. Eu não entendo. Só Kian entende, só Kian sabe como as rédeas funcionam. Mesmo assim, mesmo com tudo que eu fiz, não foi o suficiente. A Beatrice nunca ia parar de descobrir. Ela não ia parar. Não importa o quanto eu fugisse dela. Pelo menos eu espero que ela tenha sido feliz no tempo que ela continuou viva. Mas agora, a gente tá no dia final da desconjuração. A gente... Não precisa que vocês confiem na gente. A gente só tá aqui pra ajudar vocês. O que é a desconjuração? Vocês ouvem o Henry rindo. Deitado Eu quero no chão. pisar nas costas dele. Pera, eu posso fazer eu tô um... falando. Meu Deus. Vocês Eu ouvem... quero matar ele, velho! Deixa eu narrar, Luiz. Vocês ouvem o Henry rindo. Você vê ele cuspindo sangue. Muito emocionante. Ele começa a tentar se levantar assim. Mas eu avisei a vocês que vocês não iam querer me ver sangrar. E vocês veem o corpo dele cheio de sangue, se espalhando e se transformando, formando uma espécie de armadura. Você tenta pisar nele, Luciano. Ele te joga pra trás. E ele se levanta com uma faca na mão e um olhar maluco. Desculpa. Com essa armadura completamente feita de sangue. Ele pega a Clara. Ele tá muito rápido. Ele tá extremamente acelerado. Antes que vocês consigam reagir. Isso conta como ataque surpresa. Todo esse momento. Ele pega a Clara e ele vai dar 5 facadas nela. Ah, tio! Puta que pariu! Agora entendi porque você não deixou eu matar ele. O cara é roubadaço, velho! Vocês veem ele
A Clara nem tem tempo de reagir. Ele esfaqueia ela inúmeras vezes. O sangue dela esparrama ao redor de vocês. Em menos de 2 segundos. E ela cai, morta no chão. A iniciativa conta como estava antes. Eu só vou jogar pro Bruno agora. Não acabou? Só começou. Ai, velho, eu preciso mijar. Pode ir, se quiser. Yes! Eu vou mijar também, Até velho, a que sua não tá rodada. bom, velho. É, o Kaiser, Arthur e Aaron antes. E o Henry... Na real, o Henry foi... Esse foi o ataque do Henry, agora é o Kaiser. Ele Mestre, tá corpo a desculpa corpo? atrapalhar. corpo, sim. É que quando você tava contando a história, eu não queria atrapalhar, mas eu ia pedir pra Clara me curar, mas... Pô, Ela tá morta agora, é. É, não, é porque eu não queria atrapalhar a sua história. Vai. Não tem problema. Vou dar um tiro Mas nele. se você não queria atrapalhar, eu vou deixar que isso aconteceu. Enquanto eles contavam, eu vou te curar, vai. A gente faz uma ação retroativa aqui. Você cura 9... 15. Tá. Mais, valeu, mais 2 pra dar 20. Tá. Yay! Sou Peraí, eu? fiquei É com você, 20 Kaiser, ou sim. 20 de que eu curo? Vou dar um tiro nele. Pode dar, com vantagem. Dois. Ah, velho, tirei 19, é bom. Eu não sei o que tá acontecendo com esse dado. Tá Não era bugado pra o seu ser dado. extremo. Tenta Tirei mudar, 18. tenta mudar essa perícia. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá bugado o seu dado, especificamente. Você Mudar, tirou você fala extremo, o você quê? tirou extremo. Eu não sei porque o seu dado de tiro tá bugado. Eu vou falar com o Apaguei over depois, e eu não sei o que tá escrevi de novo. É, mas você tirou extremo. Eu não sei por que tá bugado assim. Eu vou ver depois com o programador. Tá, então 12 de dano mais o bala mais amaldiçoada. 12 mais bala amaldiçoada. Beleza, você dá 16 tecnicamente, porque você tirou extremo. Mas espera aí. Henry. Tá. Você acerta a cara dele. Ele já tava bem machucado da marretada que ele tomou. O Bruno pega a marreta dele de novo. Essa é a rodada dele. Agora é o Arthur. Tá, eu vou ter que sacar, né? Eu acho que eu abaixei a arma pra pedir pra... Ok. Então eu vou sacar a arma. E é isso aí. Erin? Tá do lado dos meus amigão aqui. Eu vou sacar minha 12 de volta. Ok. Bruno sacou a marreta dele. Luciano, você é jogado pra trás quando você tenta pisar nele. E eu posso sacar e andar um pouquinho pra cá? Pode. Tá, eu vou ficar só pra Eu não ficar na frente preciso do tentar vento. ficar de pé de alguma maneira, mestre? Ou eu consigo cair de boa? Você caiu de boa, você só foi empurrado pra trás assim. Tá. Eu tô... É minha ação agora? Sim. Eu tô com a Glock na mão, eu quero dar 2 tiros nele. Você não falou que você tava. Ah, você tava assim, Pode dar. Ih, ele tá meia hora querendo matar o bicho É, no você chão. tá assim. É, velho. Tadinho, velho. Tá, o primeiro foi normal. Normal? Não tem vantagem, né? Não. Eu tirei fracasso. Você Não dá sei. os 2 tiros, ele desvia dos 2. Tá. Ele tá muito rápido, ele tá extremamente acelerado. Agora... Aqui, é o Dante. Mestre, ele é um ser humano com armadura de sangue. O que que eu vejo com o bagulho da aura? Você vê ele, meio que a silhueta dele, assim. Eu saco a arma, então. Ok. É meu turno. Kaiser? Eu de novo já? Sim. Não, desculpa, ele. Ah, tá. Seguinte. Ele vai ir pra cima do Luciano. E Luciano, ele vai te dar 2 facadas. Só que ele vai fazer um movimento estranho em uma delas. Você pode contra-atacar que vai bloquear. Ele vem meio que mexendo a faca rapidamente com os dedos, assim. Eu quero contra-atacar. Pode dar. Primeiro, O primeiro foi fracasso. tá, e o segundo. Segundo foi extremo. Tá, você acerta o segundo, mas o primeiro, ele puxa a sua camisa e marca um símbolo em você. Você toma 5 de dano. Tá. Nossa, tio. Mano, o cara é o Flash, é o Sonic. É, velho. Você contra-ataca, Eu mas posso- ainda é a vez dele, tá? Pode ir. Pode dar o dano. Dei 4. 4 de dano, beleza. Você só bate na armadura dele, ele nem sente. Ele faz isso, ele vem pro Kaiser e vai te dar mais 2 ataques, Kaiser. Vai fazer a mesma coisa.
Tá, eu vou esquivar dos dois. Pode ir. Fracasso no primeiro, Tá? normal no segundo. Meu Deus, que susto, porra. Ah, Nossa, mano! Eu achei que fosse a Marcela, não, foi tio. aqui, foi aqui. Sai, sai, sai. Nossa! Você toma o primeiro e desvia do segundo. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai puxar e vai te marcar um negócio. Você toma 1 de dano. Mas tem um símbolo Então eu sangrando não em tomo você. nada. Então eu não tomo nada. É, você não toma nada, mas o símbolo tá marcado em você. Arthur. É você. Tá. Agora é o Kaiser, agora é o Kaiser. Tá. Vou dar vai 2 lá, tiros Kaiserzinho. nele. Pode atacar, com vantagem. Com vantagem os 2 tiros? Sim, ele tá corpo a corpo. Tá. Primeiro foi normal. Nossa, tirei desastre, ainda bem. Primeiro foi normal. 18 chega a ser extremo? Não sei se tá 18. bugado. Você tem quanto? Tem 12. Acho que não é Não, Não. acho que é bom. Não, né? É bom. Tá, então, vantagem. Ah, tirei 20. Eu não sei o que tá acontecendo, porque tá parecendo Ficou bom, bom mano. ainda. O que É, tá ficou acontecendo? bom. Eu tô jogando pela perícia de acesso rápido. Eu vou tentar. Tenta eu jogar pela apaguei e normal, coloquei de vamos novo. ver, eu não sei o que É. tá acontecendo. Por que essa perícia sua exclusivamente tá bugada? Sei lá o que tá rolando. Tô ficando frustrado com isso. Mas pode dar o dano. É extrema no Foi segundo. Foi extremo no segundo, normal no primeiro. Deixa eu ver se ele esquiva. Tá, você acerta os dois, pode dar o dano. Tá ali. Mata esse filho da puta. Foi 11 de dano, mais o bala amaldiçoada. No primeiro. Tá. Sim, no primeiro. E o segundo foi extremo, que dá quanto? Extremo, que é 12 mais a bala amaldiçoada, que eu não sei quanto é. Tá. Ah, você sente que essa armadura é muito resistente. Ela tá segurando muito do dano que você tá causando nele. Podia ter dado Tá. um estrago, mas lá, pum, pum, o sangue amortece os golpes nele, os tiros entrando nele. Arthur, Nem faz sentido isso, cara. Eu não tenho mais ritual pra derreter é quase isso como se não, fosse guys. paranormal, né? Eu quero pegar uma. Será? Não é a ordem normal Eu isso, né? atrapalho alguém? Oi? Nada, né? Aqui eu não atrapalho ninguém, não, né? Eu tava aqui e vim pra cá. Tava aqui e vim pra cá. Você passa, Posso? você vai passar, você pula por cima do corpo da Clara. Tá, Esfaqueada. eu quero dar tiro nele, nesse safado. Sem Pode vergonha. atacar? Pode dar 2 tiros? Pode. Epa, mestre. O primeiro foi extremo. O segundo foi normal. Tá, pode dar o dano do... O primeiro dano dá quanto? 10 Tá. e o segundo 5. 15. Ok, você... 15 no total, né? Mas são 2 tiros diferentes. Então, 5 no segundo... Tá, o primeiro você Ah, tá. acerta, passa no rosto dele assim, ele lambe e dá risada. O segundo nem afeta. Tá bom. Vambora. Agora é Erin. Eu vou chegar aqui. Eu quero dar 2 tiros nele. Pode dar. Normal. E o vantagem? Tá, aí tem outro agora. Você acertou o primeiro. Bom, Tá. Quantos tiros você deu de shotgun, Erin? fracasso. 4, eu acho. Foi muito mais do que 4 durante a batalha toda, não? Você tem que recarregar uma hora. Tem 2 balas aqui ainda. Mas tem... Em algum... Você deu mais de 5 tiros nessa batalha, não faz sentido isso. Então, porque Nossa, só de também. subtrai sozinho quando rola o dano. Quando você rola É. só a perícia, não subtrai a bala. Tem que bem subtrair na mão. pensado, bem pensado. É, tem que subtrair na mão. Tá, você tá sem munição, Erin. Você precisa recarregar. Você tem que ficar esperta Então nisso. recarrega. Tá, você recarrega. Pode voltar pra onde você quiser, se você tiver. Tá, eu vou recarregar então. Tá. Agora é o Bruno. O Bruno vai se jogar na frente do novo? Kaiser. Não, é o Bruno, não é Bruno é o nosso Ah, o amigão. Bruno, verdade, ele é o gente Ele vai fina, pular na bravo. frente do Kaiser e vai dar uma marretada no Henry. Ele é o brabo. Tô bravo. O Raquinho fala engraçado. Ele acerta. Ele dá uma marretada com tudo na costela do Henry. Yes! E ele vamos ver o dano. O Bruno é muito meu bias. Ele tem um molho. Bruno. Aqui. Tá. Nossa, é bem. Borra. Aí, ó. Meu amigo é zica, porra. Tá. Ele acerta, mas não chega em cheio. A armadura segura bastante. Eu tirei 2 uns.
Não, não é porra, possível, mano. cara. Ele dá um daninho, ele machuca um pouco o Henry, que dá risada na cara dele. É isso tudo que essa marretinha faz? Agora é o Luciano. Nossa, velho, eu prometo nunca mais atrapalhar sua narração, velho. Pra ver uma desgraça dessa. Eu dou 2 tiros de Glock nele de novo. Pode atacar. Você não tem vantagem, tá? Você não tá no corpo a corpo. Mas eu tenho o anel, que ele vai dar metade do segundo tiro. Tá. Desastre, falhou. Travou a arma. Não, mas você tem. Travou a arma na primeira. Você vai passar quantas rodadas? Deixa eu ver. Não é possível, irmão. Uma só, uma rodada travada. Dante. Ah, não, mas eu vou trocar já. Deixa eu subtrair Dante. aqui também. Eu percebo a movimentação dele, que ele tá querendo bater em todo mundo ou marcar todo mundo com alguma coisa. Ele tá certo? marcando todo mundo com alguma coisa, é isso. Eu percebi. Eu saio de perto, pra ele não conseguir marcar, tipo, muitas pessoas de uma vez só. Tá? Eu dou e tento dar um tiro só. Pode Com o atacar. Glock. Bora, caralho. Tá. Tirei um sucesso bom, por incrível que pareça. Pode dar o dano. Boa, porra. Nice. Um D10 mais 2, né? 10 de dano. 10 de dano. Você acerta bem na cabeça dele, assim. Mas. Tá. Você acerta, você tira bastante dano. Passa raspando assim, pega um pedaço e leva um pedaço da cara dele com o tiro. Tá. Ele tá meio puto já, sangrando um monte. Ele vai vir até o Arthur bem rápido. E Arthur. Pera, Fala. você. Ele não te marcou, né? Não, Ele vai tentar te marcar agora. tá bom. O primeiro golpe ele vai tentar te marcar. São quantos golpes que ele vai dar? 2. Eu posso tentar Esquivar, bloquear ou contra-atacar. isso? Não, mas dos dois eu posso contra-atacar? Não, só o segundo você pode contra-atacar. Tá, então eu vou esquivar do primeiro. Bom. Tá. E agora o contra-ataque. Pra ele aprender quem que é o papai do game. Normal. Tá. O primeiro foi um extremo, mas é só a marcação. Ele te deu 6 de Tá. dano nesse primeiro. Ele vem e ele marca com tudo. Ele enfia a faca, faz um desenho super rápido no Rapidão. seu peito. E o desenho foi um pouco diferente dos outros. E no segundo golpe, ele vai te enfiar a faca. Deixa eu ver. Tá, é isso aqui. Esse aqui é o dano completo. Tutuzinho. Tá. Isso vai dar. Ele acertou? Ok, sim. Você, Arthur, toma 8 de dano. Luciano e Kaiser tomam 4. Vocês sentem a dor no mesmo lugar onde o Arthur sentiu. Nossa, Espera, então ele acertou os dois ataques, é Ele isso? acertou isso. Safado. ele deu spread de dano com o símbolo. Ainda bem que eu não falei pra ele que eu era o papai, senão eu ia ficar com vergonha. Bora. Ele tem cleave, mano. Nem fudendo. O Arthur é o receptáculo do dano. Kaiser. O cara viajando. Ele tá corpo a corpo? Sim. Não, de você não. Não, com Com o o Arthur. Arthur, sim. Se eu chegar corpo a corpo também, eu dou 2 tiros sem desvantagem, né? Se você chegar corpo a corpo, você dá 2 tiros sem desvantagem, sim. Então eu vou fazer isso, vai. Vou vir aqui por trás dele, na real que desse lado aqui. Vou dar 2 tiros nele. Pode dar. Você tem que tirar Tirei o desastre. dano que você tomou, Luciano. Você tomou 4 de dano. Eu já tirei. Eu tirei desastre no primeiro, eu Você tirou? preciso Tá, rolar o deixa eu ver. segundo? Não, você travou sua arma. Por... Ô mestre, aqui tá travado aí. Caiu talvez. Tá, 2 de dano. 2 de dano, você... Desculpa, 2 rodadas, Kaiser. Tá. Porque sua arma tá travada. Não, mas é que tá travado muito. Eu tô com 9 de vida, na live tá com 18. Eu não sei por que tá rolando isso, deixa eu atualizar. Pior que aqui tá de boa a ficha, não tá travando não. Não, a ficha não Não, tá, a ficha não tá caindo, não. só É que às portrait, vezes não atualiza, não atualiza. Tipo, às vezes você coloca alguma coisa, dá F5 e... Você tirou Bom, 2 desastres, Calango? Não, eu tirei desastre no primeiro. Aí Você travou deu a 2 arma. tiros? Não, mas aqui Dei não dois tinha, tiros. não tinha. Então aí azedou. Arthur, Show. é você. Ele vai me atacar ou eu É nele você, agora? você. Esse é o safado. Então vai tomar 2 tiros de queima-roupa. É vantagem? Vantagem, Ou sim. não? Bom mesmo. Bom. Calma aí, eu vou tirar o outro. Bom também. Tá, Tá. o primeiro tiro foi bom.
Extremo primeiro. Tá. Ah, extremo então, a vantagem, né? É, extremo, perfeito. Extremo. Então, Bom extremo. dá o dano do primeiro. Toma esse tiro aqui, seu ridículo. 8 e 10. 18 de uma Então, vez só. 8 e 10. Tá, vamos lá. Não. É 8 e Você 10, né, acerta, porque às mano. vezes Você tira um pedaço do olho dele. O olho dele sai. O seu tiro atravessou o olho e passou. E ele devia estar morto, mas ele não tá. Mas ele tá sem um olho agora. Show. Foda. O segundo nem causa nada. Quer dizer, o segundo Esses que são deu os dois, stun, eu você deu acho. os 2 tiros, é. Ah, Ele tá. deu 2 tiros, passaram os 2 na cabeça dele. Erin. Eu vou chegar perto dele e vou dar 2 tiros. Você sabe quando a pessoa tá com o olho a menos, ela tem menos noção do espaço, né? Pode atacar ele. Ele é Verdade. sobrenatural, ele é sobrenatural. verdade. Ele sente nosso cheiro. Posso, mestre, rodar? Ataca, aham. É, com vantagem, né? Se você vai dar 2, não. Mas eu tô corpo a corpo. Mas são 2 tiros, você tem desvantagem. Então anula. Tá. Normal. Tá, o primeiro você acerta. Fracasso. Você acerta o primeiro, pode dar o dano. Dali. Esse vagabundo. 14. 14 de dano, você explode uma das mãos dele. E fica só. Yeah, baby. Ele tá fudido. Acho que ele tava segurando a faca, né? Tomara. Não, a outra. Safado. Ele ainda dá risada. Bruno vai vir e vai segurar ele pela cabeça e tentar derrubar ele no chão. Vai, amigão. Bora, Bruno, caralho! Tá. Bruno é um gigante, velho. Contra ele, que é... Porra, não. Ele não consegue. Ele segura ele pra cabeça, o Henry só dá um sorriso, ele tenta puxar o Henry e se segura pra cima. Ele não consegue puxar ele pra baixo. Luciano. Putz, é que eu vou... Nossa, eu não tenho muito o que fazer, velho. Eu vou tentar só dar... É porque eu tenho que puxar a arma ainda. Eu posso dar um soco nesse meio tempo? Não, porque é minha ação. Ah, mano, eu já tô aqui, velho. Eu vou dar logo um socão na boca dele. Pode dar. Mas dou dano direto? Não, pode atacar. Corpo a corpo. É, lutar briga. Doido. Ele vai te contra-atacar. É, foi normal. Ele te contra-ataca. 3 de dano. Ah, tudo bem que eu tô com 9, eu não, Ele só não tenho que corta estar um comemorando pedaço. nada. Ele corta um pedaço da sua mão, assim. Dante. Mestre, eu percebo que tá todo mundo meio que muvucado ao redor dele, Sim. né? Ah, mano, então eu vou chegar perto, dar 2 tiros no filho da puta. Não tem o que tacar. fazer? Rodinha punk, né? É, não. É, vantagem? Vantagem, No caso, sim. Você tem 2 vantagem. tiros então não perco. É, não, sim, não sim. pego vantagem, tá. Você tem 2 vantagens. Você ganha uma vantagem pra cada um. Eu tenho 2 É vantagens? porque ele tá cercado, né? E também tem o fato de estar corpo a corpo. O bom primeiro. Beleza. E o segundo? Bom, primeiro, segundo, bora ver. Fracasso, primeiro rolamento. Fracasso, nossa, Tá, que dá errado. o dano do primeiro. Tá. Henry é o novo Marceloso. 10 mais 2, 12 de dano. 12. Você causa mais um estrago. Você arranca um pedaço do ombro dele, daquele braço que tinha sido explodido pela Erin. Agora é ele. Ele vai fazer o seguinte. Erin, eu preciso que você me faça um teste de destreza. Ai, mami. Fracasso. Ele vai... Vamos lá. Ele vai se marcar. Você vê ele desenhando um símbolo nele mesmo. Ele enfia a mão dentro da sua mochila e puxa uma granada e dá um mortal pra trás. Mas a minha granada tava na van, tanto que eu nem usei antes. É verdade, ela falou. verdade. Você tá sem a granada? É. Tá, então É, deixa eu ela falar uma falou. parada. Então deixa eu refazer essa cena. Calma aí, pô. Ele não larga a faca. Nossa. Ele faz exatamente isso. Ele corta um símbolo nele mesmo e dá um mortal pra trás. Ele coloca a faca no pescoço dele. Eu acho que vocês entenderam o que vai acontecer aqui, hã? Ele tá falando com vocês. Vocês vão sentir a dor. Não. Mata esse desgraçado. Eu acho que vocês não querem que isso aconteça. Você sabe muito bem o que vai acontecer se eu puxar essa porra dessa faca aqui. Parou! Tem 3 de vocês com a marca. O que você quer, então? Você só me deixa ir embora. Vocês não vão ser capazes de parar o Gal de qualquer jeito. Eu só quero assistir esse espetáculo. Mestre,
Eu quero rolar um psicologia pra ver se ele tá mentindo. Pode Tô rolar. blefando. Tá. Eu posso sacar a minha adaga e cortar o símbolo que tá neles? Você pode tentar, você vai causar um dano nos seus aliados. Eu sei, mas pelo menos eu vou tentar Tá, tirar eu o tirei um símbolo. sucesso bom no psicologia. Ah, ele tá falando sério pra caralho. Ele tá prestes a cortar o próprio pescoço só matar vocês. Gente, deixa ele ir. Ele não tá brincando. Ele vai dando passo pra trás. Seus vermes, vocês são muito mais fortes que eu. Achei que vocês iam estar, seus filhos da puta, Bruno. Eu sempre soube que você é um porquinho de merda. Você tá lutando contra a desconjuração por quê? Você sabe que é o único motivo de você existir, seu verme. O que você faz é desumano, hein? Desumano. Isso precisa acabar. Ele vai indo pra trás lentamente, com a faca no pescoço. Henry, eu sempre achei que você tava sendo manipulada, mas você é um verme. Você é um Vocês são verme, eu vou cegos. matar você. Vocês são burros. Vocês não conseguem perceber que vocês estão lutando contra... Vocês estão tentando lutar pelo próprio final de vocês, seus estúpidos. Ele vai dando passo pra trás. Gal vai terminar com todos vocês. Ele vai indo pra trás. Ele não vai. Aí eu dou um passo pra frente. Porque dessa vez a gente tá no seu caminho. Arrombado. Filhos da puta! E ele vira e sai correndo muito rápido. Tu, 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 tu. E vocês perdem ele de vista no meio da névoa. Vocês estão bem? Eu sento no chão, mano. Eu tô destroçado, velho. Eu olho pro, Alguém tem algum pro ferimento Bruno. E aí eu já... No que eu olho pra ele, Ele eu vai olho correndo em pra direção moça à que Clara. caiu. É. Ela tá completamente imóvel, ela tá morta no chão. Desgraçado. Não... Eu não imaginei que ele fosse fazer isso. A gente precisa parar. A gente precisa parar. A gente precisa parar isso tudo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas a gente precisa parar. Onde que tá o Gal? Eles levaram as crianças pro subsolo. Lá dentro da casa. Tem uma passagem secreta embaixo da geladeira. Então vamos lá. Eu tô todo fudido, mano. Espera, Tirar as ele te crianças de lá segura. agora. Eu não vou poder ajudar muito vocês, mas eu não sou muito poderoso com rituais. Eu sempre fui mais forte do que qualquer coisa. Eu vou lutar com vocês o máximo que eu puder. Mas se alguém Pra precisar onde você morrer, vai agora? deixa eu pagar. Eu vou com vocês. E se alguém precisar morrer, deixa eu pagar. Eu não posso entrar no salão da passagem. Mesmo no dia final da desconjuração, eu como escrito não sou permitido entrar lá. Principalmente agora que eu fui contra aqui. Mas... Ele olha pra vocês, ele tenta sondar quem tá mais ferido. Ele aponta pro Luciano, Kaiser e Arthur. Se vocês puderem ficar próximos, por favor. Ele começa a desenrolar o braço dele pra fazer um ritual. Tá, a gente junta então. Eu agradeço ele. Obrigado por ter ajudado o Kaiser. Você não precisa me agradecer. Eu tô tentando desfazer o mal que eu fiz por todos esses anos. Ele começa a conjurar um ritual de cura em vocês três ao mesmo tempo. Você vê que ele tá se esforçando muito, ele tá gastando todos os pontos de ocultismo que ele tem nisso. Caralho. Caralho, Deus. Vamos ver. 6, 12, 15. 15 de vida, todo mundo curou. Nossa! Ô, louco. Vocês veem o olho dele ficando completamente preto. E você percebe que ele ficou mais magro. Ele deu a própria vida dele pra vocês. A gente percebe que ele tá fraco, né? Ele tirou os pontos de vida dele pra entregar pra vocês. Pra vocês três. Você tá bem? Eu consigo ficar de pé, o que importa. Você ainda consegue dar algum ritual? Não. Agora só tenho a minha força. Ele puxa a marreta. Mas é o que a gente precisa. Não tem mais. Você tem certeza? O Henry, Mestre, o Henry e o Empapa eram um dos desafios mais poderosos. O Henry, ele queria matar vocês. Lá dentro dos corredores, vocês vão encontrar desafios. Mas não tão poderosos quanto esses. Eu não sei o que o Gal tá fazendo com as crianças no salão da passagem. Mas a gente precisa parar ele.
Mestre, enquanto ele tá falando essas coisas, eu quero sair daqui, eu viro. E eu venho aqui onde ficou as minhas fotos. Eu quero ir recolhendo uma por uma e guardando. Vocês veem o Kaiser, ele vai coletando as fotos, algumas manchadas de sangue, e ele recolhe todas. Vocês veem que algumas tem coisas, a maioria delas tem coisas escritas atrás, e ele vai guardando dentro da bolsa. Ô, mestre, eu quero olhar a marca que o Henry fez em mim. Ver se ela ainda tá ali. Ela tá ali sim, ela tá sangrando. Eu vou Eu achei que procurar. fosse sair por causa da cura do menino, mas... Eu vou procurar ainda meu livro que eu taquei no chão quando eu dei a correntada no filho da puta. Ok. Tá lá na van. Fui procurando, tipo, no chão. Eventualmente pá. você encontra. Você pode pegar seu livro depois. Tá. Você pode dizer. Vocês veem que todos os existidos, desse tempo todo, os existidos eles só ficavam olhando assim. Eles não faziam nada. Alguém pode mutar. Aí, obrigado. Eles só estavam olhando tudo que estava acontecendo, falando, Keon. Agora que a luta acalmou e não tem mais zumbis e gente gritando que nem maluca, vocês conseguem escutar Keon. Será que você pode, por favor, dizer o que é a desconjuração? Eu já disse, eu não sei. Os planos de Kian não são esclarecidos para todos os scriptas. Só Gal sabe o que ele tá fazendo. Só a ordem da desconjuração, seja lá o que seja isso. Eu quero agachar aqui, ficar de joelhos. Na frente da moça. Caralho, que sentimento de impotência. Merda. A Clara sabia. Mais A uma. Clara sabia que isso ia acontecer. Eu também não espero sair disso vivo. Porra, mas mais uma. Luciano. Mais um. Eu não sei quanto já tempo eu vou ter conversou sobre controle. Eu nunca senti esse poder de liberdade, de poder controlar as minhas ações. É a primeira vez que eu consigo fazer isso. A primeira vez que eu senti isso foi quando eu conversei com você no orfanato, César. Enquanto ele fala comigo, eu tô com a cabeça baixa e eu tô com alguma coisa na minha mão. Ou de costas pra eles aqui. Kaiser, ele tá falando com você. Eu viro devagar, com o punho fechado. Aí eu vou até ele. Quando você conversou comigo, eu sabia que você tava aí. Aí eu coloco o punho na frente dele e abro com o peão de xadrez que ele me deu. Eu esperava que você fosse entender. Eu não podia dizer de qualquer outra forma. Eles estavam assistindo tudo. Entendi. O meu objetivo da desconjuração era atrair vocês pra essa casa, e ele aponta. Mas eu tentei ajudar o máximo que eu conseguia com as rédeas no meu pescoço, Kaiser. César. Ele não tá falando Kaiser que ele não sabe que você chama Kaiser, ele tá falando sempre Tá César. ligado? Não, eu falei Kaiser só na Sim. frente dele. Ele não pega o peão? Ele pega. Tá. Tempos mais simples, Pode ter né? certeza que você ajudou a gente pra caralho aqui hoje. Tipo, muito mesmo. Bom, Enfim. Ele vem indo mais fraco assim, por aqui. Ele entra na escuridão. A casa tá completamente escura, mas ele consegue enxergar. Vamos atrás, pessoal. Vocês estão bem? Eren? Tô. Eu não vou Tá conseguir melhor? mais ajudar vocês com nenhum ritual por bastante tempo, gente. Então, desculpa. Fica Não tem tranquilo. problema, né? Você já ajudou tudo Alguém, que você quem precisava que hoje. foi vasculhar? Ninguém vasculhou o corpo da Clara, né? Não, Eu ia não. fazer isso agora, eu ia Tá, pode esperar não ele sair encontrar, pra pode não fazer. encontrar. Que ia ser meio que, né? Calma aí, aqui. Eu tirei fracasso. Tá. Sorte, por favor, teste de sorte. Fracasso também. Você vai ter O o padre mínimo, aqui então. não tem nem como, né? É só uma gosma. Não, ele virou só... É o corpo, é esse corpo que vocês estão vendo aí, só que ele tá sem a cabeça dele tá arrancada. Perfeito. Ah, não tem ok, nada pra você encontrar tirou nele, a eu sorte, acho. você tirou o pior possível, vamos lá. Você encontra um frasco de lodo e um dos pergaminhos de conhecimento, que recuperam 10 pontos de ocultismo por 4 de sanidade. Que ela carregava com ela. Tá ok. E um pergaminho de ocultismo, né? Isso. Deixa eu até ver o nome direitinho. Era...
Pergaminho de conhecimento, o nome. Só uma pergunta mecânica, mestre. Pelo fato de eu não conseguir ler o pergaminho, eu ainda conseguiria utilizar ele? Sim, porque você consegue se concentrar, ele é paranormal. Entendi. Foi só de curiosidade mesmo, caso eu usar um bagulho desse. Bom, ela, pra você e tal. ela não tinha muita coisa, mas o que ela tinha pode ser útil. Ok. O que você É, achou? Eu paro aqui perto do meio-fio. Aí eu olho todo mundo assim. Aí eu viro de costas. Eu vou indo na frente. O que pode dar errado, né? E aí eu vou seguindo pra onde o Bruno Tá, foi. aí Eu vou você precisa atrás. ligar a lanterna pra conseguir enxergar, a casa tá completamente escura. Tá. Peraí, Eu deixa só vou na sair. frente, mas aqui na porta eu dou uma É. esperada pro pessoal vir. O Bruno, Isso, você vê cachorro. ele caminhando em direção à cozinha. Você vê ele entrando no corredor. Lu, o que você achou? Eu achei um frasco de lodo e um pergaminho. Os mesmos que a Agatha tinha. Você me empresta o frasco? Pode pegar tudo, eu dou os 2 pra ela, assim. Eu chego aqui no corpo, eu só ajoelho, coloco a mão na cabecinha e agradeço. Tipo, obrigado. Eu posso usar o Obrigado. frasco em mim? Levanta e vaza. Em qual ferida você quer usar? Ah, qualquer uma, né? Você tem, Não sei. você tem que ter uma ferida que... você tem que escolher a ferida que você teve. É por As isso que porradas na cabeça, né? Tá, você tinha tomado quanto de dano naquela porrada da cabeça, você lembra? Foi a de lesão grave, né? Aham. Essa foi curada já, pela Clara. Ah, então... Mas eu levei muitas porradas dele. Então, mas você não vai conseguir aproveitar esse frasco por completo se você usar agora. Porque você não tem nenhuma tá. uma lesão que vai te causar tudo isso. Tá bom então. Então Pô, eu só aguardo. Eu quero chamar o Bruno enquanto eu tô vasculhando, mestre, o livro. Bruno Não sei que ele... o Bruno tá lá dentro da casa já. Eu não tenho como saber. Tá. Só vou chamar Bruno! Bruno. Ele não tá aqui. Dante. Tá. Não precisava perguntar pra ele uma coisa. Eu vou até o Dante. Vamos entrar na casa. Eu pego ele pelo braço. Você ajuda ele a achar o livro, ele finalmente encontra o grimório dele, com os rituais. Antes eu quero ir lá dentro da van pegar as coisas, pode ser? Ok, você se... Né, a van tá de ponta cabeça, mas você consegue ir até ela. Tá, espera aqui, Dante. Eu já volto. Você precisa de alguma coisa que caiu na van? Não, tô com tudo comigo. Obrigado, Eren. Você tá bem? Você tem alguma ferida? Alguma coisa? Eu... Tem. Não sei dizer. Eu não tô tão bem assim, mas eu acho que eu vou ficar. Bem. Eu vou pra van. Tá, E eu pego Hã? as 3 granadas. Tá. E... Eu tô com o amuleto já, né? E Sim, só você tinha tá usando cinzas, amuleto. né? E o arco do Joey eu deixo... Eu não consigo carregar porque eu acho que é muito pesado esse par. Sim, não consegue. Então eu deixo na van. Ok. Luciano, o que você tá fazendo? Eu ainda tô agachado, olhando pro corpo da Clara. Ok. Eu vou levantar, pegar o rifle e vou em direção à casa. Vocês entram, o Kaiser tá entrando, cadê o Arthur? Tô do lado Tá do aqui, Kaiser. tá aqui do ladinho. Ah, tá, tá meio Eu escondido, consigo me né? guiar, mestre, Deixa eu botar pelo aqui. som pra ir também? Mas eu vou te ajudar, peraí. caramba. Eita! Calma aí. Aí foi. E a Questão Erin de volta orgulho. e ajuda o Dante. É questão de orgulho. Ah, cala a boca. Bora. Eu vou recarregar It's também showtime. as munições, tá? Tudo bem. Vocês então começam a passar pela casa, vocês veem vários traços de sangue levando pelo corredor. Tá todo mundo aqui já? Não, tô Vocês chegando. passam pelos existidos e eles... Keon! 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 Oh, Keon! Nossa, mano. Ele foi pra cara, cozinha, que doido. você falou, né? Você viu ele entrando virando pela esquerda. Ah, tá. Eu tô cego, Então, parece opa. balada. Vou pela esquerda aqui também. Eu não Eu tenho vou seguir no lanterna? Kaiser. Ah, sim. Eu deixa vou vir botar até aqui, pode? Eu vou seguir no Arthur, na verdade, que tá na frente. Né? Nossa, não Tá, consigo eu ver vou- nada aqui no eu mapa, vou levando. mestre. Pera aí. Ah, é, só fumaça mesmo. É. Vocês vão andando juntos, o Kaiser segue à frente. Você vê esses rastros de sangue indo pela frente do corredor e virando na cozinha. Essa maldita casa de novo. Você chega na cozinha finalmente e você vê você ouve barulhos de algo se arrastando. E você vê o Bruno... Pode entrar na cozinha. Você vê o Bruno empurrando a geladeira vazia com facilidade pro lado.
revelando uma passagem embaixo dela. É aqui. Não é possível que a gente não viu isso. Mas tava aí o tempo todo. Tava aqui o tempo todo. Nossa, velho, eu comi miojo aqui em cima disso. Então, Miojo com Eles sabor de tão- escada. eles estão ali embaixo? Os caras copiaram a ordem, mano. Aqui. Ok. Aqui a gente vai pros corredores. Eles levam pro salão da passagem. A gente vai ter que entrar. O ambiente não é agradável. Ele pula e cai. Vocês ouvem ele caindo lá dentro no escuro. Caralho! Porra, eu queria fazer isso também, mas eu vou vou descer a imitar ele. escadinha. Não, mentira, não vou não. cara bem meteu um alto, superhero bem alto, landing, é tipo velho. uns 2,5 metros. Ah, eu queria fazer isso também, muito louco. Eu vou Nossa, descer a escada, muito mais então. alto que eu. Vou descer na escada. Então vai, um por um, então. Vou Vocês vão também. descendo a escada. Deixa eu mudar o mapa aqui. E quando vocês vão descendo, vocês veem... vocês sentem um cheiro de esgoto bem forte. Mas o que parecia ser só um esgoto normal, quando vocês vão descendo, vocês percebem que é mais do que só um esgoto. Ixi, peraí. Deixa eu só ajustar um Nossa, negócio velho. aqui. Nossa, e o Dante queria olhar os esgotos, cara. Eu queria Ele olhar gosta os de esgotos, esgoto. É verdade. véi. Era eu e o Joey, mano, querendo pegar os esgotos, véi. Vocês descem e vocês veem que o esgoto tá com as paredes todas completamente repletas de textos. Igual aquela sala de tatuagens. Tem histórias de terror escritas no chão, nas paredes, em todos os lados. Vocês sentem quase como a atmosfera ecoando. Como se vocês estivessem prestes a entrar na etapa final da missão de vocês. E é aqui que a gente vai terminar esse episódio. E a gente continua sábado que vem. Tá Subiu chegando, o hype, velho. apresentou mapa novo e me finaliza. Vai se Sábado que fuder. vem às 18 horas. Nossa, mano, essa sessão foi um turbilhão tão grande de emoção pra mim que chegou uma hora que eu não sabia mais como me comportar, mano. Eu fiquei só assim. que Porque eu não foi, conseguia, velho, pensar difícil. direito. Aaron, Eu vou só de pistolinha, evidentemente irmão. abalada. Vai ser uma loucura. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tô bem ansioso pra semana que vem. Então, 18 horas, morremos. sábado que vem, a gente tá de volta pra descobrir o que tem, o que sempre teve embaixo da mansão endiabrada. Obrigado por vocês pela sessão incrível. Hoje foi uma turma. Mano, eu fiquei nervoso ali. Acho que foi da hora pra caralho. Nossa, Teve uma hora velho. que Mano, foi hoje quase acabou, mas não demais. acabou. Meu empapezinho, mano. Hip empap. Tomou um pau, Empap Mano, era ele meu tomou pau esse 500 de dano e ficou Empate era o tranquilo. meu Não faz filho. sentido, velho. Meu filho. Seu filhinho, mano. Mais um filho Nós quebra meu o carniçal, morto. nós quebra esse bosta aí também, tá tirando, tio. Obrigado por Pô, ter assistido, da hora, obrigado velho. por terem jogado. E sábado que vem às 18 horas, tamo de volta pra mais um episódio Até mais. de Ordem Paranormal. Desconjuração. É. Até lá. Valeu. Calango. Yeah! Tchau.